tricolor! É o São Paulo em busca de quem sabe beliscar mais uma vaguinha na Copa Libertadores da América. Transmissão da Bandeirantes. Hoje vamos explodir o Brasil inteiro, hein? Os comentários do mestre Alexandre Pretzel, repórter Bandeirantes Paulo do Vale. No super placar da Bandeirantes tem Nina Gagliotti. Estaremos aqui com todo o timaço técnico interno e externo e, claro, aguardando a sua participação. Afinal de contas, terminando a jornada, vem aí o apito final e aí com mais calma, sem dúvida alguma, vai dar para colocar muita gente para participar conosco. Ou por mensagem escrita 11999048756, com calma para você anotar na moral aí, hein? 11999048756, ou para você mandar mensagem de áudio no mesmo número. Não esqueça de colocar o código postal 11, senão a mensagem não chega. 11999048756. Manda a mensagem de áudio aí, seu nome, de onde você fala, na sequência sua mensagem, 15, 20 segundinhos a gente consegue rodar bastante gente por aqui, principalmente no apito final, no quadro Alô Torcedor. E claro, mensagem de texto no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita bola rolando nessa terça-feira. Olha, gente, eu vou falar uma parada pra vocês. Nós falaremos muito de Palmeiras, de Corinthians, de Santos, obviamente do jogo do São Paulo. Tem projeção pro meio de semana, tem decisão da Copa do Brasil, fim de semana de mais bola rolando. E ó, falaremos daqui a pouquinho sobre o caso Bruno Henrique. Você que tava aí em outro planeta, não sabe o que tá rolando, Bruno Henrique tá sendo acusado por ter aí envolvimento no site de entretenimento, casas de apostas, teria tomado um cartão amarelo na temporada passada contra o Santos. E ele pode tomar uma punição severa. Claro que a gente não pode condenar, quem tem que fazer isso é a justiça, com toda a calma do mundo, mas pelo que eu li hoje, olha, coisa não tá fácil não. A gente vai obviamente apurar e vai trazer uma informação daqui a pouquinho, direto do Rio de Janeiro pra vocês. E claro, por falar em casa de aposta, você que é apaixonado em fazer a sua fezinha aí e apostou na Liga dos Campeões da Europa, acredito eu que você perdeu uma moeda aí. Porque que rodada maluca, gente. Real Madrid perde, o City é atropelado. Muita bola rolando essa terça-feira. É ou não é, Nina Gagliotti? Um abraço pra você. Boa noite, Ninoca. Oi, Capela. Boa noite a você e a todos. Exatamente pela Série A, tem Internacional e Criciúma, 9h30 da noite. Mesmo horário também de Botafogo e Vasco. Esse jogo que é essencial para a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o líder vai abrir 6 pontos do vice-líder Palmeiras. Então, já que a gente falou sobre isso, Verdão vai secar, hein? Verdão vai secar, hein? Então tu não fez sua parte, né? A verdade é essa aí. Então, uma passadinha rápida pela tabela de classificação. Botafogo líder, 64 pontos. O Palmeiras vice-líder, 61. Se o Botafogo empatar, abrir 4 pontos, e aí na disputa direta pode ficar a 1. Então, em caso de empate, aí o Palmeiras não depende mais de si para ser campeão. Em caso de vitória do Botafogo, abre 6 pontos. E se perder, a diferença segue em 3 pontinhos. O Fortaleza tem 60 pontos, o Flamengo 55, o Internacional 53 e o São Paulo, que joga daqui a pouco, 51 pontos, fechando o G6. O Bahia tem 46 pontos, Cruzeiro 44, Vasco 43, Atlético Mineiro 41, Grêmio, 11º colocado, 39, Vitória 38, o Corinthians, que deu um salto na tabela de classificação, 13º colocado, também com 38 pontos, Fluminense tem 37, Criciúma também, Bragantino primeiro fora da zona, 35, o Atlético Paranaense, primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 34, Juventude também, Cuiabá 28, o Lanterna Atlético Goianiense 22 pontinhos, de olho nessa rodada então, Capela, que pode mudar muita coisa no Campeonato Brasileiro. Tem Série B também em andamento, Amazonas e América Mineiro, esse jogo tá 0-0. Às 9 da noite, Brusque e Botafogo de Ribeirão Preto. 9h30, Mirassol e Curitiba. Maravilha, aproveita e passa pra gente também Liga dos Campeões da Europa. Tivemos muitos jogos, Nina, e principalmente vitória do Sporting, vitória do PSV, já tava na cara, né? E me chamou a atenção também o Real Madrid. Real Madrid com o Vinícius Júnior marcando gol. Foi o primeiro jogo do Vini Júnior pós aquela, na minha modéstia avaliação, aquele vexame de não terem dado a bola de ouro pro Vini Júnior. Meteu gol, mas não adiantou de nada, né, Nina? 3-1 para o Milan, esse jogo
se encerrou e o Manchester City, surpreendentemente, perdeu por 4-1 fora de casa. Esses os resultados mais surpreendentes de hoje. Outros jogos, o Celtic fez 3-1 no RB Leipzig, o PSV ganhou de 4-0 do Girona, o Slovan Bratislava perdeu de 4-1 do Dinamo de Zagreb. O Borussia Dortmund fez 1-0 no Sturm Graz, Bolonha perdeu de 1-0 do Mônaco, Lille e Juventus 1-1 e o Liverpool fez 4-0 no Leverkusen. É isso aí, o Bayer Leverkusen foi atropelado pelo Liverpool e atropelado pelo Luiz Dias, que tá jogando demais. Bom, pra variar, né? Chovendo molhado. Luiz Dias marcou um hat-trick, 3 gols pro colombiano que tá jogando futebol fino nesse comecinho ainda de temporada europeia. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, hino do Tricolor do Morumbi. Abraçando meu parceirinho, alô Manuel, alô Uberaba minha terra, alô mestre Cláudio Zaidan, toda a galera em Uberaba ouvindo a Bandeirantes e tá todo mundo aqui ó, roendo unha, na expectativa. E esse São Paulo, hein? E esse Tricolor, será que vai ou não vai? Porque é o Tricolor de Aço contra o Tricolor do Morumbi. São Paulo precisa urgentemente da vitória para voltar pelo menos a figurar no G4, ficar lá perto de uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores América. E o Bahia, que já será destaque aqui, de Rogério Ceni em crise. Já já o PDV fala mais sobre o Bahia. Antes tem destaque do São Paulo. Alô PDV, um abraço para você, boa noite do Vale. Boa noite, Capela, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Lembra dele, Capelanes? O São Paulo entra em campo... Nossa, fazia tempo, hein? Tá louco. Olha, quase 15 dias, tá impressionante. Maluco. A última vez no dia 26 de outubro. 26 de outubro foi num sábado contra o Criciúma. Jogão, hein? Sábado retrasado. Estávamos aqui, 9 da que noite. jogo! Exatamente, que coisa. Você sabe que a CBF hoje soltou aí de novo uma partezinha, né? Ela vai soltando em doses homeopáticas, né? E teremos... com requintes de crueldade, né? Até porque teremos um São Paulo e Galo, Capelanes, no sabadão, 9h30 da noite. Vai ter jogo, eu vi quarta-feira, é isso? 11 da manhã? 11 da manhã. Porra, é loucura, Eles descobriram que feriado, 20 de novembro era feriado e falaram, ó, arrumamos a solução. Né? Arrumamos uma solução para os nossos problemas. Vai ser um dia inteiro de jogo, impressionante. Ai, enfim, cara. A CBF tentando se acertar aí. Júlia Avelar, né? É Júlia Avelar, diretor exatamente. de competições. Um gênio incompreendido. Esse é um gênio incompreendido. É o seguinte, Capela, hoje tem São Paulo e Bahia, então, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Você sabe que o Rogério é um grande ídolo do São Paulo e um baita de um freguês também, né? São 10 jogos que ele enfrenta o São Paulo e nunca venceu. Então, hoje, em crise no Bahia, né? A gente vai falar daqui a pouco mais disso. Mas o Tricolor Paulista, que não tem nada a ver com isso, apesar de ter essa ligação quase que umbilical com o Rogério Ceni, o São Paulo do Luiz Ubeldia, que volta a contar com Bobadilha, porém deve iniciar o jogo no banco de reservas com Marcos Antônio. Entre os titulares, o São Paulo não terá o Wellington, machucado. E aí fica a pergunta, Capelanes. O Jamal Lewis é o lateral esquerdo à disposição do Zubeldia. Mas será que ele confia no Jamal ou será que ele escala o Lisieiro improvisado na esquerda? Daqui a pouco saberemos, viu, Capela? É, mas é aquela coisa, o Pretzel já vai analisar, se contrataram o cara, tem que colocar o cara pra jogar, né? Eu pelo menos penso assim, contratou por quê? Então se você contratou um cara, você vai ter que improvisar um outro na posição, aí é loucura, né? Bom, e você falou sobre essa sina do Rogério Ceni de nunca ter vencido o próprio São Paulo. Eu não quero te quebrar aí nos números, viu, Duvari, que é muita coisa na nossa cabeça, mas acho que o Rogério Ceni também nunca venceu o Flamengo, por exemplo, né? Ah, tá. Do São Paulo são 10 jogos, tá? 10 jogos, eu acho 10 jogos. Impressionante. 2 empates e 8 derrotas. Impressionante. Lembrando que o Rogério Ceni foi campeão brasileiro comandando o próprio Flamengo, Exato. Mas quando enfrentou o Flamengo, jamais venceu também. Vamos ver se quebra essa sina de nunca ter vencido o Tricolor. Somos da turma Tricolor. É do Tricolor do Morumbi pro Tricolor de Aço. E o Bahia também, tivemos algumas... Bom, gente, eu vou entrar nesse mérito ou demérito daqui a pouquinho para debater com o Pretzel, com o ouvinte também, porque é aquela coisa, a gente não é dono da verdade aqui, mas cada um tem a sua opinião, seu embasamento, bora debater, vamos tentar chegar num consenso. Se a gente não chegar no consenso também tá tudo certo, a vida segue. Agora, do Vale, cenas lamentáveis, né? Patéticas, Meu tudo Deus. bem. O Bahia tá passando por um momento delicado, não digo nem na tabela de classificação, mas pelo investimento feito, a expectativa criada no coração do torcedor baiano, Bahia poderia figurar entre os primeiros colocados da tabela de classificação, e isso não vem acontecendo. Mas espera aí, uma coisa é você
ficar chateado, decepcionado, incomodado e até irritado. Outra coisa é você colocar a máscara do Rogério Ceni num boneco e pendurar ele enforcado nos viadutos da cidade. Arrastar em praça pública. Ou joga por terror ou joga por amor. Até quando o futebol vai ficar na mão dessa cambada de vagabundo? E aí, do Vale? Quero te ouvir em todos esses aspectos Pois aí. é, né, o Capela? Acho que enquanto fica, por exemplo, o torcedor ali protestou, escreveu lá, Ceni burro, time covarde, aí é uma manifestação, né? Mas a partir do momento que você faz um boneco do treinador, eu acho que aí passa a ser uma questão, a imagem é tudo, né, Capelanes? Você passa ali uma mensagem, na minha visão, de ameaça. E acho que não é legal, não. E o próprio Rogério é um cara muito vitorioso no futebol. Um cara campeão do mundo com a seleção brasileira, mesmo como terceiro goleiro, campeão do mundo pelo São Paulo, campeão de Libertadores, o goleiro artilheiro maior de todos. Então eu acho que ninguém deve passar por isso. E é isso, muita pressão. O Bahia dos últimos 10 jogos venceu só 2 vezes. Então é um time em decadência no campeonato, fez um ótimo primeiro turno, mas não aguenta o tranco do segundo turno. E o São Paulo pode abrir uma distância de 8 pontos para o Bahia, que é o 7º colocado. Então hoje, Capelanes, o São Paulo pode praticamente encaminhar uma vaga numa pré-Libertadores para começo de conversa, porque a gente não sabe qual será a configuração final do campeonato com relação aos campeões de Sul-Americana, Libertadores e também Copa do Brasil. Pode virar G9, né, do Vale? Eita, exatamente. Cruzeiro pode virar campeão lá em cima, Galo, tem Botafogo. até corintiano achando que pode ir para Libertadores, já Pior pensou? que pode, né? Pois Até é. outro dia lutando contra o rebaixamento, se a gente tiver aí a abertura de mais 2, 3 vagas, por que não o corintiano não pode pensar em pegar uma pré-Libertadores, né? Pois é, e isso pode, até por isso, Capela, claro que o torcedor ele tem o direito de protestar, mas até dentro dessa configuração, o Bahia pode ser muito beneficiado. Claro. O Bahia pode se garantir numa dessas dentro de um G7, G8. Imagina jogar porque Libertadores hoje do Bahia? Então, aí Não é lembro qual foi a exatamente última esse vez o que o Bahia jogou objetivo. Libertadores do Vale. Exatamente. Não lembro aqui qual foi a última vez. Foi, acho que justamente quando foi campeão brasileiro. Vou até buscar aqui, será? mas Não é nos possível, anos, faz tudo nos isso? anos 2000 o Bahia não jogou a Libertadores. Realmente, eu não lembro qual Nos foi a anos última vez 2000 que o Bahia jogou não jogou a Libertadores. Vou até Libertadores. pesquisar aqui. Eu acho que eu até tinha isso aqui, daqui a pouco eu trago essa informação. Mas é um Bahia de fato muito pressionado, hoje sem o Tassiano suspenso, mas eu acredito que teremos mais mudanças no time do Rogério Ceni. O Rogério, que emulou ali o modo Ceni no último jogo, derrota para o Vasco, soltou os cachorros para cima do elenco, né? Disse que aquilo era inaceitável, a postura do time. Então é um Bahia de fato bem pressionado pelos últimos jogos. Vamos aguardar para entender esse Bahia, enquanto o do Vale vai buscar aí qual foi a última vez que jogou uma Libertadores. Será que foi na década de 80, por exemplo? Porque o Bahia foi campeão brasileiro em 5-9 e 8-8. Cara, será? Eu não lembro, década de 90 o Bahia ter jogado Libertadores, nos anos 2000 tampouco, recentemente também não. Rapaz, boa pergunta, hein? Daqui a pouco a gente coloca essa informação curiosa pra vocês aí. Agora é hora de análise, de opinião. Esses e outros assuntos serão debatidos a partir de agora por ele. Alô, mestre Alexandre Pretzel, tudo bem, Xandão? Boa noite. Tudo bem, Capelanes? Um abraço pra você, pra toda a nossa equipe técnica, esperando um bom jogo hoje, né? O São Paulo tem que dar uma resposta depois de novo, quase 10 dias sem jogar, e ainda lutando, é claro, pra chegar numa fase de grupos da Libertadores. Eu acho que com a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil, mesmo se o Galo ganhar os 2 torneios, aí você já abre um G5, né? Difícil então, ganhar, né, do Flamengo. Mas provavelmente haverá um G5 já definido, então a luta do São Paulo é pela 5ª vaga, junto com o Inter e junto com o Flamengo. A gente sabe que o Galo pode reverter contra o Flamengo, a decisão da Copa do Brasil, é claro, mas hoje tá mais deslocado para que o Flamengo leve a Copa do Brasil, né, Prete? É verdade, 3-1 no primeiro jogo, difícil. Uma diferença bem grande, eu acho que não vira mais. Mas eu também acho que não. Torcida do Galo em casa, esse tipo de coisa, né? Se fizer um gol cedo, basicamente isso, né? Pretzel, em relação a esse jogo aí, eu queria a sua análise agora, sempre contundente, em relação ao que acontece fora de campo, tá? A gente vai entrar nesse debate sem querer misturar coisa que não tem que ser misturada. A pessoa adora misturar política com futebol, mas recentemente nós tivemos aí cenas lamentáveis de bandidos, né? Que se mataram na Fernão Dias. E literalmente se mataram, né? De bandidos palmeirenses e cruzeirenses, certo?
mas os cruzeirenses foram as vítimas dessa vez. Sim, mas já fizeram a mesma coisa recentemente. O Corinthians já fez, o Atlético Paranaense já fez, o Vasco já fez, todo mundo faz. A verdade é essa aí, a gente aprendeu a normalizar, porque aqui é terra de ninguém, aqui ninguém é punido e vida que segue. Aí ontem, sem querer misturar, tem a cabeça de porco, que é lançada e tal. Não dá pra também fazer, nossa, que repercussão, acabou o mundo por causa disso. Mas é mais um elemento que vai fazendo com que o clube possa ser punido. O Ramiro trouxe a informação, o clube pode ser punido por uma imbecilidade do torcedor, por mais que tenha ficado na memória do torcedor corintiano que tenha gostado, o clube pode ser punido. E agora a gente teve aí mais um caso de bonecos com rostos de jogadores e treinador, no caso o Rogério Ceni, arrastados em praça pública momentos antes da bola rolar. O que você pensa de tudo isso, Pretzel? Eu acho lamentável, né? Mas o pior é que o ser humano, ele virou um... Não vou generalizar, mas existe um extremismo muito grande. Muita gente defendendo a cabeça de porco jogada, inclusive jornalista, né? Achando que... Super legal, se né? fosse na Turquia, todo mundo estaria elogiando. Isso. Mas como é aqui no Brasil, é uma porcaria. Mas né? geralmente quem elogia Não, é um quem negócio tá assim, precisando fazer não, média com a sua torcida pra ganhar like. Geralmente é assim. Eu tô sendo cancelado em rede social e podem me cancelar à vontade. Se for pra ser cancelado pelo bem, podem cancelar. Pelo mal, não. Que nem gente que defende estuprador, eu não. Eu sou cancelado pelo bem. E aí tá tudo certo, vocês ficam se mordendo em rede social. Eu quero ser crítico da crítica, mas quem defende esse tipo de coisa, eu acho que tá errado. É só um debate e acho que tem que procurar o rapaz que atirou esse negócio no campo e fazer com que o Corinthians tome uma providência, porque eu duvido que ele tenha entrado com isso na revista. Isso aí já estava lá dentro. Claro. Claramente já estava lá dentro. E ele é de uniformizado ou não? Não sei. Não sei. Eu tava lendo aqui a Lei Geral do Esporte, né? De acordo com ela, que eu não sei se essa lei vai ser colocada em prática, esse torcedor do Corinthians que arremessou a cabeça de porco no campo de jogo na Neoquímica Arena, ele pode pegar de 1 a 2 anos de reclusão. Você acredita nisso? Não. Nem eu. O Brasil... Tem gente que mata e não é presa. Imagina o cara jogar uma cabeça de porco, vai ficar 1 ano a 2 anos parado. O Brasil tinha tudo para ser um país. Você tá circunspecto hoje porque desanima a gente, né? Não, é que viu... Desanima a gente. Quer falar de futebol, de alegria, mas dá um desânimo um pouquinho, né? Não adianta mais a gente ficar... Aliás, eu já sugeri, já que a gente tá no dia 5 de novembro, já perto do verão, para trazer um tonel de gelo aqui e a gente ficar enxugando gelo, né? Claro. É. Aí é mais fácil daí ficar mais alegre o ambiente também em relação a isso. Não que o nosso estúdio não seja bom, mas é essa ironia que eu tô fazendo, porque é simplesmente insuportável. Ontem até eu brinquei com o Capri, né? Não, tem que ver o banimento desse torcedor. Aí eu comecei a rir, né? Banimento não existe, do torcedor. Banimento no Brasil não existe, né? A única modalidade, o único conjunto que é banido no Brasil chama-se povo. O resto tu esquece, né? Até vou dar um exemplo aqui. Recentemente, num jogo decisivo de Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Palmeiras e São Paulo, na Arena Barueri, um torcedor, você é um vagabundo, bandido, safado, entrou com uma faca no campo de jogo, num jogo de crianças. Ele literalmente entrou com uma faca num jogo de crianças, ele invadiu o campo de jogo. Tá preso? Aconteceu alguma coisa? Então você acha que o torcedor, mesmo com a Lei Geral do Esporte, o cara vai ficar de 1 a 2 anos de reclusão porque jogou uma cabeça de porco? E olha, eu quero falar uma coisa aqui. E de novo, não tem problema, podem me cancelar à vontade. Ninguém chuta cachorro morto, não. Podem cancelar à vontade, não tem problema nenhum. Esse cancelamento do bem me faz até feliz. Eu quero cada vez mais esse tipo de gente longe da minha vida e tá tudo certo. Agora, eu acho que isso, Pretzel, abre um precedente gigantesco. Não sou mensageiro do apocalipse, como eu falo aqui. Mas abre um precedente gigantesco que eu tô em alguns grupos de amigos palmeirenses que já falaram assim: tem que devolver na mesma moeda. No próximo jogo entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, tem que pegar um saruê na rua, um gambá, tira a cabeça, esconde, depois joga no campo de jogo. Super legal, né? Por causa da imbecilidade humana, vão ficar matando os animais aí. Vocês são os idiotas, cara. Tá matando animais, é isso aí. Isso aí. E o pior é ver gente da nossa classe... A nossa classe apoiando. Não, mas é futebol raiz, pô. Cara, esses caras não sabem o que foi o futebol raiz. Isso eles não sabem. Geralmente quem fala isso é toda essa nova geração aí que nada conta, mais de 22, 23 anos. O futebol raiz estava presente nas arquibancadas ou cadeiras, né? Sim. Porque com aquelas bandeirinhas, aquilo é o futebol raiz. Coisa maravilhosa, aquelas bandeirinhas, sabe, pretas e brancas. Claro. E o Palmeiras poderia fazer a mesma coisa, verdes e brancas, no Allianz Parque, e segundo a Nina Gagliotti faz.
O Inter pode fazer, o Grêmio pode fazer, o São Paulo, sabe, a volta das bandeiras aos estádios, né? Eu sou de uma época que as bandeiras, elas tremulavam nos estádios e era um negócio, uma imagem... E o Giliotti já falava, as bandeiras estão tremulando, torcida brasileira. Eram imagens maravilhosas, né? Só que os mastros começaram a virar armas, né? Então aí... mas o futebol é chato no Brasil. Sim, tu leva a bandeira, aí deu a primeira briga, tu pega o mastro da bandeira e dá na cabeça de um cara. Isso. E aí, eu vou concordar com isso? Também não, né? Exatamente. A gente aqui é favorável também à festa do futebol, né? Indiscutivelmente. Por exemplo, a Comebol ela tá punindo todo mundo, hein? A punição que deram pro Racing também, né? O Racing vai ter que ficar de portões fechados. O Racing tá na final da Copa Sul-Americana, não vai jogar no seu estádio, consequentemente. É uma vergonha, né? É uma vergonha. É a punição branda que a gente costuma falar aqui, né? A final vai ser em Assunção, exato, né? No Pablo Rojas. Eu sou favorável a sinalizador, a fogos de artifício. Fogos de artifício não, sinalizador acho que é legal no campo de jogo, porque fogo de artifício, infelizmente, pode virar objeto justamente para as pessoas se matarem. Acho que sinalizador não, aquela luzinha. Isso aí eu não vejo nenhum tipo de problema. Agora, a Comebol tá punindo todo mundo à torta e direito só por causa desse tipo de alegria que o torcedor faz, inclusive fora do estádio. Corredor de fogo, isso aí eu sou totalmente favorável. Agora, a Comebol justamente ela tá sendo conivente com o fim da festa do futebol. Foi lindo o que o River Plate fez, foi lindo o que o Racing fez, foi lindo o que o Galo fez. Então, a Comebol tá cada vez mais batendo de frente com os clubes para que eles parem com essa festa maravilhosa. Essa sim é a festa raiz, cada vez menos presente nas arquibancadas do futebol sul-americano. Posso mandar um abraço aqui pro Luiz Pisani. Opa, Pisani, que tá sempre nos ouvindo e ele achou a minha nota pro Hugo Souza baixa. Eu dei 8 pro Hugo Souza. 8 é lindo, hein? 8 é uma grande nota, né? Então eu tava respondendo para ele aqui, obrigado pelo carinho e pela audiência, né? Eu tava vendo aqui uma notícia, Pretzel, aparentemente o Renato Gaúcho não ficará no Grêmio na próxima temporada, né? Tudo indica. É o que estão comentando. É o que estão comentando, né? Aí eu vi que Hernan Crespo, Martim de Michelis, Vojvoda, Tite e Luiz Castro, informação do Diogo Rossi. Ele que trouxe a informação, debate raiz, um abraço pra ele. Não, rapaz, talvez ele acerte, Castro... né? Não, 5 nomes na lista, talvez ele acerte. Ele falou que 5 técnicos estão na mira do Grêmio. Crespo, de Michelis, Vojvoda, Tite e Luiz Castro. Fosse você o Alberto Guerra, quem você contrataria desses 5? Luiz Castro, Tite, Vojvoda, de Michelis ou Crespo? Pô, são perfis diferentes. Totalmente diferentes. Então, é isso que me chama até por isso que eu levantei o debate aqui. Qual é o modelo de jogo que o Grêmio pretende para 2025? Isso é que a diretoria tem que responder primeiro, exato. Né? É um time mais reativo, mais competitivo, então pega o Tite. Né? É um time mais ofensivo, que não dá muita bola pro estadual, Luiz Castro. Só que o Grêmio vai lutar pelo Octa. Claro que sim. E aí? Que seria se igualar ao Internacional na história. Em crise se perder o Gaúcho pro rival, né? Pois é. Então tem que ver aí, né? Eu não acredito nem no Crespo, de Michelis também não acredito. Luiz Castro, segundo Ronaldo Giovanelli, Luiz Castro deve ser nos próximos dias anunciado como novo técnico do Corinthians. Vamos aguardar, ser uma grande contratação, mas uma coisa é fato. Depois do Ramon Dias ter conquistado a vitória ontem na Neoquímica Arena, vai ser duro tirar o homem. Por falar em Timão e por falar em vitória, por falar em Corinthians, vai Timão! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Informações do Corinthians chegando. Repórter Bandeirantes Pedro Ramiro vem com o destaque corintiano. Fala aí, Ramiro, um abraço pra você. Informações do Coringão, Ramiro. Fala, Capela, um abração pra você, um abraço pro amigo ligado na Rádio Bandeirantes. O Corinthians consegue uma vitória importantíssima depois de 15 meses sem vencer um dos seus rivais e depois de quase 4 anos sem bater a equipe do Palmeiras. Portanto, resultado importantíssimo e o Corinthians não teve notícia tão boa hoje, ainda no período da tarde. A Rádio Bandeirantes apurou e trouxe em primeira mão que o André Ramalho, zagueiro do Corinthians, será desfalque por pelo menos mais 3 semanas. O atleta deixou o intervalo de jogo, né? Foi substituído ainda no intervalo de jogo, acabou entrando no meio do caminho ali o Ranieri no lugar do André Ramalho e hoje, em novos exames feitos no CT do Corinthians, ficou diagnosticado que o André Ramalho teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita de grau 2. Essa lesão não configura como a mais grave do músculo posterior da coxa, até porque o Corinthians já teve, por exemplo, o Alex Santana com uma lesão de grau 3. Ele, inclusive, até conversando com algumas pessoas do clube,
o que me foi informado é que é uma lesão de uma recuperação de 3 semanas e que não é tão grave assim. A tendência é que o André Ramalho volte depois da data FIFA, mas preocupa porque o Corinthians já não tem muitos zagueiros à disposição. Para sábado, por exemplo, ainda não sabe se poderá contar com o Kaká. Kaká ainda está no departamento médico, teve uma pancada, uma fratura ali, um problema na verdade, uma pancada na região do quadril e tudo mais, com muitas dores. E esse trauma na região do quadril impediu já de ficar de 2 partidas, né, contra o Racing e também contra a equipe do Palmeiras nessa segunda-feira. Portanto, desfalques importantes para o Corinthians, esses 2 zagueiros. A tendência é que na outra semana o Kaká já volte e o André Ramalho continue no departamento médico do Corinthians. Mas, segundo os especialistas Ramon Dias e também Emiliano Dias, isso não é problema e não preocupa a comissão técnica do Corinthians, a ausência de zagueiros, porque o Timão não tem utilizado o Caetano, né? O Caetano, ele tá de fora das últimas disputas porque não quis renovar contrato com o Corinthians. Inclusive o Internacional tem interesse na contratação desse zagueiro. E aí a tendência é que o Ranieri continue sendo aproveitado ali no banco de reservas, ou que algum zagueiro da base suba para ser aproveitado. O Corinthians recentemente emprestou o João Pedro Choca, né, zagueiro da base, ao Ceará. E acabou não tendo oportunidade de utilizar esse jogador. O Renato pode aparecer no meio do caminho também como um nome a ser utilizado. Então o Corinthians tem essas pendências no setor defensivo, tem boas notícias também, obviamente, envolvendo a recuperação de outros jogadores, como o próprio Kaká, que a gente falou por aqui que deve ficar à disposição muito em breve. E ainda falando sobre DM, o Memphis Depay, um bastidor aí, ele teve uma intoxicação alimentar antes do jogo contra a equipe do Palmeiras, né? O Memphis teve muitas dores no estômago e aí na segunda-feira ele passou por tratamento, não jogou 100% na partida contra o Verdão e por pouco ali não ficou de fora desse duelo contra o maior rival do Corinthians. Apesar disso, comemorou bastante a vitória sob o comando do técnico Ramon Dias, que tem um aproveitamento aí de pouco menos de 50% no Corinthians. Ele segue ainda pressionado, é verdade, não é das melhores a situação do Ramon Dias. O Corinthians ainda nem garante que ele vai continuar para 2025. Pode ser que tente um outro treinador, tente um outro trabalho, mas é fato que o Timão ainda enfrenta algumas dificuldades sob o comando do técnico Ramon Dias, apesar dessa vitória importante. Muita gente pontuando, por exemplo, que o Ramon acabou recuando muito o time, o Corinthians sofreu muita pressão, alguns jogadores não atuaram bem, mas o fato é que o resultado veio, a vitória que era o caso e a necessidade para o Corinthians naquele jogo diante do Palmeiras, acabou acontecendo. O Timão está com 38 pontos e já projeta o próximo duelo no sábado diante do Vitória no Barradão. Depois, quarta-feira, vai a campo, obviamente depois de tudo que tem de acontecer no próprio calendário. No dia 20 de novembro, depois de data FIFA e tudo mais, o Corinthians pega a equipe do Cruzeiro numa quarta-feira, 11 horas da manhã. Jogo aí válido pelo Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro vai jogar sem sua equipe principal, porque a Raposa vai ter de viajar para a disputa da final da Copa Sul-Americana. Ou seja, o calendário que deveria prever esse tipo de situação, comandado pela CBF, acabou não conseguindo prometer isso, porque o time do Cruzeiro vai sair desfalcado dessa disputa, porque vai pensar no próximo duelo de Copa Sul-Americana. Estamos de olho nesse Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço, Capela. Valeu, Ramirão. Um abraço pra você. 8 em ponto, marcou o Quintinal. Pretzel, em relação ao Corinthians, o Corinthians não cai mais, né, Pretzel? A verdade é essa aí. Não, eu continuo com o meu pé no chão, né? Tem que chegar em 45 pontos. Faltam 7 pontos. Próximo jogo contra o Vitória fora. Confronto direto. O Vitória tá jogando bem. Tá. O Vitória tá com 38 pontos, o Corinthians também. E o Vitória tem 2 vitórias a mais. Então é jogo forte. E assim, ó, tá tudo aberto ainda. Pro Grêmio faltam 6 pontos. O ponto contra o Fluminense foi muito importante. Mas vamos lá, sexta-feira tem Palmeiras e Grêmio. Desculpa, só não perco o raciocínio. Que chororou também aquele Grêmio e Fluminense, hein?
Na sexta-feira. Sim. Não, o pênalti aconteceu. Claro, o Bittencourt vai pra claro entrevista do Fábio. coletiva, xinga todo mundo, reclama da arbitragem. Pelo amor de Deus, né? O Fábio saiu errado e fez o pênalti. Exato. Ele é um baita goleiro, mas ele fez o pênalti. Exato, saiu mal. Claro. Então é o seguinte, ó, hoje o Fluminense também. O Fluminense tem um jogo. O Fluminense já jogou, abriu a rodada. Isso. Ele tá vendo todo mundo jogar. Aí sexta-feira tem Inter e Fluminense no Beira-Rio. Abrindo a 33ª rodada. E tem Palmeiras e Grêmio à noite no Allianz Parque. Então é o seguinte, eu acho que todo mundo tem que chegar nos 45, sabe por quê? Porque eu acho que 45 de novo vai ser o número da salvação. Nota de corte. Exatamente. 45. De novo. Então o Corinthians melhorou, venceu o Palmeiras, brecou a ascensão do Verdão, até porque o Palmeiras, se pro Corinthians já praticamente escapou do rebaixamento, por mais que tenha teu pés no chão, Palmeiras agora vai ter que secar pesado o time do Botafogo, hein? Porque o Botafogo pode abrir uma vantagem gigantesca na liderança, hein, Pretzel? Pode, agora tem um detalhe, né? O Vasco, o Botafogo é freguês do Vasco. É. Nos últimos anos até tem diminuído a freguesia, só que a freguesia é gigante. É a maior entre dois clubes grandes no Brasil. O Vasco tem 50 vitórias a mais que o Botafogo. Mas a diferença hoje do time do Vasco com o Botafogo, hoje é grande. O Vasco é muito o limitado, Botafogo né? é favorito, o time do Vasco é fraco. Fraco. Hoje. Tem que, olha, E o Coutinho que não joga? Mais uma vez desfalca. Nono jogo desfalcando. O Coutinho ganhou um jogo em 13. Uma vitória em 13 jogos. E quando ele chegou lá no Band Esportes, o Maurício Barros te mandou um abraço hoje. Grande Maurício, um abraço pra ele. E aí é o seguinte, eu e ele, quando o Coutinho foi contratado e trouxe o Souza e o Alex Teixeira juntos, os parças. O bonde, né? O bonde do Coutinho, a gente falou, vai estragar o time. Vai começar, não sei o que não. Mas por que vai estragar? Vai estragar porque fisicamente é um jogador descontado. E o Vasco estava com um time físico, time coletivo, time forte. Um time que estava operário, com aquele David que se machucou. Estava jogando bem no Vasco. Eu acho ele limitadíssimo. David Verrete na frente, né? David, pra quem não lembra, jogou no São Paulo, no Internacional, no Fortaleza, Vitória, no Fortaleza, Cruzeiro, rodou bastante. Exatamente, se machucou, infelizmente, ligamento cruzado. E aí, o que aconteceu? O Vasco começou a vazar. Começou a ter um time menos rápido, certo? Um time mais lento, um time menos físico e começou a ter dificuldade. Porque não é um time que tem qualidade de atacar, de propor jogo. É um time que joga muito na base, né? Da bola longa e cruzamento pro Verrete. O foco do Vasco é esse, né? Claro que é. É esse que é o foco do Vasco. Aliás, o Lucas Piton tá jogando bola, hein? Tá jogando bola. Quem quer contratar um lateral esquerdo tem que dar uma olhada nele, viu? Porque o Vasco tá em crise financeira. Crise séria financeira. Eu vi hoje uma notícia que um grego poderia comprar a SAF do Vasco também. Marinax, né? Isso. Que é o dono do Olympiacos. Exatamente. E do Nottingham Forest. E sabe quem é que vai ser o homem forte do futebol? Edu Gaspar. Edu Gaspar, que largou o Arsenal, hein? Pra assumir esse conglomerado aí, né? Falar um negócio pra você, tá? Falar um negócio pra você, bicho. Olha, curioso. Se o Vasco realmente fizer essa manobra, esse malabarismo aí, tem tudo pra dar certo, caso seja uma SAF séria, né? Porque a 777 Partners que chegou prometeu muito e entregou nada, né? Não, deixou um rombo financeiro também. Deixou um rombo financeiro. Esse é o problema da SAF. O Pedrinho tá tendo que correr lá pra pagar as contas, viu? Porque a SAF deixou uma dívida, sabe de quanto? 330 milhões de reais. Meu Deus do céu. E num clube já endividado. Exatamente. E aí, se você for agora analisar a SAF do Botafogo, tudo bem, o John Textor, principalmente na temporada passada, fez várias acusações, várias coisas que não se concretizaram, mas não só tá fazendo um time competitivo, não só tá brigando por títulos, como também, Pretzel e ouvintes da Rádio Bandeirantes, atenção, tá pagando dívida do Botafogo. E isso aí é fundamental para a saúde financeira num futuro. E aí, Pretzel? E aí que é como é que é o nome dele? O Durcésio Melo, presidente do Botafogo, nos falou que 500 milhões já foram quitados em dívidas. Até essa semana saiu uma nova informação, que já são 600 milhões pagos da dívida do Botafogo, né? Que ainda faltam 400 milhões, que a dívida chegou a 1 bilhão de reais. Se o John Textor sair do Botafogo o contrato dele é de 10 anos, né? Se ele sair daqui a 7 anos, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, jogando o Super Mundial, certo? E ganhando mais 2 ou 3 títulos e pagando as dívidas, ele vai ser canonizado no Botafogo. Sem dúvida alguma. Se ele conseguir fazer isso, né? Porque qual é o primeiro passo de uma SAF no Brasil? É o pagamento de dívidas. Você separa, você pega a dívida e fala assim, ó, isso aqui fica do lado e começa uma nova modalidade, certo? Isso. Mas eu sei que nessa modalidade eu tenho que ter receita aqui para
quitar aqui, certo? Essa é a ideia, né? Ou pode chegar um investidor, chega um bilionário, não, vou pagar a dívida inteira. Pum, dá um cheque e paga. Ele pode fazer isso também, não tem problema nenhum, mas acho difícil que alguém faça isso. Mas acho que é o primeiro formato no futebol brasileiro que a gente vê de um dirigente que assume e não só fez um time competitivo, tá brigando por títulos, mas tá pagando as contas atrasadas também. Atrasados. Né? O presidente do Césio Mello, aqui em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, a gente botou um trecho aqui. Garrincha no céu, Newton Santos e Textor na terra. É isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso Ele tá mesmo. apaixonado pelo Textor. É. E outra, o Textor tá cumprindo com o que falou e com o que prometeu, né? Exato. Não é olha 777, né? Nossa. Que tá mais pra 171, né? 777. Isso aqui é a realidade, né? 8 e 7, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho o PDV vai colocar a escalação provável do São Paulo, em instantes também teremos a escalação oficial, a bola rola 9h30 da noite, por volta das 8h30, certamente o técnico Luiz Ubeldia, que fica pra próxima temporada, Vale, dá pra cravar isso? Recentemente o Júlio Casares tá sumidinho, né? Quando o São Paulo tá em alto, o Casares tá em todo lugar, né? Apareceu no autódromo. Quer ouvir daqui a pouco o Casares? Apareceu Eu no conversei autódromo. com ele de forma exclusiva. Quero sim, até porque o PDV fez uma cobertura interessante lá na Fórmula 1, vários personagens vale a importantes pena. passaram pelo microfone Bandeirantes, você conversou com o Casares também, né? Exatamente. Eu não, assim, como ele já respondeu muitas e muitas vezes sobre o Zubeldia nos últimos tempos, eu não perguntei sobre isso. Perguntei sobre o Marcelo, perguntei sobre a utilização do Morumbi nas últimas semanas, novo gramado, o fato de São Paulo ficar 50 dias longe de casa. Então o Casares topou falar comigo, então às vezes a gente, claro, acaba pegando no pé de forma justa, porque esses caras desaparecem, mas o Casares foi super solícito, daqui a pouco a gente acompanha. Mas você mandou as perguntas pra ele primeiro? Não. Pra ele já saber as respostas que ele ia dar? Não, pior que não. Foi ali, eu só cheguei e falei, presidente, vamos falar aqui rapidinho. Nenhum assessor do São Paulo ficou atrás fazendo sinal pra você. Chega! Aí que eu falo pra você, cara. Assessor de imprensa devia ter outro nome. Desassessor. Esses caras, quando eles estão sem assessor, eles são muito mais solícitos. Muito mais solícitos. Flui melhor, né? Cara, Uma coisa mais amistosa, né? Eu fui pedir uma palavra pra Raíssa Leal, fadinha. Pô, fadinha, skatista. Skatista. Não, você tá brincando. 5 segundos. Eu vou levantar e vou embora. Eu falei pra ela, fadinha, só responde aqui, fala do que o Medina vai bandeirar. Ela olhou pra mim e falou, não posso falar. Tem que pedir pra ela. Mentira. Tem que pedir pra ela e apontou pra assessora. Aí, cara, eu falei, eu não vou pedir nada pra ninguém, Não, sabe? vem cá, tá falando sério? É sério, eu ia perguntar pra ela do Medina bandeirar. Falei, pô, vocês são dos esportes radicais aí. Eu falei com o Medina ali na hora, andando ali rapidinho, perguntei, pô, legal, tá, não sei o que, beleza. Aí já vi a fadinha, colei nela ali. Ela falou, não posso falar, minha assessora, tem que pedir pra minha assessora. Cara. Então, cara, os assessores, Tá eles são irmão. donos. Eles são donos Meu Deus do céu, dessas figuras, dessas personalidades. Não, tá entendendo que ela é uma criança também. Vamos arrebentar a menina também. Acho que ela tem aqui 15, 16 anos. Eu não estou julgando a fadinha, Não, estou eu sei julgando que a não, eu sei assessora. que não. Que imagina o terrorismo que essas Claro pessoas não que fazem. Sim, claro que sim. É que eu tô imaginando, quem tá ouvindo você deve estar falando assim, essa menina é uma idiota, uma imbecil, uma criança sim, que... não, coitada. Mas não é isso. Às vezes ela tá sendo uma lavagem cerebral tão Isso. grande na cabeça de uma criança que, olha, não fala com ninguém, pode prejudicar sua imagem, Isso. qualquer coisa que você fale e se coloque, você pode virar contra Exatamente. você. Então a menina, ela fica naquela situação. Não tô passando pano pra menina, não. Se ela tivesse personalidade também, podia falar, não, peraí, o cara tá me perguntando uma coisa nada a ver. Assim, mas é que super também não dá tranquila. pra exigir, talvez com 16 anos, alguma coisa Exatamente o que eu ia dela, falar. né? Agora, aí a assessora falou que você também nem foi atrás. Não, Ela eu nem tem que ir também. Porque ela tava sentada porque na mesa ali. Depois, quando não tiver espaço pra falar de esportes radicais, Isso. vão ficar mamando aqui, ó. Exatamente. Chupando o dedinho aí, pedindo, implorando aqui. Exatamente. Então, nossa, cara, eu nem fui atrás. Mas isso é legal porque esses caras, às vezes, quando eles estão longe do ambiente do futebol, eles são muito mais solícitos. Tem razão. Eles são muito mais solícitos. Tem toda razão, tem toda razão. Então, você quer ouvir o Casares? Mas você não teve que mandar as perguntas antes pra ele mesmo, Zero, né? zero. Tranquilo. Tava soltinho, Fora do microfone, você não falou, vou perguntar isso, Zero. né? Nenhum assessor também. Zero. Tá bom, E eu posso legal, falar, claro. inclusive entrevistei o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, e também foi freestyle, entendeu? Então, Freestyle. assim, nessas horas os caras, eles são... Uma coisa tão simples, né, cara? Muito que a gente simples. não consegue mais fazer hoje em dia, Não, é né? absurdo. Você E vai a na zona Fórmula mista 1 do Morumbi, velho. Tem Isso, 300 exato. pessoas atrás de você. E aí, o que você achou do jogo? Não pode perguntar isso, velho. Não pode perguntar o que achou do jogo. Não tem que falar o que ele achou do jogo. É assim que funciona, E a gente. A Fórmula ditadura. 1, querendo ou não, esse paddock da Fórmula 1, é o terceiro ano que eu vou, acaba sendo um espaço
um dos mais livres que a gente tem pra atuar, por incrível que pareça. Vou te contar uma história bem rapidinho, eu quero ouvir o Casares. Eu fiz aqui na Rádio Bandeirantes acho que 5 ou 6 coberturas de Fórmula 1. E é super legal, justamente por isso que você trouxe de bastidor aqui. Você fica no paddock, ainda mais a Band, que tem o direito de transmissão. Então você tem praticamente livre acesso. Você consegue ir pra lá e pra cá. E, pô, desde sempre, até quando a Band não tinha TV, não tinha o direito de transmissão, já fazia uma baita cobertura, pra não falar outra coisa aqui em respeito ao ouvinte. Agora que tem, pô, você fica aí 1000 horas no ar com conteúdos, repórteres rodando, uma equipe de mais de 100 pessoas no autódromo. Foi uma coisa maravilhosa, histórica, indiscutivelmente. E eu lembro que uma vez eu tava no banheiro, numa cobertura, aquelas lá que começam a cobertura que começa, sei lá, 6 horas da manhã e vai até o arroz secar, né? Até depois do arroz secar, o arroz fica até preto na panela. E aí eu tava no banheiro, fui fazer lá um xixizinho, a verdade é essa aí, peguei, fui lá, de repente encosta um cara do meu lado, e aí eu não vou ficar olhando pro lado, né, também, né? Mas encostou um cara, eu vi que era um cara, né, imponente, sabe, quando chega com aquela aura e tal. Aí eu peguei e só olhei pro lado, quando eu olhei eu fiz... Hamilton. Rapaz... Não na mesma cabininha, né? Mas a gente tava no mictório, aí eu tava num e ele tava no outro. Com uma divisão entre a gente, infelizmente, né? E aí eu peguei, olhei, fiquei meio constrangido, mas eu falei, velho, não posso perder essa oportunidade de, porra, entrevistar o Hamilton, né? E aí eu peguei, falei, pô, Lewis, não é o momento mais propício, ele já começou a rir, tá ligado? Foi, pô, sou repórter aqui do Brasil, posso te fazer 2 perguntinhas? Ele, posso só lavar a mão? Primeiro foi, pô, claro, cara, minha primeira pergunta foi literalmente dentro do banheiro do cara lavando a mão. E aí ele respondeu, saímos do banheiro juntos, quase que de mãos dadas, e aí eu acompanhei ele até o paddock, e depois quando ele vai entrar, né, também você não pode entrar no carro do piloto, né? Aí chegou um determinado momento que ele pegou e parou e respondeu e me atendeu numa boa. Hoje pra você conseguir falar, velho... Nossa. Você lembra um jogador de São Paulo chamado Thales Costa? Sim. Revelado pelo São Paulo. Eu não sei onde ele tá hoje. Tá na Ucrânia. Ele tá na Ucrânia. Thales Costa deu uma assistência uma vez. Eu tava como repórter de campo, quando eu ainda era repórter aqui na rádio. E ele deu uma assistência, cruzou a bola. Eu não lembro quem que fez o gol de São Paulo. E aí, na zona mista, eu quis colocar escuta nele pra ele bater um papo com o Milton Neves. Falei, porra, pra um moleque de 17 anos, tá começando agora, é legal ouvir o Milton, trocar uma ideia, ouvir o gol que ele deu assistência, né? Se você visse o que a assessoria do São Paulo fez aquele dia, irmão, eu juro, eu falei, vou apanhar aqui. Porque parecia que eu tava cometendo um crime. Ninguém quis falar com o moleque na zona mista. Eu era um dos últimos, porque eu fiquei justamente numa posição estratégica. Quando todo mundo conversar com a rapaziada, eu tento pegar aqui algum jogador pra bater um papo de 3, 4, 5 minutinhos pra ouvir o gol, trocar uma ideia com o Milton. É um absurdo, só você é o espertão, onde já se viu. Nossa. Então assim, cara, é um desserviço, é uma desassessoria, não todos, é claro, mas uma parte que realmente atrapalha e incomoda. Mas lembrem-se que a vida não é eterna aí. Quando vocês saírem daí, daqui a pouco vocês vêm tudo com o dedinho na boca aqui, pedir também pra poder voltar pra esse lado. Então vamos dar uma segurada aí, rapaziada. Vamos lá, Duval. É isso, vamos lá. Vamos ouvir então o presidente Júlio Casares, que atendeu a reportagem da Rádio Bandeirantes. Só uma perguntinha sobre São Paulo. O Marcelo interessa a vocês ou não? É um grande jogador, não tenha dúvida nenhuma, cara internacional. Mas nesse momento nós não temos o interesse ao Marcelo, não é algo que nós discutimos. Nós temos que pensar numa linha de raciocínio que o São Paulo vai fazer investimentos dentro da sua possibilidade. Agora, ele é um grande talento. Se a oportunidade aparecer dentro das nossas condições, será avaliado. Mas por enquanto não tem nada. Ontem o gramado do Morumbi passou por um teste, presidente, o novo gramado, mas com chuva. Acha que isso pode atrapalhar um pouquinho ou não? Não. Isso é uma celeuma. O gramado foi totalmente recuperado. Nós já tínhamos um compromisso com o antigo patrocinador que eles usariam. O São Paulo faz do gramado do estádio uma grande receita anual que une entretenimento, leva o público do estado e traz dinheiro com shows e outros eventos. Isso não estraga. Na verdade, foi até uma acomodação da grama para que a gente consiga ter simulações de jogos, que na verdade é uma simulação. Os jogadores que estiveram lá hoje são jogadores super amadores. Então foi uma simulação que, segundo o Maurinho, que é o nosso grande expert em gramado, até é bom. E agora com a chuva, nós vamos esperar que essa semana tenha um sol maravilhoso, para que quando o São Paulo jogar com o Atlético Paranaense, a gente entregue aquele tapete que todo mundo conhece com excelência. Na verdade, o São Paulo, ele está aberto a Live Nation com eventos, pequenos eventos. O Morumbi tem que fazer receita, ele tem feito. E ainda bem, para que o São Paulo continue na reconstrução de forma saudável, sustentável e com time competitivo. 50 dias, né, presidente? Longe do Morumbi, né?
Ah, mas é normal, nós jogamos só 2 jogos fora. Nós jogamos em Brasília e ganhamos. Jogamos em Campinas e ganhamos. Não houve prejuízo. Fizemos até de forma planejada dentro da data FIFA. Olha, o São Paulo, ele olha. Quantos jogos tem, por exemplo, o nosso concorrente, que é o Palmeiras, que é uma grande instituição. Eles nem jogam muito lá. Faz parte dos tempos modernos. Tem estádio por aí que gostaria de ter uma Live Nation de shows, porque é receita. Então o São Paulo não prejudicou o seu calendário, pelo contrário, o São Paulo consegue atrair público, bilheteria e muito evento que enaltece o São Paulo no Brasil e fora do Brasil. Obrigado, presidente. Tamo junto, parabéns pela transmissão. Aliás, Capela, pegando carona nisso, hoje a Live Nation confirmou os 2 shows do Oasis, exatamente daqui a um ano, 22 e 23 de novembro, os 2 shows do Oasis que retornou. É uma das principais turnês do próximo ano, que começa na Europa e depois passa justamente por América do Norte e América do Sul. 22 e 23 de novembro, o Morumbi receberá então o Oasis. Por enquanto, os 2 únicos shows do Brasil do Oasis confirmados pro Morumbi em novembro de 2025, viu, Capela? Curte um Oasis do Nossa, Vale? demais. É da hora, né? Demais, absurdo. Eu gosto também. Eu acho que assim, pra mim, não é uma banda... Não tô falando que é melhor ou pior. Eu acho que ela não é aquele ânimo como um Coldplay da vida, né? Que joga a galera pra cima, mas tem umas músicas sensacionais, né? Nossa, eu acho Nunca fui espetacular. no show do Oasis, cara. Eu Você já também, foi? tô bem na expectativa aí. É, sensacional. Demais. Pô, e o gramado do Morumbi é uma brincadeira, né? A verdade é essa aí. O gramado do Morumbi é um tapete... É algo maravilhoso, vamos ver como que fica depois, né? A questão é a seguinte, o São Paulo teve ali o Morumbi cedido ao Bruno Mars por 6 datas. Isso danificou muito, o São Paulo reformou completamente o gramado. Mas no sábado, muita gente criticou o São Paulo, porque o São Paulo fez um evento, cedeu o Morumbi pro antigo patrocinador, a Sport Bet Show. Então, o antigo... Sporting Bet. Sporting Bet. Yo. É, que é aquela que estava antes da Superbet. Isso. Essa antiga patrocinadora de São Paulo fez um evento lá. Foi o primeiro teste do gramado e choveu muito no sábado. Então muita gente ficou ali, pô, mas como que volta e volta para um evento amador e tal? Foi por isso que eu perguntei pro Casares e ele disse assim, não, foi uma coisa assim tão pouca com relação ao que foi utilizado o gramado, que não deve ter absolutamente nada de influência pro jogo de sábado contra o Atlético Paranaense. Mas muita gente questionou, pô, ficou ali 50 dias sem, reformou o gramado e num dia de chuva o antigo patrocinador utiliza o gramado? Então foi meio que essa questão que eu abordei com o Casares. Maravilha. Bom, eu não sei se você já chegou a conversar com o Maurinho que é o dono do Morumbi, né? Às vezes a gente pode até dar uma ligada pra ele pra poder entender sobre a real situação do gramado, mas posso falar bem a verdade, Pretz? Eu não lembro qual foi a última vez que a gente chegou um dia aqui na Rádio Bandeirantes e criticou o estado do gramado do Morumbi. Não lembro. O Morumbi é muito bom. Não lembro. O Morumbi é o estádio pago, o estádio do São Paulo. Não é da prefeitura, não viu, é da gente? prefeitura. Já deram o terreno pro Morumbi. O Morumbi é um grande estádio, certo? Que tá bem conservado, reformado em algumas partes. O Morumbi tá bonito. Aproveitou a Copa América também, do que teve no Brasil recentemente, para reformar o placar eletrônico. É verdade. E a iluminação estava precária. O Morumbi hoje é o estádio de primeiro mundo. Sem dúvida. Ah, mas não tem cobertura, é só olhar. Tem vários estádios no mundo inteiro que, não existe cobertura. Sem dúvida. No mundo inteiro. É verdade. Claro que seria melhor que tivesse, né? Porque ontem eu estava vendo um jogo de futebol americano, né? Aí o pessoal no frio e na chuva, né? Também não pode levar guarda-chuva lá, né? Antigamente a gente podia levar guarda-chuva. Sim. Aí todo mundo molhado. Eu não gosto de me molhar, eu acho um saco me molhar, né? Não Então, gosta de chuva, irmão? Não, chuva eu gosto, mas não em mim. Não gosto de tomar chuva. Eu gosto de chuva nas represas, chuva na plantação. Os reservatórios. Na vegetação, claro. Né? Chuva é vida, irmão? Chuva é vida, mas não em cima de mim. 8h19, vamos fazer o seguinte então, primeira pausa aqui no Concentração da Bandeirantes. Deixa eu mandar um forte abraço aqui pra galera que participa rapidinho. Bruna Ferreira, Gubiani, Gilmar Li sempre com a gente. Takahashi Edson tá por aqui também. Matheus Busquet, o Domingos, o Júnior Zuliani fala assim, Capela e Pretzel, dia 15 de novembro, centenário do 15 de Jaú. Fundado 15 de novembro de 1924. Um abraço pra toda a galera do Galo da Monarca. Um abraço a José Maia. Né? Grande José Maia. Quem nasce em Jaú é jauense ou jauense deve ser, né? Ah, eu acho que sim, velho. É o maior jauense que eu conheço. Né? Acho que é o único que você conhece também, né? Nosso ouvinte, viu? Tá sempre nos ouvindo. Grande José Maia. Fiz vários jogos com ele. Maravilhoso, eu também, maravilhoso. Grande Maia, jauense, né? Matos Filho, um abraço pra você. Shake do Petróleo tá aqui com a gente também, ó.
Val Williams Araújo, muito obrigado aqui, tá rachando o bico com a história do Hamilton. É verdade essa história aí, viu, gente? O Carlos Campos, José Melo, Givanildo Oliveira, o Fernandinho, toda a galera que manda mensagem pra cá, participa e interage no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Capela, uma vez encontrei o Ari Toledo do banheiro de uma choperia aqui em Piracicaba, adivinha? Pedi uma piada, ele contou. Eu não entendi nada, mas dei muita risada. KKKKK até hoje. Grande, uma lenda Ari Toledo, hein? Ari Toledo, uma lenda. Ele faleceu recentemente, mas tem um vídeo dele com o Jô Soares, viu? Onde ele passa 6 minutos só falando com a letra F. Já chegou a ver esse vídeo? Já vi, claro. Isso aí viraliza toda hora, aparece. Negócio maravilhoso. Espetacular. Um gênio, né? Um gênio do humor. O Chico Anísio fazia com a letra C. No espetáculo que ele dava. Esse eu não vi. O Chico Anísio fazia com a letra C. Esse eu não vi. E o Ari Toledo fez com a letra F. Esse eu não vi. A gente vai reproduzir isso no apito final, viu, gente? Vamos colocar essas coisas aí pra gente poder relembrar um pouco da memória no apito final, no pós-jogo da Rádio Bandeirantes. Marcelo Ferrari de Santos, Santista da Nata. Santista tá feliz da vida, né? O Santos já praticamente garantiu o seu acesso pra próxima temporada. Clarice Nicolini Valinhos, mande um abraço pra mim. Um abraço, boa noite, beijão. César Góes de Araraquara, uma pena o desrespeito contra o animal em si, né? Mas parabéns ao meu amado e querido Corinthians. Bom trabalho a todos, boa noite. Muito obrigado a você e a todos que participam conosco no Concentração da Bandeirantes, que volta daqui a pouquinho, já, hein? Tem São Paulo, tem Bahia. Vale vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. Até já! Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br e conheça as regras não escritas da sua torcida. A maior goleada da história da Copa Libertadores da América aconteceu em 1970, com Peñarol do Uruguai atropelando o Valência da Venezuela por 11-2. Já o time brasileiro que fez o maior placar na história da competição continental foi o Santos, em 1962, passando por cima do Cerro Porteño por 9-1. O seu jeito de torcer na Conmebol Libertadores deixa um legado eterno. Por isso, na reta final da competição mais importante da América, a Mafre decidiu eternizar a sua maneira de vibrar pelo seu time do coração. Acesse torcida.mafre.com.br e confira o manual das regras não escritas da nossa torcida. Qual é a sua? Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O Brasil está perto de implementar novas regras para as bets, promovendo um ambiente seguro para todos. E o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável defende esse mercado ético, guiado por práticas conscientes e onde a proteção ao apostador seja prioridade. Algumas iniciativas já estão em vigor para combater o uso abusivo e comportamentos de risco. Entre elas, o bloqueio de cartões de crédito para pagamentos de apostas. Mas vem mais medidas importantes por aí, a partir de 1º de janeiro, como o reconhecimento facial de quem joga. Os apostadores também poderão estabelecer parâmetros nas plataformas de bets, definindo limites máximos de tempo para jogar, assim como tetos de perda financeira. Essa regulamentação representa um compromisso concreto com o jogo limpo, proporcionando mais segurança para apostadores e gerando recursos para a economia e para o esporte. E jamais custa reforçar: para jogar tem que ter regra. Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Brasil!
Aqui é Gel do Vigor. Eu queria lembrar a todos que dias 13 e 10 de novembro tem Enem. Leve caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Traga sua confiança também, porque o Enem pode mudar a sua história. Confira seu local de prova na página do participante enem.inep.gov.br/participante. E não se atrase. Fé no Brasil! A gente tá no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Concentração. 8h26, estamos de volta. Daqui 3 minutos sai a escalação do São Paulo, sai a escalação do Bahia. Daqui a 3 minutinhos você vai conferir com o repórter Bandeirantes Paulo do Vale. Em instantes, tudo pra você de Bahia, de São Paulo. Vale e vale muito, hein? Vale e vale demais. São Paulo volta a campo depois, como falou muito bem o do Vale, depois de praticamente 2 semanas, Tricolor volta a campo diante do Tricolor de Aço e depois o fim de semana na reestreia do Morumbi com o seu gramado novo. Aí sim, teremos um jogaço. Hoje, Bahia e São Paulo, sábado, 9 da noite, São Paulo e Atlético Paranaense. Por falar em jogaço, a gente quer colocar você na cara do gol. Então, a partir de agora, ouvinte da Bandeirantes, eu quero todo mundo, já pegou o telefone na mão? Telefone na mão, bonitinho, na manteiga, gostosinho. Vamos fazer o seguinte, o Laboratório da Lírios está procurando por 100 pessoas que vão iniciar o teste. Você que tá meio ressabiado, tá desconfiado, não acredita lá em muita coisa que você ouve, nós da Rádio Bandeirantes confiamos na credibilidade do Laboratório da Lírios e o Hora Pronob está à disposição para você que ligar agora. Vai ganhar presente, vai ganhar desconto, vai ter ligação gratuita em todo o Brasil, entrega no Vasco para você, para quem ligar agora. 0800 787 3030, porque o negócio é o seguinte, meu chapa. O tempo vai esquentando, tá chegando o verão daqui a pouquinho, a gente vai sentindo mais inchado, fadigado, toda vez é assim, é ou não é? Então hoje o GG tá aqui e ele vai nos alertar sobre a importância do Hora Pronobis nessas situações, porque agora, GG, o Hora Pronobis, além de ser uma maravilha, ele é solúvel. Tudo bem, GG? Boa noite! Fala, Capelas, boa noite pra você também, boa noite pra toda a audiência da Bandeirantes. É isso, rosto inchado, perna inchada. Outro dia eu fui ao correio aqui e aí a moça falando pra colega de trabalho: ai, a minha avó pediu pra eu usar o Hora Pronobis porque ela sempre usou. E aí acaba com esse inchaço, que eu fico aqui muito tempo sentada, meus pés estão parecendo... Lá no interior, não sei se você sabe esse termo, Capelas, o pessoal fala assim, o pé tá parecendo um pilão. Um pilão é um negócio que você usa pra... É um negócio que você usa pra pisar café e ele é muito... Ele é grande, né, cara? E aí o que acontece? A pessoa ali comparou o pé dela com um pilão de tão inchado que tava. Então, quando você usa o Hora Pronobis, ele melhora a circulação, acaba com esse inchaço. E por falar em inchaço, o Hora Pronobis da Lírios, ele também tem a função detox, né? Ele faz uma faxina no nosso organismo. Não é que ele é um emagrecedor, mas ajuda você, inclusive, até a emagrecer, porque acelera o metabolismo. Mas esse Hora Pronobis também, ele é tão fantástico, porque ele age diretamente no foco da dor. Então, se você é do tipo que o tempo todo tá reclamando de dores, né? Inflamação, você que tem aquela dor no ciático, aquela dor no quadril, aquela dor que limita a sua vida, o tanto de coisa que você fala assim, pô, queria tanto fazer e não posso, por quê? Tenho dor. Então o Hora Pronobis tem a curcumina, o Hora Pronobis tem o magnésio para você dormir melhor, tem a vitamina C para você blindar o seu organismo e não ficar doente todo dia, resfriado, gripe, às vezes você marca um casamento, um passeio, uma viagem, já fica com aquele medo, né? Se o tempo virar, aí ataca a rinite, a alergia, aí não sei o quê. Quando você usa o Hora Pronobis, você fica mais tranquilo, porque ele blinda o seu organismo. Tem ferro, tem fibra, regula o intestino, prisão de ventre. Para quem sofre com isso, ele é maravilhoso. E é natural, meu amigo, não é um remédio. Você pode usar todo santo dia, Capelas. Sem dúvida, GG. Eu tava até conversando com o Pretzel aqui, porque eu não tô normalizando minhas dores, não. Comecei a tomar Hora Pronobis, melhorou demais. Comecei a fazer também fisioterapia, daquela soltada, aquela relaxada. Gente, goste de você. Ame você, comece a preservar
a se conhecer, a se gostar. E olha, gente, evitar de fato qualquer tipo de problema de saúde, normalizador. Isso aí é coisa do passado. Quem tá com dor aí, não consegue abaixar, brincar com o filho, com a filha, correr, jogar uma bola, dia seguinte você acorda todo estourado que nem eu. Eu jogava bola aí de quarta-feira, quinta-feira, acordo no dia seguinte não consigo nem andar. Então minha vida mudou depois de começar a tomar o Ora Pronobis da Lírio Suplementos. E quero tomar meu shot de Lírio Suplementos aqui, de Ora Pronobis contigo aqui, viu, GG? Por sinal, eu quero presente, eu quero alegria, eu quero ligação gratuita, eu quero entrega no Vasco pro nosso ouvinte. Dá pra fazer um precinho, camarada, pra todo mundo começar a pelo menos iniciar. Dá uma chance pra você. 0800 787 3030. Dá uma chance, GG, me ajuda! Ó, os 100 ouvintes que ligarem agora vão ter essa chance, com 75% de desconto, para você iniciar o tratamento, 75% de desconto, ganha um relógio e ganha também um massageador. Você chega em casa, às vezes aquela dor muscular, faz essa massagem, a dor vai embora na hora. Então, ó, massageador, tem o relógio Smartwatch, que é aquele relógio que você marca passos, batimentos cardíacos, monitora o sono, e os 75% de desconto. Frete grátis, não paga ligação, divide em até 12 vezes no boletim. Então liga lá, 0800 787 3030. 0800 787 3030, Capela. Grande GG. Quando você vem pra cá pra gente tomar um shotzinho shot de lírios, ou beber o laboratório, né? Um shot de Ora Pronobis, hein, GG? Semana que vem, beleza? Semana que vem a gente combina. Mas não me abandona não, GG. Semana que vem quero tomar um shotzinho com você, gostosinho, mostrar pro ouvinte que a parada é show de bola. Pode ser? Pode ser, semana que vem eu tô aí, eu vou te falar o dia no WhatsApp, tá? A gente combina. Então tá bom, você tá demais com esse topete, GG. Você vive grande fase. Um abraço, GG! Tamo junto, irmão. Um abraço. Ficou feliz onde, GG, com seu Corinthians? Ficou feliz, né? Ah, cara, vou falar pra você, viu? Eu nem dormi direito, foi maravilhoso, a sensação, uma adrenalina. Olha, foi como se fosse um título realmente, foi incrível a vitória do Coringão ontem. Ei, GG, fazia tempo que o Coringão não ganhava do Parmeira, hein? Fazia tempo, hein? Mais de 3 anos, hein? É, não tá Por isso que tem que comemorar, a nação corintiana. Você tem toda a razão. Valeu, GG, bom descanso pra você, irmão. Um abraço, valeu, Grande GG, o carisma do Brasil, é isso aí. Mestre Pretzel, é o seguinte, falamos aqui de Corinthians, de Palmeiras, eu quero escalar primeiro o São Paulo para trazer destaque do Palmeiras daqui a pouquinho. Escalando São Paulo Futebol Clube no ar. E aí, do Vale, o São Paulo, novidades, Tricolor depois de mais de 2 semanas, o meu dia mudou o time, como é que tá? Como era o mundo antes, né, do São Paulo ter entrado em campo a última vez. Como era o mundo antes, hein? Muita coisa mudou, hein? Impressionante. Até cabeça de porco rodou pro estádio, verdade. Ó, é o seguinte, quase Capela. um novo presidente já nos Estados Unidos, né? Exatamente. Daqui a pouco tá mudando de presidente e o São Paulo voltando a campo depois de 10 dias. Olha, Capelanes, tem uma boa aqui, viu? Opa, vamos lá. Arboleda barrado por Zubeldia. Que isso, barrado, bicho? porque o São Paulo não vem de uma sequência de jogos, então não tem desgaste, não tem jogador poupado. Lembra o que o Arboleda fez contra o Criciúma, né, Capelanes? Deu bug no FIFA, né? Deu bug quando você tá jogando videogame, aí o Arboleda vai chutar, dá um bug. Nem o Everton ontem, né? Exato, o pessoal deu dos Desimpedidos fez lá a arte dele correndo o campo inteiro. Aí o bug do FIFA. Pois é, o bug do FIFA tira a Arboleda do time. Fica no banco de reservas Sabino, titular, forma dupla de zaga com Alan Franco. A outra novidade no São Paulo é Ferreirinha na vaga de Eric. Tricolor paulista definido com 23 Rafael, 2 Igor Vinícius, 28 Alan Franco, 35 Sabino, 3 Jamal Luiz, 16 Luiz Gustavo, 20 Marcos Antônio, 10 Luciano, Lucas Moura camisa 7, Ferreirinha 47 e Caleri camisa 9. Repeteco do Tricolor do Morumbi. Alô, Paulo Vale, o São Paulo entra em campo daqui a pouquinho, em menos de 1 hora, 9h30, a bola rola, 9 da noite, o Canhão assume. Com Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino Jamal, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Luciano, Lucas Ferreira e Caleri. Maravilha, tudo definido. Daqui a pouquinho o Tricolor de aço, mas o Tricolor do Morumbi, Pretzel, tá definido. Arboleda barrado, Sabino que vinha jogando bem, é o titular do time, Pretzel. O Arboleda errou aquele lance no gol do Criciúma contra o São Paulo, né? Que ele furou em bola. E assim, ó, ele errou na questão técnica. Porque ele não foi atrapalhado pela chuva ou pela bola que parou numa poça d'água, porque ele escorregou, não. Ele errou o chute dentro da pequena área. E aí o Criciúma fez o gol.
Então, por esse lance e por uma atuação muito ruim, acho que eu dei nota 4 para ele, 3 ou 4 dei para ele. Também porque ele jogou muito mal. O Alan Franco carregou ele nas costas. Aliás, o Franco é o melhor zagueiro do São Paulo na temporada. Sem dúvida. E um dos melhores da Série A do brasileiro. E aí o Zubeldia agora deixa o Arboleda de fora. Achei bem coerente, né? E a entrada do Ferreira também. Era titular até se machucar. 3 atacantes, vai pra cima do Bahia. E o Bahia bem ofensivo. Acho que a gente vai ter um jogo de muitos gols, né? Apesar de eu achar que vai ser só 1-0 pro Bahia. Bom, Jamal joga, Pretzel. Havia uma expectativa, talvez até o PDV trouxe, que poderia o Lisieiro ser improvisado não, né? Ele já jogou de lateral esquerdo muito tempo, na base também, sabe jogar por lá, mas hoje é um cara mais de meio campo. E aí, o Jamal entra em campo, hein? O Jamal Você não gostou dele, né? Não, foi muito mal. Ele só foi mal, não teve o já, né? Só teve o mal contra o Criciúma, né? Agora, eu queria ver, eu queria ver ele um pouco melhor, né? Foi só o primeiro jogo também. Acho que a gente tem que ter calma, né? O cara que jogou Premier League, baita cartaz e tal. Jogou Premier League, jogou no Watford. Jogou no Newcastle, acho, um tempinho, né? Pouco tempo, mas jogou. Então é o seguinte, ó, vamos ter calma, mas que a primeira impressão, de vez em quando a primeira impressão, ela causa consequências. Ela deixa resquícios, né? A primeira impressão foi muito ruim. Mas o Zubeldia tá colocando ele como titular de novo. Não sei se o PDV concorda, mas eu ouvi um papo do Lucas Esteves no São Paulo. Lembra aquele cara que foi base do Palmeiras? Está no Vitória. 24 anos, está fazendo um campeonato muito bom, jogando no Vitória. Sim. Né? Que ele poderia ser reforço do São Paulo com a saída do Wellington, né? na lateral esquerda. O que você acha, PDV? Eu acho um jogador que não tem o tamanho do São Paulo. Eu confesso que eu não tenho informação, Pretzel. Vi alguns jogos do Lucas Esteves, vem dando conta do recado, né, no Vitória. Mas o São Paulo ainda não especula, pelo menos publicamente, né? Até a gente ouviu agora há pouco o Casares perguntar a respeito do Marcelo, no primeiro momento também não. Eu acho que o Lucas Esteves está mais no perfil do São Paulo para 2025 do que o São Paulo imagina, do que o próprio Marcelo, né? Me ajuda com uma coisa, o Lucas Esteves foi aquele jogador que entrou num jogo da Copa do Brasil contra o Santos em 2015 e quase fez um golaço. Não é esse, né? Não é esse, não é o mesmo cara não, né? Certeza? Tá com 24 anos, em 2015 ele tinha 15. Então não é o mesmo cara, não, né? É o mesmo cara. Falando em lateral jovem... Quem que era aquele cara? Vocês lembram dele que eu tô falando? Eu não tô conseguindo lembrar agora. Entrou... Na final da Copa do Brasil? Na final da Copa do Brasil. Eu lembro do gol que o Nilson perdeu do Santos. Sim, não, foi no jogo de volta que entrou. Na volta. Pega pra mim, né? Porque é o mesmo nome, se eu não tô equivocado, tá? Botando o nome na cabeça. Fala aí, Duval. Falando em lateral jovem, aí sim uma situação que o São Paulo deseja é o Souza. Souza, lateral esquerdo do Santos. Bom, hein? Souza, lateral esquerdo. O único cara que não gosta dele no Santos é o Carille. É verdade. Lucas Taylor, boa. Lucas Taylor. Jogou no Guarani. Confundi. Lucas Taylor, ele mesmo também. Lembro dele. Entrou fazer uma fumaça tremenda, prometeu uma barbaridade, mas realmente não entregou aquilo que prometeu. Você lembra do Roberval Taylor? Claro que... Nossa. Personagem do Chico Anísio. Por falar nisso, gente, atenção. São Paulo definido, já escalado pelo do Vale. Eu quero saber como é que vem o Bahia. O Pretzel já trouxe aí, ó. São Paulo vem ofensivo. E o Bahia? Somos da turma tricolor. Somos a voz do campeão. Como é que vem, hein, do Vale? Esse Bahia é ofensivo ou não? Olha, o Bahia, o Rogério criticou muito o time depois da derrota pro Vasco, mas é um Bahia só com 2 alterações, Capela. Uma forçada porque o Tassiano tá suspenso e a outra por opção. E justamente no ataque, o Bahia tem uma nova dupla de ataque formada por Ademir e Luciano Rodrigues. Portanto, o Tassiano suspenso já não pode entrar em campo. E o Everaldo começa no banco de reservas. Então o Bahia com 2 novidades. Ademir e Luciano Rodrigues formam a dupla de ataque. Escalado com Marcos Felipe 23, Santi Arias 13, Gabriel Xavier 3, Canu 4, Luciano Juba 46, Caio Alexandre 19, meia dúzia para Jean Lucas, 10 Everton Ribeiro, 8 Cauli, 7 Ademir, 17 Luciano Rodrigues. Capela. Bahia, Bahia, Bahia. Até outro dia, o time do Vitória era praticamente uma filial do Corinthians, né? O trio de ataque era Janderson, ex-Corinthians, Mosquito, ex-Corinthians e Esveraldo, ex-Corinthians.
Ex-Veraldo não, no caso, Everaldo, ex-Corinthians, né? Pra te ajudar. Diga lá. O Janderson, esse era do Botafogo. Não jogou pelo Corinthians? Não, o do Corinthians tá no Ceará. Sim, mas não jogou pelo Corinthians? Esse aí não teve uma passagem? Esse é o do base do Botafogo, lembra? Lembro. Centroavante do Botafogo. Não chegou a passar passado. pelo Corinthians aí? Não, acho que não. Não? É o outro que jogou no Ceará. O baixinho, carequinha, tá lembra? Tá no Esse tá Ceará, exato. Achei que esse outro também tinha, mas era praticamente isso com o Mosquito e Everaldo, É né? verdade. E aí, mestre? Não, tu foi bem. Eu tô aqui também pra te ajudar. Claro, né? Corrigir, ajudar. Até porque, até, como diria você, é uma até equipe, eu erro, né? Não, é uma equipe, até né? eu erro, É uma né? equipe, são 4 componentes na equipe. Isso. Acho que se ajudam, né? Talvez, né? Mas então Uma é isso. equipe unida? Hoje talvez sim, né? Tem que esperar a bola rolar. Ontem teve união na jornada, não? Mais ou menos, né? O Ulisses estava bem ontem. Tava bem? Dividiu bem os comentários. É. Bem. Foi bem mesmo. Uma Foi nota bem. 9,5 pra ele. Olha só. Belas narrações dos gols. Focado, centrado. É um monstro. É. E o Bahia, mestre? Vamos lá. O Bahia é o seguinte, cara. O Bahia é um time muito aberto, né? O Rogério adora o time na frente, time todo aberto. E aí é o seguinte, né? Eu acho que vai ser 1-0 só, porque o que eles andam perdendo de gols é um negócio impressionante. Agora, por essas duas escalações, talvez eu me engane e seja um jogo, é claro, de muitos gols. Talvez, porque são dois times muito ofensivos. E tomara, né? Jogo às 9h30 da noite, chegamos na reta final do Campeonato Brasileiro. O Bahia e o São Paulo brigando ali, né? Um brigando com o outro, um contraposição do outro. Então tomara que seja um jogo bom num confronto direto. Você tá acreditando num jogo de muitos gols justamente porque as duas posturas das duas equipes bem ofensivas. São posturas ofensivas, bem né? ofensivas. O Rogério, não é que ele me assuste, eu até estava falando sobre isso hoje à tarde. Eu acho ele um baita profissional. Mas sabe que ele vai com o time, ele vai até o final com esse time, né? Com essa maneira de jogar. Agora que ele mexeu. Ele não tem muito repertório, você acha, ainda eu como acho, treinador? eu acho que ele não arrisca muito. Conservador. Pra não falar pragmático. Ele define um time, uma forma de jogar e ele vai até o fim com isso, entendeu? No São Paulo foi assim também. É. Demorava pra mexer também. Tem razão. E agora que ele botou o Ademir, que não tá fazendo um bom trabalho, e o Tassiano é titular, né? O Tassiano tá suspenso. O Tassiano é um jogador, viu? Olha, bem subestimado, viu? Pra realidade do futebol brasileiro. No Grêmio também, prometeu, mas não entregou, né? Talvez ele esteja no time correto. Do tamanho dele? Mas ele, não, mas olha, é um grande clube, né? quando ele surgiu no Boa Esporte, ele me pareceu ser um bom jogador. É. E acho que no Bahia ele tá indo muito bem. Faz gols, dá assistência também. Tá indo pra mais uma temporada com o clube baiano, né? O Ademir aqui também. O Ademir, depois do América, no Galo, não foi caiu. bem. Então é isso, né? E temos o Everaldo no banco de reservas, que tá fazendo um bom campeonato. E só também. O Iago Felipe talvez vá pro Inter, viu? É? Em janeiro. Eu gostava dele no Fluminense. Achava ele bom jogador, mas no Bahia não é a mesma criança. Vamos ver, né, gente? Uma coisa é fato, os clubes vão se reforçar e já estão iniciando um processo de reconstrução, projetando a próxima temporada. O PDB já falou N vezes aqui que o São Paulo não vai abrir os cofres, até porque está tentando dar uma secadinha, justamente projetando a próxima temporada em relação à parte financeira, o que é fundamental para a saúde financeira do clube. Vamos aguardar. Por falar em reconstrução, ele está de volta. Agora quem dá bola é o Santos. Não matematicamente ainda dá pra cravar, mas o Santos já subiu. E olha, a minha teoria, desde a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, não sou analista de tese, claro que não, mas eu ouvi dizer que o Santos teria dificuldade pra subir, que ia ser complicado, e eu falei que o Santos subiria tranquilo, com o pé nas costas. É ou não é, mestre? Queria sua variação aqui, contundente. Você acha que foi fácil pro Santos subir? Pô, subiu uma teta, né, irmão? É só ouvir a torcida lá a respeito do Santos. Irmão, é que o torcedor do Santos queria invicto, com título, queria show. Não vai dar show na Série B. O Santos tá com Mas vem 65 pontos, né? O Santos subiu com, Falta um com ponto. 4 rodadas de antecedência. Se o Santos... Não, ainda não subiu, né? Subiu. O Santos pega o Coritiba segunda-feira. É o jogo da vida do Coxa, hein? Tem que empatar. E é o jogo do acesso Não, o Coritiba do Santos. joga daqui a pouco o Sim, Mirassol. contra o Mirassol. E depois o Santos na próxima segunda. Exato. O Santos empatando com o Mirassol, ele tá garantido na Série A. Exato. Agora, o que vem Põe pela pé frente... nas costas, vai. Eu não achei. Não achei Pô, porque irmão, o Santos é o líder da Série B. Perdeu alguns Agora, jogos, é verdade, mas, pô... Abriu agora nas últimas 5 rodadas. É, né? abriu. Pô,
Chegou a perder 4 jogos seguidos. Tudo bem, irmão, mas sumiu. Não, então agora tu tá sendo oportunista. Não, eu me lembro que quando perdeu não. 4 seguidos, tu olhou pra mim assim, ó. Acho que eu me enganei. Não falei, eu falei, tô um pouco preocupado. Eu falei só, tô um pouco preocupado com o Santos, né? É o seguinte, ó, rodada a rodada, né? Mas que ia subir, todos nós concordamos. Se subir como campeão, vai pra terceira fase da Copa do Brasil. Exato, é um fundamental, ganho. claro. É um ganho porque tu evita surpresas em duas fases. Porque são jogos únicos, né? Agora tem que ver, não tem dinheiro. Eu ouvi falar no Reinaldo. Reinaldo. Não tem time pra Série A. Hoje me falaram do Reinaldo. Do Grêmio? Isso, vindo pro Santos. Joga no Santos tranquilo. Não, me falaram que, porque ele não deve ficar no Grêmio, tá encerrando o contrato. Engraçado o Reinaldo, né? Ele tem, eu acho que o problema do Reinaldo é meio temperamental também, porque né? se Meio temperamento se o dele. Souza vier pro São Paulo, cara... Opa! É um erro de gestão Eu tremendo. também acho. Mas o Carille não gosta dele? O Souza é do Juliano Bertolucci, né? Aliás, quem não é do Juliano Bertolucci? O mundo, acho que eu sou do Juliano Bertolucci. Quem não é do Juliano Bertolucci, né? Então, aí o Juliano estaria bravo com a diretoria porque o Jair não foi vendido. E o Jair também é. E aí, então, tá tirando Você o fica Souza... na mão do empresário, né? Tá tirando o Souza do Santos pra colocar no São Paulo. Que fazem, hein? Que fazem. Mas bem feito pros clubes, né? Claro. Os clubes não tentam mudar a Lei Pelé, cara. Os empresários dominam o futebol hoje. Tem razão. O Juliano Bertolucci que é o dono da Ferroviária hoje. Também é o dono da Ferroviária. O Bertolucci é o empresário mais forte do mundo, eu diria, hoje. Mas tu acha ético ser dono de um clube e trabalhar como empresário com jogadores de outros clubes? Já aprendeu a normalizar isso, o Eduardo Duran. O Eduardo Duran, lembra? É dono do Tombense. Isso. E negocia jogador com os outros times. Exato. Mas se a lei permite, né? O Pois cara é. vai deitar e rolar, vai fazer o quê? Se o que permite? A lei. Aonde? A lei permite. Não, mas em que país? No Brasil. Ah, tá bom. Tá bom. É isso aí. Uma solução para São Paulo, Não, uma eu solução não tenho para o solução Brasil. nenhuma. Pra mim, o Brasil já acabou faz tempo. Capriotti, Essa aí é a nesse frase momento, do tá Capri. escrevendo a coluna dele lá. né? Uma solução para São Paulo, outra para o Brasil. Qual seria o título de hoje após a cabeça de porco lançada no campo de jogo de ontem? Vai. Deixa eu ver. Um título pra coluna, uma solução para São Paulo, uma solução para o Brasil, by Ricardo Capriotti. Edmundo vive. Que é um animal, né? Entendeu? Claro que Não, sim. tem que explicar, né? Porque a nova geração não entende, né? Tem que explicar as ironias. Ontem eu falei, só tem um goleiro de seleção em campo, né? Tive que explicar, né? Ontem, né? Por quê? Claro, Explica pra quem tá ouvindo agora. Só o Hugo Souza, né? O Everton pra mim não é mais. Cara, o Everton gosta de entregar paçoca contra o Corinthians, hein? Eita, o Everton é bom goleiro, mas de fato são 6 anos no gol titular do Palmeiras. Ganham muito, tá na sub, mas realmente passa por um momento de oscilação muito grande e ontem foi imperdoável aquele erro. Um erro absurdo. Ele acabou falando do gramado da Neoquímica Arena. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada de gramado da Neoquímica Arena. Tudo bem, todo mundo sabe que o gramado é veloz, a bola tava rápida, chuva, mas, pô, me ajuda, Everton. Foi mal demais. Contra o Garro, ele... A incidência é nefasta, né? Recolheu no Campeonato Paulista. Isso. E aí não teve a humildade da entrevista depois. Não, o Soler trouxe uma informação Isso, aqui que ele perguntou pros seguranças. Tem gente aí e saiu abraçado aos seguranças. Não, negócio ridículo, né? Ridículo. E ontem ele também ridículo também. Ridículo. Era só chegar e dizer, escorreguei, perdi o tempo da bola. Ué, errei, pronto, pessoal. cara. Acabou. Pronto, todo... A gente erra todo dia aqui, toda né? Agora, já errei várias vezes, tô errando agora aqui. Não tá, mestre. Tô falando contigo. Alguma vez na vida você falou assim, eu errei aqui? Toda hora. É. Toda hora, graças a Deus. Zilhões de efeitos. Você prefere errar ou acertar? Acertar, né? É porque o erro pode te trazer um prejuízo, né? Pode custar caro, né? Mas toda hora, né? É verdade. Semana passada eu errei, dei uma porrada na sinaleira do meu carro, num poste. Quebrei a sinaleira esquerda, né? Já Maldito consertou? celular, cara. Já consertou? Eu consertei, tu tava junto, tu viu ali? Tu viu o buraco na sinaleira. Tem carona hoje, irmão? Não, tá bom. Então vamos ver se você vai errar chamando o break depois da uma hoje, tem vai. Uber, né? Tem Vamos Uber ver. depois da uma. Depois da meia-noite. Então um abraço pra ti. Vamos ver se você vai errar chamando os nossos comerciais agora. Vamos lá, vai. 8h49, esse é o Concentração. Razoavelmente apresentado por João Paulo Pelés. Já voltamos. Rede Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Transforme o jardim em um espaço ainda mais bonito com as ofertas da Steel.
descontos especiais em roçadeiras e podadores. Aproveite também o desconto de R$100 no aspirador SE33. Tudo para facilitar seu trabalho e garantir momentos em família, com um jardim bem cuidado. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Onde tem jardinagem, tem Steel. Nos dias 5 e 6 de novembro, São Paulo será invadido. Gangues e caviar da Noruega, tais e brinquedos da Suécia, panelas da Finlândia, chocolates e edredons da Dinamarca. É a Feira Escandinava 2024. Terça, dia 5, das 11 às 22 horas e quarta, dia 6, das 10 às 20 ou até o término dos estoques. Somente no Clube Pinheiros. Vem encará-los de frente. Eles são bárbaros. O Brasil está perto de implementar novas regras para as bets, promovendo um ambiente seguro para todos. E o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável defende esse mercado ético, guiado por práticas conscientes e onde a proteção ao apostador seja prioridade. Algumas iniciativas já estão em vigor para combater o uso abusivo e comportamentos de risco. Entre elas, o bloqueio de cartões de crédito para pagamentos de apostas. Mas vem mais medidas importantes por aí, a partir de 1º de janeiro, como o reconhecimento facial de quem joga. Os apostadores também poderão estabelecer parâmetros nas plataformas de bets, definindo limites máximos de tempo para jogar, assim como tetos de perda financeira. Essa regulamentação representa um compromisso concreto com o jogo limpo, proporcionando mais segurança para apostadores e gerando recursos para a economia e para o esporte. E jamais custa reforçar: para jogar tem que ter regra. Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Concentração. 8h52, estamos de volta e antes do nosso break eu falava sobre os erros com o Pretzel e eu cometi aqui um erro e eu queria me reparar. Atenção, nação santista. Agora quem dá bola é o Santos. Daqui a pouquinho tem o jogo entre Bahia e São Paulo. Nós trouxemos aqui o noticiário completo do Corinthians com o Ramiro, do Palmeiras com o Soler. E vamos trazer agora Bruno Migliozzi para falar do Santos aqui. Tem destaque do Peixão. Fala aí, Bruninho, um abraço para você, boa noite. Fala, Capela, vamos lá com mais informações do Santos. Falamos já sobre a situação que envolve o cancelamento ali do jogo no Allianz Parque. E agora a volta à Vila Belmiro, a Vila Viva Sorte. O Santos não vai jogar para a capital paulista pela última vez na temporada. O Marcelo Teixeira bem que tentou, mas a negociação emperrou. Agora falando de planejamento para o ano que vem, de um Santos que tem aí saídas planejadas. Lá Quintana, um atacante uruguaio que está emprestado à equipe do Santos pelo Bragantino até o final do ano, dificilmente fica, não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar. Carille deu algumas oportunidades, foram 6 partidas, nenhum gol marcado. O La Quintana, jovem jogador, deve retornar à equipe do Bragantino ao final do ano. Era um empréstimo curto que acabou não funcionando. Quem também não deve ficar com o empréstimo até o final do ano é o goleiro Renan. Chegou, se lesionou, não fez nenhuma partida com a camisa do Santos. Cumpriu ali um protocolo, né? Ficou no banco pro Diógenes, porque tinha o Gabriel Brazão, o Diógenes e também o Renan, quando o João Paulo esteve lesionado. Inclusive o João Paulo que está voltando, trabalhando no início do ano, deve estar tudo certo com ele. Outro jogador que não fica é o Pedrinho, emprestado pelo Lokomotiv Moscou da Rússia. Esse, claro que não fica, não joga já há bastante tempo. O Pedrinho vai ser outro que terá o vínculo encerrado. Quem o Santos tem atenção para renovar o contrato nesse momento é Otero, jogador que tem contrato até o final do ano, foi bem na temporada, jogador importante, deve ter uma proposta de renovação, assim como o lateral esquerdo Souza, esse da base. Existe um assédio aí de times europeus em cima dele, jogador visado de muito. Santos 3 jogadores, planejamento para o ano que vem já começando, não se fala de contratação, mas os jogadores que estão bem nessa campanha em 2024, Capela. Boa, Bruno Migliozzi, maravilha, informações do Fantástico Futebol Clube. Bom, vamos fazer o seguinte, 8h55, tem resultado encerrado na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem mais bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, Nina Gagliotti, quero mais um destaque do Plantão Esportivo Bandeirantes. Vamos lá, Ninoca. Jogo encerrado entre Amazonas e América Mineiro, 1-0 pro Amazonas.
Então, esse resultado já definido, esse jogo começou às 7 horas da noite. Às 9, Brusque e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam. E às 9h30 tem Mirassol e Curitiba. Lembrando que também tem o Campeonato Brasileiro. Além de Bahia e São Paulo às 9h30 da noite, alguns jogos simultâneos. Internacional e Criciúma também se enfrentam. Botafogo e Vasco, esse jogo que é bastante importante para a definição do Campeonato Brasileiro. Define-se hoje. Botafogo vai abrir uma diferença de pontos considerável para o Palmeiras, o que impediria que o Alviverde dependesse só de si para conquistar o Brasileirão, o que acontece neste momento em caso de empate ou vitória do Botafogo. Aí o Palmeiras não depende mais de si para ser campeão, Capela. Maravilha. Pretzel, o Botafogo já é campeão brasileiro, dá pra cravar, tem confronto direto, hein? Esse jogo de hoje é um jogo chato, meu. Não é um jogo não é um você jogo pra acha, vitória irmão? fácil. Eu acho que não. Posso me enganar daqui O Botafogo é o melhor daqui a futebol 35 do Brasil. O Vasco é um time Não. fraco, como você falou. Por que é difícil? Mas o Vasco, quando pega o Botafogo, é aquele negócio, 50 vitórias na a casa mais. do Botafogo, irmão. 50 vitórias a mais. O Botafogo Você tá se muito... apegando no retrospecto. O Botafogo tá muito focado na Libertadores da América e os torcedores estão gastando dinheiro para isso, né? Tanto é que a carga de ingressos hoje ela não estava sendo esgotada, que surpresa, né? Então a gente vai ver, vamos ver como é que vai estar o Newton Santos para esse jogo. Botafogo é favorito, mas eu não descartaria o Vasco travando o Botafogo, não descartaria. Maravilha. Vamos aguardar, a gente obviamente vai atualizar minuto a minuto pra vocês. Ó, José Vering Nascimento, Bruninho tá por aqui, o Wellington Imóveis Ubatuba, valeu. Ei, Ubatuba, boa terra, hein? Os terreno caro aí em Ubatuba, hein? Bruninho, um abraço pra você. Aécio Miguel Chaclay mandou mensagem também pra nós. Cheque do Petróleo sempre por aqui. José Melo, o Bruno, deixa eu ver aqui. Ana Lara mandou participação. Zenilda, grande Zenilda. Isaías Francisco de Lima, um abraço, Capela. Muito obrigado. Um outro pra você aí. Capela, mande aí o seu canal do YouTube. Quero ver. Nossa, aleatório, mandou aqui do nada. Mando sim, adiciona aí. Fala Cap aí no seu YouTube, só botar aí pra se inscrever, tamo junto demais. A Val mandou mensagem pra cá. Capela, mande um abraço, fanfarrão, tamo junto, um abraço, valeu Xará. João Luiz de França, São Paulo foi mal, né Val, mas vai melhorar, eles estão trocando ideia aqui no chat. Ulisses Frutuoso tá aqui, Edson Takahashi. Nossa, quanta mensagem. Flormir José dos Santos, ó, eu garanto a vocês que no apito final da Rádio Bandeirantes eu vou com calma ler mensagem a mensagem, sem ter hora pra acabar, com toda a calma do mundo, beleza? Capela, mande um abraço, mandei já, Bruninho. Rodrigo Barbosa Veríssimo, estou em Poá, Grande São Paulo, muito obrigado. Wellington, tamo junto, um abraço. Vamos, Trimundial, Gilmar Lee. Eu quero o palpite daqui a pouquinho da nossa audiência, mas abraçando também a galera no nosso WhatsApp, 11999048756, é o WhatsApp da Bandeirantes para você participar. Do Vale, vamos lá no pique. Mais uma vez a escalação do São Paulo Futebol Clube escalando o tricolor do Morumbi, o tri do mundo, o tri da Liberta do Vale. Vamos lá, Capela, definido e escalado pelo técnico Luiz Ubeldia, Barra Arboledo. O equatoriano começa no banco de reservas do São Paulo, de 23, Rafael, 2, Igor Vinícius, 28, Alan Franco, 35, Sabino, 3, Jamal Lewis, 16, Luciano veste a 10, 7 para Lucas Moura, 47, Ferreirinha e Caleri no comando de ataque tem a 9. Não quero quebrar suas pernas aí, do Vale, mas qual foi a última vez que o Caleri balançou as redes com a camisa do São Paulo, hein? Faz tempo também o homem. Foi contra o Botafogo, né? Foi contra o Botafogo na Liberta. Na Libertadores. Faz um tempinho aí, empate hein, por 1-1, exatamente. Uma sequinha de gols aí, né? Uma seca de gols. Ele não fez contra o Vasco, não fez contra o Corinthians. Criciúma também Contra o Criciúma não fez, contra o Cuiabá não fez. Já passa de mês aí o Caleri, hein? Ó, dá pra gente ver exatamente a data. Depois ó. na jornada você passa, eu não quero quebrar suas pernas não, é porque Não, realmente me chamou a ó. atenção que toca no Caleri que é gol. 25/9, mais de um mês. Caleri não dá realmente, né? 1 minuto pra passar a jornada esportiva pro Canhão. Vamos com os palpites. Alonina Gagliotti, quem ganha? São Paulo, Bahia ou vai muretar? 1-1. 1-1, muretou. Alô do Vale, eu que quebrei suas pernas hoje. Vamos lá, do Vale. Eu vou de empate também, 1-1. 1-1, todo mundo muretando aqui, mestre. E aí? 1-0 Bahia. 1-0 Bahia. O Rogério nunca ganhou de São Paulo. Vai ganhar a primeira vez. Eu vou torcer pro São Paulo. Nada contra o Bahia. Viva o Bahia! Bahia, porreta! Mas, sinceramente,
A Nina foi de empate, do Vário também muretou, o Pretzel vai de Bahia, eu vou de São Paulo. Vem aí, Jornada Esportiva, microfone de esportes da Bandeirantes, você sabe. Futebol é com a Bandeirantes e hoje a emoção do gol é com ele. Nina Gagliotti no plantão, PDV, repórter Bandeirantes, comentarista Alexandre Pretzel e a partir de agora ele vem aí pra explodir. Pra explodir um Brasil de audiência, Rogério Assis! É já, Brasil! Aqui, concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite! Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Steel, onde tem jardinagem, tem Steel. Ofertas.steel.com.br e saiba mais. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Salvador, com duelo entre tricolores. O São Paulo, querendo chegar ao G4, enfrenta o Bahia. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda a parada. Sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na cata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na cata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. O Brasil está perto de implementar novas regras para as bets, promovendo um ambiente seguro para todos. E o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável defende esse mercado ético, guiado por práticas conscientes e onde a proteção ao apostador seja prioridade. Algumas iniciativas já estão em vigor para combater o uso abusivo e comportamentos de risco. Entre elas, o bloqueio de cartões de crédito para pagamentos de apostas. Mas vem mais medidas importantes por aí, a partir de 1º de janeiro, como o reconhecimento facial de quem joga. Os apostadores também poderão estabelecer parâmetros nas plataformas de bets, definindo limites máximos de tempo para jogar, assim como tetos de perda financeira. Essa regulamentação representa um compromisso concreto com o jogo limpo, proporcionando mais segurança para apostadores e gerando recursos para a economia e para o esporte. E jamais custa reforçar: para jogar tem que ter regra. Instituto Brasileiro de Jogo Responsável.
abraço a você, ouvindo futebol na maior rede de rádios do Brasil, ligado na rede Bandeirantes de Rádio, para acompanhar o jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, na maravilhosa Salvador. Tem Bahia e São Paulo, é duelo de tricolores. O Bahia, o time da casa, vivendo um momento instável no Campeonato Brasileiro, querendo chegar mais perto dos melhores. O São Paulo, 51 pontos, mirando o G4 do Campeonato Brasileiro. Bahia e São Paulo vão jogar em 20 minutos, são 9h10 da noite. Você com a gente no Band Play, você na maior rede de rádios do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, para acompanhar em instantes o jogo, bola rolando em 20 minutos. Vamos continuar a mostrar todas as informações, todos os detalhes para você, aqui no microfone da Bandeirantes. Jogo em Salvador, Bahia e São Paulo, no Concentração com João Paulo Catelanes. Você já ouviu muito do jogo em Salvador, mas tem muito mais ainda, tem muito mais. Vamos aos destaques, o do São Paulo para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Paulo do Vale. Boa noite, Rogério Assis, um abraço para você, para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. O São Paulo, que vem tendo aí dias de descanso, janelas entre os jogos e volta a campo depois de mais de 10 dias. Vem de um empate contra a equipe do Criciúma e mira o G4 do Brasileirão. Mais do que isso, pode abrir 8 pontos de vantagem para o Bahia, atual 7º colocado. O São Paulo abre o G6 do Campeonato Brasileiro. Para hoje, Zubeldia não poderá contar com Wellington machucado, portanto, Jamal está mantido na lateral esquerda. O time tem 2 novidades: Arboleda barrado no banco de reservas, dá lugar a Sabino. E no ataque, Ferreirinha volta a ser titular no lugar de Eric. E no Bahia, do pressionado Rogério Ceni, Paulo do Vale. Pois é, né? Protestos por parte da torcida. O Bahia, que nos últimos 10 jogos venceu apenas 2 vezes, vem de 3 resultados negativos. Rogério Ceni, muito pressionado, não conta com Tassiano suspenso e tem uma nova dupla de ataque, já que Everaldo sai do time e Rogério terá Ademir e Luciano Rodrigues como força ofensiva do Bahia. Na Arena Fonte Nova, um bom público para ver o duelo de tricolores. Tem Bahia e São Paulo, tem opinião na rede Bandeirantes de Rádio. Boa noite, Alexandre Pretzel. Um abraço, Canhão, um abraço a toda a equipe técnica. Acho que vai ser um jogo bem ofensivo pelas 2 escalações. No papel, essa é a ideia. Temos que ver na prática, né? O São Paulo sem o Arboleda, barrado pelo Zubeldia, Sabino, que foi uma boa aposta, chegou sob desconfiança e hoje já ganhou um contrato mais longo. Por quê? Porque jogou bola quando foi escalado. Uma equipe com a volta do Ferreira, ao lado do Lucas e do Caleri, com o Luciano também como meia bem avançado. E o Bahia com o time super ofensivo e sem a variação que o Rogério Ceni pode mostrar, adaptando o seu time às suas escolhas desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Canhão. Arena Fonte Nova, Salvador com 29 graus, tem bola rolando às 9h30 da noite, tem a sequência do Campeonato Brasileiro, mais destaques, mais informações, me dá o destaque do Palmeiras, Gustavo Soler. Fala, Canhão, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras seca a equipe do Botafogo, que joga logo mais contra o Vasco no Newton Santos. O Verdão torce por um revés do Glorioso para continuar 3 pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, na política alviverde, a oposição encabeçada por Savério Orlandi acusa a presidente Leila Pereira de utilizar recursos institucionais e estruturas do clube na promoção eleitoral. Principal destaque do Corinthians nesta terça-feira, Pedro Ramiro. Fala, Canhão, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Trouxemos em primeira mão que o zagueiro André Ramalho foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita de grau 2. Por isso, o atleta deve ficar afastado dos gramados pelo menos por 3 semanas e deve só retornar ao jogo
depois da data FIFA. Ele que ficou de fora ainda no intervalo da partida diante da equipe do Palmeiras, preocupa a comissão técnica do Corinthians. Grande abraço, Canhão! Valeu, Ramiro! Dá o destaque do Santos, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O atacante uruguaio La Quintana não deve permanecer na equipe do Santos. Emprestado pelo Bragantino até o final da temporada, não teve espaço com o técnico Fábio Carille e não marcou nenhum gol em apenas 6 participações em jogos. Então La Quintana vai ser devolvido à equipe de Bragança. Vamos ao destaque do jornalismo, Luiz Henrique Lô. Oi, Rogério, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Começaram a aparecer agora os primeiros resultados da apuração das eleições nos Estados Unidos entre Donald Trump e Kamala Harris. Pelas primeiras informações, Donald Trump vence nos estados de Indiana e Kentucky e Kamala Harris leva o estado de Vermont. Lembrando que as urnas vão sendo fechadas à medida que vai passando a madrugada, então a gente vai continuar apurando durante todo esse tempo para ver quem que vai ser o próximo presidente. Lembrando que as eleições são diferentes do Brasil. No Brasil a eleição é direta, nos Estados Unidos é pelo colégio eleitoral. Então vence o candidato que leva o número mágico de 270 delegados. Claro que as apurações vão continuando e o candidato que levar vantagem nos estados pêndulo, que são os estados que normalmente não apresentam uma tendência tanto republicana como democrata, são os que podem decidir as eleições. E a gente vai acompanhando e informando o ouvinte da Rádio Bandeirantes. É com você, Rogério. 9h17 da noite, hora de Brasília. Faltam 13 minutos para rolar a bola em Salvador, com Bahia e São Paulo. Plantão da Bandeirantes, ela sabe tudo e muito mais. Boa noite, Nina Gagliotti. Fala, Canhão, uma boa noite a você e a todos. Hoje tem mais bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, Internacional e Criciúma. Jogo também às 9h30 da noite, Botafogo e Vasco. Esse jogo que é decisivo para o Campeonato Brasileiro, principalmente na parte de cima da tabela. E já que estamos falando sobre isso, uma passadinha rápida. Botafogo lidera 64 pontos e a diferença pode mudar hoje, a depender do resultado deste jogo contra o Vasco. Palmeiras, vice-líder, tem 61, Fortaleza 60, fechando o G4. O Flamengo tem 55 pontos, Internacional tem 53, o São Paulo 51. O Criciúma é o 15º colocado, tem 37 pontos. O Bragantino é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 35. O Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá 28 e o Lanterna Atlético Goianiense 22 pontos. Hoje também tem bola rolando na Série B, jogo já encerrado, Amazonas 1, América Mineiro 0. Em andamento, Brusque 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0. E às 9h30 da noite tem Mirassol e Coritiba. Falando um pouquinho também sobre Champions League, hoje resultados surpreendentes. O Sporting venceu o Manchester City por 4-1 e o Real Madrid perdeu do Milan por 3-1. E para fechar esse nosso giro de placares, o Liverpool fez 4-0 no Bayer Leverkusen. Canhão! Tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, a 32ª rodada. Bahia e São Paulo, 9h30 da noite, com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Na equipe técnica, mesa de som, Michel Lopes. Central Técnica com Caiame Martins, com as imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial no Twitter, Alexandre Marques. No digital, Marcela Souza. Já tem jogo, tem Bahia e São Paulo, momentos distintos, apesar de não estarem tão longe assim na classificação, né? Bahia está atrás, mas não está tão longe assim, mas está vivendo um momento conturbado, com muita cobrança para cima do técnico Rogério Ceni. Paulo do Vale de volta para contar muito mais do jogo e desse São Paulo. Tem titular no banco, é isso, PDV? É verdade, Rogério Assis. O São Paulo que entrou em campo no sábado, né? Não neste último sábado, no sábado anterior, ainda no mês de outubro, foi a última partida contra o Criciúma, que a gente se lembra muito bem
daquele gol do Criciúma por uma falha, né? O Rafael acaba falhando no lance porque não consegue cortar a bola, mas ali a furada do Arboleda realmente foi emblemática. O Arboleda acaba sendo aí um ídolo recente da torcida do São Paulo, é o jogador mais longevo deste atual elenco com a camisa do tricolor paulista, o que acaba surpreendendo, né? Essa decisão do Zubeldia. Até porque não dá para alegar desgaste, não dá para alegar absolutamente nada. Se o Arboleda estivesse machucado, ele não iria para o banco de reservas. Então, por opção do técnico Luiz Zubeldia, o equatoriano começa o jogo no banco de reservas. Com isso, Sabino está escalado e forma dupla de zaga com Alan Franco. O São Paulo, que hoje não conta com o Wellington, que retornaria aí de suspensão, porém, por conta de uma lesão, ele fica fora do jogo. E aí o Jamal Lewis está mantido na equipe do tricolor paulista. A segunda novidade, além da entrada do Sabino, acaba sendo justamente o Ferreirinha na vaga do Eric. Por falar em Jamal Lewis, esse será o terceiro jogo do norte-irlandês vestindo a camisa do São Paulo como titular. É o quinto jogo dele pelo São Paulo, o terceiro entre os titulares. A gente sabe que o Wellington está indo embora, já que assinou há poucos meses um pré-contrato com o Southampton da Inglaterra. Acabando o ano, ele se junta ao time inglês, que joga a Premier League, e o São Paulo terá apenas o Jamal Lewis no elenco e também o Patrick, que se recupera de uma grave lesão. Eu encontrei o presidente Júlio Casares no último final de semana no paddock de Interlagos e perguntei ao presidente do São Paulo se por um acaso o tricolor paulista tem o interesse no experiente lateral esquerdo Marcelo, que neste final de semana rescindiu com a equipe do Fluminense. Vamos ouvir a resposta do presidente do tricolor paulista. É um grande jogador, não tenha dúvida nenhuma, cara internacional. Mas nesse momento nós não temos o interesse ao Marcelo, não é algo que nós discutimos. Nós temos que pensar numa linha de raciocínio que o São Paulo vai fazer investimentos dentro da sua possibilidade. Agora, ele é um grande talento. Se a oportunidade aparecer dentro das nossas condições, será avaliado. Mas por enquanto não tem nada. Com relação ao lateral esquerdo, São Paulo que estuda alguns nomes, né? Dentro talvez de uma nova realidade orçamentária do tricolor paulista, como Lucas Esteves, jogador que neste momento atua pelo Vitória no Campeonato Brasileiro da Série A e vem agradando, e também o Souza, né, uma jovem revelação do Santos, lateral forte aí, que surge como uma possibilidade. O São Paulo de alguma forma já planeja o seu 2025, sabendo que não terá o Wellington, e ainda justamente observando Jamal Lewis. Será a terceira oportunidade entre os titulares do Zubeldia, a comissão técnica e o departamento de futebol do São Paulo analisarem aí se o Jamal Lewis pode ser esse jogador útil para 2025. Só falando rapidinho a respeito do Bahia, que vive uma crise técnica dentro do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos são apenas 2 vitórias, uma sequência negativa de 3 partidas, e o Bahia vê a maior distância para o G6 do Campeonato Brasileiro neste momento, que pode ficar ainda maior caso o São Paulo vença hoje, e aí o tricolor paulista abriria 8 pontos do tricolor baiano. Então é um jogo crucial para o Bahia de Rogério Ceni, cada vez mais pressionado, que depois da derrota contra o Vasco da Gama criticou o desempenho do time, realiza apenas uma mudança por justamente opção, já que não conta com o Tassiano, e acaba optando por mudar o ataque, tendo aí justamente Ademir e Luciano Rodrigues. Hoje, torcedores do Bahia fizeram um protesto que até acaba passando um pouco do ponto, né? Fazendo ali um boneco do Rogério Ceni, pichando algumas palavras de ordem como Ceni burro, time covarde, aquela coisa que a gente já está acostumado. E dentro disso, hoje a diretoria do Bahia, em parceria com o Ministério Público e também com o próprio São Paulo, ela faz uma campanha dentro da Fonte Nova, chamando atenção para a violência dentro do futebol. Uma campanha que chama Cadeiras Vazias, justamente falando a respeito do torcedor que deixa de ir ao estádio por medo da violência. Não só a violência física
de agressões, mas como também racismo, machismo, homofobia. Então é uma campanha hoje que as duas equipes estão engajadas junto com o Ministério Público com relação aí a essa situação da violência no futebol. Canhão. 384 cadeiras vazias na Arena Fonte Nova com uma faixa gigantesca, como destacou o Paulo do Vale, nesse movimento contra a violência no futebol. Desde 1988 até o ano passado, 384 vítimas fatais. Evidentemente que é motivada essa campanha pelo que a gente viu outro dia, naquela emboscada armada por marginais que torcem por uma torcida profissional do Palmeiras, não pelo clube, eles não usam a camisa do clube, e que armaram aquela emboscada, matando um torcedor e ferindo vários, aliás, numa rodovia já no estado de São Paulo, quando eles passavam pelo estado de São Paulo, voltando do jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, jogo disputado em Curitiba, na Arena da Baixada. Times em campo, hino nacional brasileiro nesse instante, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Bandeirantes, a escalação do São Paulo com Paulo do Vale. Definido e escalado por Luiz Zubeldia com 23, Rafael no gol. 2, Igor Vinícius, 28, Alan Franco, Sabino 35, Jamal Luiz, camisa 3. Mais à frente, 16, Luiz Gustavo, 20, Marcos Antônio, a dupla de volantes. E o quarteto ofensivo que volta a atuar com 10, Luciano, 7, Lucas Ferreirinha, 47 e 9, Caleri. Quem tá do lado do Zubeldia no banco, Paulinho? À disposição do treinador argentino Jandrei para o gol. Arboleda Barrado da equipe titular. Nestor, Rafinha, André Silva, Bobadilha, Juan Lisiero, Wellington Rato, Ferrarese, Eric e William Gomes. Vamos confirmar o Bahia de Rogério Ceni. Somos da turma tricolor. Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, porém como treinador nunca venceu o tricolor paulista. E escala Marcos Felipe no gol, 22. 13 Arias, 3 Gabriel Xavier, 4 Canu, 46 Luciano Juba, 19 Caio Alexandre, meia dúzia G Lucas, Everton Ribeiro, veste a 10, 8 Cauli, 7 Ademir e 17 Luciano Rodrigues. E na reserva ao lado do Rogério Ceni, Paulo do Vale. À disposição de Ceni, Adriel para o gol, Gilberto, Cicinho, David Duarte, Cuesta, Vitor Hugo Acevedo, Iago Felipe, Carlos de Pena, Thiago, Rafael Ratão e Everaldo. Quem apita na Arena Fonte Nova, Paulo do Vale. Do Rio de Janeiro, dono do apito Alex Gomes Stefano, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Luiz Cláudio Regazzoni. No VAR,
Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Na Bandeirantes, opina Bahia e São Paulo em campo. Alexandre Pretzel. Olha, o São Paulo não pode jogar menos que jogou em Criciúma, né? O jogo foi muito ruim em Criciúma, no empate entre 1-1. Então agora, depois de um tempo para treinar, não dá para dar desculpa, né? O time não consegue melhorar e tal. Vai para conta do treinador. E ele barra o Arboleda, coloca o Sabino ao lado do Franco, Marcos Antônio mantido como titular e a volta do Ferreira para jogar como atacante. Ele é atacante, evidentemente, ao lado do Lucas e do Caleri. E do outro lado, o Bahia, um time que vai atacar bastante, né? Jogando em casa, com a torcida realmente empurrando o time, mas também pegando no pé do Rogério. Mas a projeção de um bom jogo de futebol e, quem sabe, com vários gols. Cheguei a fazer na nossa brincadeira, botei Bahia 1-0 no palpite, mas eu acho que teremos mais gols na partida de logo mais, com a tua narração, Caião. Vamos nós, Pretzel, com você, com o Paulo do Vale, com a Nina, com o Capelanes, que volta no intervalo e no apito final. Vamos para o jogo, praticamente tudo pronto, né? Quer dizer, nem tão pronto assim, né? Os capitães agora conversam ali com o Alex Stefano, o árbitro do jogo, ajustando os últimos detalhes. PDV, alguma chance do Rogério Ceni cair em caso de vitória do São Paulo daqui a pouco? Ô Rogério, inclusive a informação lá da Fonte Nova é de que o Grupo City tem alguns representantes hoje acompanhando a partida. É uma decisão para acompanhar? Exatamente, né? A gente sabe que o Grupo City veio justamente do Manchester City, tem alguns clubes espalhados pelo mundo, inclusive aí o New York City. Mas é uma questão, olha só, agora a gente está vendo o abraço do Rogério Ceni com o Caleri. O Caleri, em inúmeras oportunidades, disse que o Rogério foi um cara importantíssimo na carreira do Caleri, no desenvolvimento dele como jogador do São Paulo, principalmente na segunda passagem do Rogério como treinador e na segunda passagem esta atual do Caleri pelo São Paulo. É uma situação, né? O Rogério é um cara que muitas vezes tem esse papo de que perde o vestiário e tal, porque ele quer que o jogador seja a imagem e semelhança do que ele foi como atleta, exemplar, para dizer o mínimo, mas muitas vezes ele acaba perdendo a mão, mesmo tendo o carinho dos jogadores, como a gente viu agora. Então, realmente, é um momento de crise no Bahia e uma derrota hoje pode acabar atrapalhando aí os planos do Rogério de sequência. Inclusive, o nome do Rogério passou a ser especulado no Santos nos últimos dias. Nós teremos agora, não teremos minuto de silêncio. Estava programado, lamentavelmente, não observamos minuto de silêncio. Começa o jogo em Salvador. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na maior rede de rádios do Brasil. Começa Bahia e São Paulo. Haveria um minuto de silêncio até pela campanha do movimento contra a violência no futebol e uma homenagem póstuma a Evandro Teixeira, fotógrafo premiadíssimo internacionalmente de imagens marcantes, que faleceu ontem. E também homenagem póstuma a Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu tuta, com quem eu tive o prazer de conviver por quase 14 anos, que faleceu ontem. Um contemporâneo do saudoso e também gigante da comunicação, João Jorge Saad, fundador do Grupo Bandeirantes. Lamentavelmente, nós não tivemos a observação de minuto de silêncio. Bola para o meio, Luciano tenta a jogada, falta marcada. A arbitragem já para marcar a falta com 1 minuto de jogo. Para e marca a falta Alex Stefano. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que você se liga na Bandeirantes para acompanhar. Troca passes a defesa do São Paulo. Sai jogando com os zagueiros. Sabino para Alan Franco. Aqui pela meia direita na ponta. Igor Vinícius dispara. Toca pelo meio, Alan Franco. Recebe de volta a bola com Marcos Antônio. Toca a bola. Alan Franco vira ela agora para a direita. Igor Vinícius, do que domina. Já passa pelo meio campo. Está marcado. Prefere devolver. Vai ter que recuar, recua, toca do ladinho, vira a bola, Alan Franco, que já entrega para Sabino, que sai jogando pela esquerda. Jamal Luiz pede a frente, prefere recuar, Sabino outra vez. Bahia aperta a saída do São Paulo, com quase 2 de jogo em Salvador. Bahia e São Paulo, duelo de tricolores. Alan Franco domina a bola, tomou pressão em cima dele, vem chegando na marcação, tentando pegar a bola. Lúcio Rodrigues, ele devolve a bola para a direita ainda. São Paulo sai jogando. Luiz Gustavo volta a bola para o goleiro Rafael, domina na grande área. Ademir marca.
Rafael entrega, Luiz Gustavo abre a bola para a esquerda, Sabino vira a bola para a beirada do campo, Jamal Lewis no comando, toque a defesa, Canu rebate mal, Caleri toma, a Luciano na área, a Ferreirinha para fazer, travado na hora do chute pelo Gabriel Xavier, rebote e volta na ponta esquerda com o Zé Lucas para a Bahia, já toca na esquerda, aqui está Cauli domina, devolve no meio do campo, para Caio Alexandre, na esquerda, Jean Lucas, posição legal, tá na área, bateu desviada no pé em cima dele a marcação, toca em cima da bola, marcação de Alan Franco, disputa a marcação, Igor Vinícius toma para o time do São Paulo, ela volta do lado esquerdo ainda, tome pressão do Bahia no começo do jogo, atrás Caio Alexandre, vira o passe, começa atrás com o habilidoso Everton Ribeiro, Everton toca a bola, à direita Santiago Arias, Everton Ribeiro, por dentro do passe, tenta Lúcio Rodrigues, desarmado, toca a marcação do São Paulo, Luiz Gustavo caiu, perdeu falta de arbitragem, não marca, ela volta atrás com o time do Bahia, jogando ainda com Canu pelo meio do campo, 3 minutos no primeiro tempo, 0-0 em Salvador, Bahia ataca, Caio Alexandre, a bola aberta lá para a ponta direita, tenta driblar, completamente marcado, o Ademir, encara 2, ganhou, levantou direto, a bola sai do outro, dando pela linha lateral, opa, não sai não, cai pela ponta para Cauli aproveita a jogada, dá Lúcio, devolveu na ponta, Cauli por dentro do passe, tenta a jogada, há um desvio com o braço do Marcos Antônio, sobra, voltou de frente a Lúcio, ajeitou, bateu, pega Rafael, Lúcio Rodrigues domina na meia-lua, gira para o pé direito, Rafael pega, o jogo começa quente em Salvador, Paulo do Vale. Depois de uma primeira descida do São Paulo, o Bahia tomou a atitude, desceu rapidamente e já tem a primeira finalização, justamente do Lúcio, camisa de número 17, e a primeira defesa do Rafael, e aí depois a arbitragem é acionada ali, porque o Rafael ele agarra a bola e fica com a impressão de que temos uma bola murcha em campo e ela é trocada. Primeira substituição do jogo é a bola. 4 minutos começando quente o jogo, pegado em Salvador. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Ué, mas não tem bola reserva? Onde é que ela estava? Estava no Barradão, campo do Vitória, demorou tanto assim? Ou alguém pegou e encheu a que estava murcha, PDB? Só faltava essa, hein? Me pareceu até uma questão ali de que as bolas, de modo geral, não estavam bem calibradas, né? E aí eles fizeram uma avaliação e agora me parece que a que está ali nos pés do Rafael está ok. Lembrei dos tempinhos de jogando futebol no campinho da Vila América em Votuporanga. Só tem uma, né? Né, Pretzel? Você passou por isso também. Dá um bicudo para longe, tem que esperar aquela, não tem outra. Ou fura a bola, acabou, ou se for lá pra rua e não voltar, adeus. Com quase 5 o primeiro tempo na pressão, Bahia na saída do São Paulo com ela, Alan Franco, Igor Vinícius, enfia pelo meio. Vem o Luiz Gustavo, domina, marcado bem Lúcio em cima. Abre a jogada, toca forte o passe lá do esquerdo para Jamal Lewis, domina. Ferreirinha encostou, ele tentou driblar Everton Ribeiro, vai ter que recuar. Jamal domina e volta para o seu campo. É para o outro lado, menino. Toca do lado da jogada para Sabino, perdeu. Lúcio toma, dá para o Ademir. Entrada na grande área, limpou, pé direito, bateu. Fora! Saída errada do São Paulo com 5 minutos e meio. O Bahia cria outra grande chance. Ela passa à direita do gol, Paulo do Vale. A 1000 por hora. E o Sabino, que é novidade do Zubeldia, acaba vacilando por ali. E aí a bola é roubada no campo de ataque. E o Ademir, novidade por parte de Rogério Ceni, o chute cruzado. Essa bola passa raspando a trave do Rafael. Quase o primeiro gol do Bahia. Arena Fonte Nova, Salvador. A bola rola, o relógio não para. Agora 6, primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada na Bahia. Bahia, São Paulo, tá 0-0, Nina Gagliotti. E pela Série A, mais bola rolando, Internacional e Criciúma vão empatando 0-0, Botafogo e Vasco também 0-0. Jean Lucas vai jogar na meia esquerda com o zagueiro Canu. Bahia domina e vem à frente com ela. São 6,5 primeiro tempo, 0-0. Canu toca Jean Lucas, que vira a bola com Cauli, tomou pressão. Marcado Igor Vinícius vai, agarrou pelo calção. Cauli, Igor chutou, vem Jean Lucas, chuta na bola, marcando por baixo. Lucas, ela vai desviada pela linha lateral. Toca em Jean Lucas, arremesso. São Paulo cobra. Alexandre Pretzel, que começo de jogo intenso mesmo, com o Bahia querendo boas chances. Pretzel 0-0. Dois erros do São Paulo de marcação, né? Primeiro o erro do Sabino, um erro técnico, quase que o Ademir faz, e antes uma bola nas costas do Igor Vinícius com a defesa do São Paulo parada e o João Lucas perdeu o gol. Não dá para o São Paulo começar tão mal o jogo assim.
Ferreirinha do lado esquerdo, belo giro, escapou de 1, de 2. Luciano pede no meio, Caleri travou com ele. Jean Lucas já roubou e o Bahia vem armando um contra-ataque. 7, primeiro tempo, 0-0. Pelo meio, Lúcio na canhota, bem abertão, chegando o lateral. Vem Luciano Juba na área. A Jean Lucas para cruzar, driblou, escapou por baixo. Marcos Antônio tira, já toca com a defesa do São Paulo. Da Igor Vinícius que lança Luciano na velocidade, engata e vem embora. Vira o passe da direita, liga de fundo com o Lucas. Do comando, cadê de bola alta, ele vai sair longe do Caleri. Cai na mão do Marcos Felipe que pega no gol do Bahia. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Lúcio domina a jogada meio campo, belo giro do Lúcio na canhota, a Juba no fundo, cruzou para Lúcio, desviou, ela toca na marcação atrás, bateu no Sabino. Lúcio ia chegando, fechando o Everton Ribeiro também. O Bahia perdeu mais uma chance e ganha escanteio, Paulo do Vale. Na blitz do time de Rogério Ceni para cima do São Paulo. E tava por ali, né? Depois do cruzamento do Juba, o Everton Ribeiro, ela pega por último no Sabino. Escanteio para o time baiano que tem Ademir na bola. 8 minutos do primeiro tempo. Lado esquerdo é escanteio para fazer cobrança. Ademir para o Bahia na grande área. Gabriel Xavier e também o Canu levantou, bola bateu no Ferreirinha, voltou o rebote, Gabriel Xavier chuta por baixo e comete a falta. O zagueiro enfia o pé e comete a falta, atingindo o jogador do São Paulo. Tem gol, Nina? Tem gol, com 8 minutos de jogo no Newton Santos, Savarino abre o placar, Botafogo 1-0 contra o Vasco. E na classificação, como ficamos, Nina? Uma alteração bastante importante, o Botafogo vai abrindo 6 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, que é o vice-líder. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 9, primeiro tempo, São Paulo joga na sua defesa, Alan Franco e Igor Vinícius marcado, toca na ponta direita a bola, Lucas foi para a jogada, perdeu sem sofrer falta, ganha Lúcio pelo meio, na antecipação, Igor Vinícius para o São Paulo, recupera do lado, vira com Luciano, belo giro, Jamal Lewis domina e vem aberto do lado esquerdo com 0-0, 9 minutos e meio, primeiro tempo, Jamal domina, marcado, dá para Ferreirinha, pede de volta Jamal, Ferreirinha engatou ali uma jogada pela ponta esquerda, tocou para Jamal, cruzou pro gol, travada, a bola saiu, desviado, escanteio. Pedem impedimento do Jamal Lewis, jogadores do Bahia, mas é escanteio para o São Paulo na esquerda, Paulo do Vale. Na primeira participação do Jamal Lewis por ali, né? Querendo mostrar serviço e quem sabe agora, na bola parada no escanteio, o São Paulo consegue assustar o Bahia. O Ferreirinha tá caminhando por ali para fazer a cobrança. Escanteio, Ferreirinha cobra de pé direito na esquerda para a grande área, Alan Franco e Sabino. Autoriza a arbitragem, Ferreirinha, levantou Marcos Felipe no alto, subiu, pegou, grudou, ficou com ela. O toque eletrônico da Bandeirantes, marcou com Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica. Arena Fonte Nova, Salvador, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia-São Paulo, 0-0, Nina Gagliotti. E 2 minutos depois, Luiz Henrique amplia para o Botafogo, agora 2-0 contra o Vasco no Newton Santos. Sai jogando Gabriel Xavier, quase que perdeu para a bola, deu uma fungada em cima dele, Luciano vira com Canu na esquerda, toca a bola, Juba no meio, rebate à frente, toca para o ataque, esse passe no meio, caiu Alexandre, sob a defesa, cortou o Alan Franco, volta essa sobra aqui atrás ainda, Marcos Antônio, recua, Rafael, goleiro domina na grande área, para cima dele, Lúcio, tira Rafael, perde a esquerda, bola para a esquerda, para Jamal, ele tentou de primeira, bateu de canela e a bola foi para fora, em lateral é bola para o Bahia, são 11, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 0-0 Bahia, São Paulo, Pretzel. Só um time joga, né? O Bahia, o São Paulo lento, até dispersivo na marcação, dando muito espaço do meio para frente, né? O Bahia bem melhor no jogo. Lá vem o Bahia de novo, Ademir na direita, domina, entrou na área, driblou, rolou para trás para Cauli, dominou, se desequilibrou, saiu da área, recuou, Jean Lucas, bateu no gol, desviada, pega
Rafael! O Bahia vem de novo criando uma chance atrás da outra. Essa Rafael pega no chute da meia-lua da grande área do Jean Lucas, Paulo do Vale. Segunda defesa do goleiro do São Paulo, a segunda que ele agarra por ali, mas é o Bahia chegando, assustando novamente, por enquanto tudo igual, 0-0. Luciano na grande área, recua com o goleiro Rafael, que toca a bola para a esquerda, para Sabino. Ademir em cima do Mira, Sabino tentou driblar, saiu do Ademir, perigosa jogada, dá no meio Marcos Antônio de primeira, já vira o passe por dentro, toca para Ferreirinha, do Ferreira com o Lucas, lá vem São Paulo tentando parar de tomar essa pressão e esse sufoco do Bahia. Na direita, Igor Vinícius pela ponta, Bertão Lucas chegou, se apresentou, dominou. 12:30, primeiro tempo, 0-0 Bahia, São Paulo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Marcos Antônio do Carrinho, jogada pelo Miguel Abate, encanou, sobra a volta aqui atrás com o time do Bahia, cai com Caio Alexandre, do Caio pela ponta esquerda, esse passe é a Juba Jean Lucas coloca na grande área, pra Canu, tá sozinho, o zagueiro devolve a bola, entregou o Juba, invertendo bela virada pro outro, não faz bem a inversão, toca a bola por dentro, Everton Ribeiro, que já lança ela com Santi Arias domine, parte do ataque, Ademir já pediu, Santi Arias carregou, cadenciou um pouquinho mais o jogo, o novo Disney Plus tá com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 13 minutos do primeiro tempo na rede Bandeirantes de Rádio Liberdade em Aracaju. Para fora essa bola, arremesso cobrado do Bahia, tenta atacar outra vez Everton Ribeiro, drible curtinho, sai bem do Luciano, toca do ladinho para Ademir, que domina com dificuldade, já recua, dá para Jean Lucas, vem fechando pela meia direita, enfia na direita a bola, Everton Ribeiro, dá no fundo, Santi Arias, tá livre, pro meio, para Lúcio, derrubado, é falta nele, Marcos Antônio deixa o pé, comete a falta, é falta pro Bahia. Perigosíssima contra o gol do São Paulo, Paulo do Vale. É porque ele resvala na bola antes, mas depois ele calça justamente o Rodrigues, camisa 17 do Bahia. Falta marcada e próxima à grande área, hein? Pode vir chumbo grosso para cima do goleiro Rafael, que já defendeu 2 vezes. É o Bahia, artilharia pesada nessa primeira parte do jogo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 14 minutos e meio, primeiro tempo. Rafael encostado na trave esquerda, sobe o muro. O árbitro Alex Stefano vai lá, passa o Chantilly, posiciona a barreira do São Paulo. Para cobrança, Lúcio e Cauli, Everton Ribeiro também próximos. Ali os 3. 14 minutos e meio. Luciano Juba também canhoto se apresenta. Rafael já posicionou o muro. A barreira fica dentro da grande área. O árbitro vai autorizar a cobrança. Parece jogada ensaiada. Lúcio, Juba, Cauli. O árbitro autoriza. Lúcio de frente, a barreira se mexeu, se antecipa, Marcos Antônio, agora sim, arbitragem, autoriza, preparada para Lúcio, bateu no canto, Rafael soltou, vai entrando, ele subiu, dá um tapa, Rafael, e manda para escanteio, rápido demais, Rafael se redime e falhando na cobrança do Lúcio, ele dá um tapa, fechando em cima dele, o Canu, se não dá o tapa, ia tomar o gol do Canu, escanteio Bahia, Paulo do Vale. Em 2 tempos distintos, o Rafael em poucos segundos, escanteio para o Bahia, que ali parece tentar uma jogada ensaiada com o Everton Ribeiro. 15 minutos e meio para fazer cobrança de escanteio. Everton Ribeiro para a grande área, Gabriel Xavier, Lúcio, Canu, Everton Ribeiro, jogada curtinha, na direita esse passe, rola para Cauli, Everton Ribeiro, levantou, desviada na segunda trave, passa pela marcação, escanteio do outro lado, Lúcio tentar pôr o pé, desceu na zaga do São Paulo, escanteio para o Bahia na esquerda, o São Paulo não respira, Paulo do Vale. 15 minutos de um amasso baiano. E quase que o Lucas dá assistência ali pro Lúcio Rodrigues. Novo escanteio pro Bahia, Ademir na bola. Escanteio na esquerda, Ademir levantou, Gabriel Xavier de cabeça, tenta a defesa, tira rebote, volta fora da grande área. Estica a perna, corta Luciano. Sobra a volta fora da grande área para Jean Lucas, da Everton Ribeiro. A Jean Lucas levantou para a direita. Santi Arias está aqui sozinho. Lúcio ao lado para Lúcio. Balançou para bater no fundo. Sabino marca, cruzou pro gol. Com o peito pro alto, já Maurício Vivi e tira. Sabino do bicudo, toca a bola pro lado esquerdo para Ferreira. São Paulo tenta respirar, já ouço o Pretzel. Ferreirinha na bola, foi para a marcação, tomou um tapa, falta. Alexandre Pretzel, são 16 minutos e meio de um verdadeiro amasso do Bahia, Pretzel. Amasso, já deu bola na trave, o Rafael salvando em cima da linha.
A gente está revendo a falta cobrada, né? Impressionante, mas o Rafael errou também no movimento, ele que causou essa confusão. Então o São Paulo marca muito mal e joga com 2 volantes lentos, de novo. O que aconteceu contra o Criciúma, sem a qualidade que o Criciúma tem em relação ao Bahia, está acontecendo hoje, mas com o Bahia com jogadores muito bons do meio para frente. E só não saiu o gol até agora por um detalhe. Muito mal São Paulo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Bahia ataca, Everton Ribeiro pela direita, na esquerda, Juba, cabeceou a Lute, a bola passa com o pé, Luiz Gustavo toca a bola para fora pela linha lateral e tome contra-ataque do Bahia, é lateral, Bahia na esquerda com 17:30 primeiro tempo, já remessa cobrando o arremesso lateral, Luciano Juba, Jean Lucas, dá Cauli de volta para Jean Lucas, domina, Lucas marca, ele recua, toca do lado, Jean Lucas começa com Cano que volta, a bola para o goleiro, Marcos Felipe com o pé, domina e sai jogando na entrada da grande área. Já inverte na direita, bem abertão, Santiares, Ferreirinha marca, vem Santiares, entrega mal pelo meio, apresentaço ao Marcos Antônio que domina e volta Jamal recua começando com o Sabino um pouco atrás, se tem hit, tem Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Com 18 minutos desse primeiro tempo na Arena Fonte Nova, na rede Bandeirantes de rádio, você ligado na maior rede envolvendo o Campeonato Brasileiro, mostrando o Campeonato Brasileiro, 32ª rodada com por enquanto 0-0 para Bahia e São Paulo jogando em Salvador, com difusora Teresina na rede Bandeirantes de rádio. São Paulo ataca, Lucas Moura, Igor Vinícius tentou driblar, chuta a bola, vai desviada, toca aqui Jean Lucas, é lateral, ataque do São Paulo que tenta respirar. São Paulo tá pressionado, muito pressionado. Lateral, ataque do São Paulo, Igor Vinícius para colocar em jogo aos 18:30, primeiro tempo. Dá uma olhadinha, procura alguém. São Paulo está jogando com o uniforme número 2, hoje o listrado. Procura alguém, encosta Luciano. Igor Vinícius, Luciano que recua, dá Alan Franco pelo meio do campo. Pede o goleiro Rafael. Alan Franco vai voltar com o Rafael que domina com o pé dentro da grande área. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Ferreirinha pela meia esquerda, lança pelo comando. Lucas partiu, a Caleri trava, Gabriel Xavier, Cano tira da entrada da grande área, já toca a bola por dentro, puxa Jean Lucas que recua, Everton Ribeiro, calcanhar deixa com o Santiares, que já vê bem aberto, Ademir, lá vem ele, Jamal encara, Ademir é rápido, dominou, vai no fundo, cruzou, ela bate em Sabino e vai para escanteio. Ademir já é bom, é rápido, os caras dão espaço ainda, escanteio Bahia, Paulo do Vale. Com 20 minutos, o quarto escanteio para o Bahia no jogo, um domínio total completo. E de um lado o Ademir é quem cobra, agora ele vai para a grande área, do outro me parece o Everton Ribeiro novamente, que agora há pouco tentou uma jogada ensaiada por ali no escanteio. O Cauli também está chegando. 19 minutos e meio é o primeiro tempo, Arena Fonte Nova, Salvador, continuamos com 0-0 para Bahia e São Paulo. Everton Ribeiro para cobrar do ladinho, o Cauli, quem sabe, jogada ensaiada. Próximos dos 20, Everton Ribeiro para a batida, levantou Rafael no malté dele, subiu para pegar o goleiro do São Paulo dentro da pequena área. Salvador, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. Noite de Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, Bahia, São Paulo, tá 0-0, Nina Gagliotti. E tem bola rolando também na Série B, Brusque e Botafogo de Ribeirão Preto vão empatando 0-0, mesmo placar de Mirassol e Curitiba. Bahia troca passes para a direita, atacando. Santiares, Everton Ribeiro, para cá e o Alexandre, marca a distância, apenas chegando à frente Ferreira, na ponta Cauli, Santiares, a Santiares, Jamal se antecipa, recua Sabino, tira da grande área a bola, toca para Marcos Antônio que vira até Luiz Gustavo, Ademir pressiona, belo passe do Luiz Gustavo, na esquerda para Lucas Moura, na direita Ferreirinha, agora inverteram posições, Lucas e Ferreirinha na direita, domina, ajeita, dispara ao lado Igor Vinícius, Ferreira para trás, a bola Luiz Gustavo, vai bater, bateu no gol no meio dele para pegar o Marcos Felipe. Ufa, São Paulo chegou, Paulo do Vale. Pode não ter sido das melhores, mas foi a primeira finalização do São Paulo de fora da área. Luiz Gustavo sem levar perigo, Marcos Felipe ficou com ela.
E na direita o Bahia pressiona a linha de fundo, esse passe para Caio Alexandre, marcado, tentou driblar, encara na pressão, para cima do Jamal, pedalou, limpou, bateu direto a bola, forte demais, vai na lateral do outro lado, em arremesso para o São Paulo cobrar, 22 do primeiro tempo, Alexandre Pretzel e tome calor do Bahia, Pretzel. O Jamal já está mal, me permita, né, porque está jogando mal de novo. No jogo contra o Criciúma foi a mesma coisa e agora de novo, toma um banho de bola. Esse lateral Arias colombiano é bom jogador, ele é praticamente um lateral atacante, faz a combinação com o Ademir e o lado esquerdo do São Paulo preocupa demais. Por enquanto o Bahia é dono do jogo, São Paulo chegou na primeira finalização, chute fraco do Luiz Gustavo, mas pelo menos chegou. Folha Boa Vista, Rádio Folha Boa Vista na rede Bandeirantes de Rádio. São Paulo tenta jogada para o meio. Opa! Tomou porrada. Caleri, falta cobrada com pressa. O árbitro vai apenas chamar a atenção do Canu. São Paulo bateu a falta, tinha vantagem. Se era para chamar a atenção, podia fazer isso. Em outro momento, né, PDB? Atrapalhou o São Paulo agora o seu Alex Stefano. Exatamente, até porque o Caleri ele caiu por ali, sentiu, mas depois ele já estava se levantando. E a arbitragem acaba parando o jogo. O São Paulo tem a bola. Domina Sabino, zagueiro já atravessando o meio do campo. Vira a bola com Jamal Liz, domina o lateral, tá marcadão, devolve atrás, começa recuando. Sai jogando o São Paulo aqui atrás com o Luiz Gustavo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Abraçando você ligado na Bandeirantes, você nas estradas, está viajando. Boa viagem para você. Ô, gente boa. Se bater o cansaço, meu filho, vai descansar, vai dormir. Não tem uma não, pelo amor de Deus, não faz isso não. 23 minutos. Zubeldia tá bravo, reclama e tem que reclamar, tá tomando pressão. São Paulo tá pegando pouco na bola, tá tomando um calor daqueles do Bahia em Salvador. São Paulo vem trocando passes, bola na esquerda para Jamal. Jamal vira com o Lucas na meia esquerda, enfia pelo comando, passe errado, não pega Luciano. Canu corta, dá Jean Lucas que vira para Cauli, tomou pressão, meia, dominou a jogada, já escapa do Marcos Antônio, vira na direita, Everton Ribeiro, mais no fundo ainda para a direita com o Ademir, dispara Everton Ribeiro, Ademir perna esquerda, na área a bola, muito alta, Juba fechou na segunda trave, Rafael, saiu, já pegou e já jogou com as mãos, entregando bola pela meia direita, com o Luiz Gustavo que dá Luciano, pressionado, lança para Marcos Antônio, bota Lucas na esquerda, disparou por dentro Luciano, Lucas domina, limpou na meia lua, bateu do canto, fora! A direita do gol, um canhão do Lucas Moura com São Paulo tentando chegar, recebeu, limpou, clareou, chegou em cima o zagueiro Gabriel Xavier, Lucas bateu, ela passou, isso aqui da trabelinha de fundo, Paulo do Vale. É um Bahia que ataca, mas é um Bahia que se expõe também. E o Lucas Moura gosta disso, na velocidade recebe a bola, chama para dançar o marcador, arrisca o chute de fora da área, quase em essa passou perto e escanteio, ó. Ainda com desvio, o São Paulo segue no ataque. 24 minutos e meio, São Paulo ganha escanteio para parar de tomar a pressão do Bahia. Na grande área, os zagueiros Alan Franco e Sabino. O árbitro vai autorizar a cobrança. É um tal de pega daqui, belisca dali na grande área. Escanteio para Ferreira cobrar, pé direito, lado esquerdo, Ferreirinha, levantou, Marcos Felipe no alto, subiu, grudou, ficou com ela. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Bahia domina a bola com Luciano Juba, toca na esquerda, estica o passe forte, vai chegar Igor Vinícius com Ademir, caiu Ademir, é tiro de meta, Ademir reclama, queria falta, escanteio, pênalti, queria tudo, mas não ganhou nada, né, Paulo do Vale? Exatamente, e nem o cartão amarelo, né, porque ele dá um pitizinho ali, que tem árbitro que acaba mostrando o cartão. Nada, bola para o São Paulo no campo de defesa. 25 minutos e meio, primeiro tempo. São Paulo chegou, Alexandre Pretzel. Ufa, 0-0 Pretzel. Olha, qualquer um dos dois times que passe da primeira linha, o meio campo está aberto. O Bahia marca mal no meio de campo. Tem sido assim o campeonato inteiro. E o Arias, como eu disse, é um lateral atacante, então o Lucas fica com muito espaço para atacar pelo lado esquerdo. Foi o que aconteceu agora e quase o gol do São Paulo numa resposta positiva. Onde tem jardinagem, tem Steel. Aproveite descontos, ofertas especiais. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais.
Sai jogando o São Paulo, bola aberta na meia direita. Luciano para trás, meio campo, vira a jogada, entregando para Marcos Antônio. Pede Jamal na esquerda, Bertão Ferreirinha. É para Ferreirinha. Dominou, clareou, tentou driblar. Sai da jogada, recua. Toca Marcos Antônio, que dá, sabendo que volta. Marcos Antônio, que dá até Luiz Gustavo, que devolve muito massa. Bola para Marcos Antônio. Everton Ribeiro toma, dá Gabriel Scherer, que chuta, ela bateu no Caio Alexandre. Volta atrás com o Santiarias. É pro Bahia, sozinho domina Santiarias. Já entrega ela do lado, tenta o passe para Caio Alexandre, que vira a jogada lá do esquerdo aqui, com o zagueirão Canuto, em liberdade, domina. Ia bater a frente, marcado com o Luciano pelo meio do campo. Devolve ela para Caio Alexandre, que vira a bola para a direita, bem abertão, fecha Santiarias. Domina o lateral direito, já enfia no fundo esse passe, bem na beirada do campo, para Lúcio. Lúcio para trás, a bola para Caio Alexandre de novo. São 27 minutos do primeiro tempo em Salvador, com 0-0 para Bahia e São Paulo. Caio Alexandre enfia no meio, Cauli amacia no peito, Luciano chega, caiu Cauli, nada de falta, vantagem do São Paulo, sobra aqui atrás com Marcos Antônio, que dá Luiz Gustavo, que toca ela para Ferreira, dispara pelo comando Caleri, Ferreira não enxerga, dá Lucas agora, Caleri encosta, Lucas tropeça na bola, perde, Jean Lucas ganhou a bola com o Bahia recuperando, já dá o passe para a meia direita, tentou driblar, perde essa bola, pedindo falta, nada de falta no Lúcio, tá valendo, seguimos o jogo, São Paulo vem quando atrás com o Luiz Gustavo, que toca a bola pela ponta esquerda com o Jamal do outro lado. 27 minutos e meio do primeiro tempo. Super Condá Chapecó. É o futebol da Bandeirantes. Está jogando o São Paulo, jogo parado pelo Alex Stefano, porque o Caleri continua caído. Tomou um tapão no olho e tá bravo, não quer aceitar as desculpas do Canu, Paulo do Vale. É, exatamente, né? Até lembrando o outro argentino, o Vegete, né, que quando comemora gol leva ali a mão como se fosse um pirata. Tá meio pirata o Caleri. É um movimento de alegria, pô. Esse aí deve estar uma dor, dedão no zóio, Pedro. É, olha lá, tá emulando o Verrete ali, o Caleri, mas na dor, né? Impressionante. O Luiz Gustavo tava estimulando o São Paulo aí pra frente, mas justamente o Caleri, a reclamação ali, parou o jogo, São Paulo agora com a bola. Pronto, tudo bem com o Caleri, o jogo reiniciado e o São Paulo vai jogar. Ferreira lá do esquerdo tentou o passe, era pro Caleri, corta o zagueiro Gabriel Xavier, e na direita a bola pela beirada, Ademiro por aqui, Lúcio pelo comando, agora abriu na direita, Ademiro toca a bola com força para Lúcio, marca Alan Franco, Lúcio linha de fundo, ameaçou cruzar, chega a marcação do Ferreira também, marcação dobrada, caiu Lúcio, nada de falta, e ficou no chão atacante do Bahia, parou o Alan Franco o jogo. Jogadores do São Paulo preocupados, pareceu torção de tornozelo ou joelho. O desespero do Alan Franco quando cai o Lúcio. O movimento dele é de uma torção. A gente vai observar já no replay, mas parece uma contusão séria no joelho esquerdo do atacante do Bahia, Paulo do Vale. E a reação do Alan Franco é o que mais impressiona com relação a possibilidade de uma... Nossa, rapaz, e o lance é com o Ferreirinha, né? O Alan Franco tá ali próximo, e aí no apoio... Ele apoiou errado, né, Pedro? Exatamente. Ficou para trás um pouco o pé, o joelho torce, a perna dá uma dobradinha. Rapaz. Realmente agora atendimento médico, vamos ver se vai reunir algum tipo de condição para seguir no jogo justamente o Lúcio Rodrigues. Bem no jogo, uma preocupação para os dois zagueiros, tinha chutado uma bola para a defesa do Rafael, custou 13 milhões de euros, né? Tomara que não seja nada grave, que ele se machucou sozinho. Agora eu acho até que dá para continuar, porque tá quente, né? Dá para continuar, o problema é no intervalo, vai esfriar. Se ele só bateu a perna no chão, sem torção, aí é um movimento só de susto, ele acaba sentindo dor e cai, ó, mas só parece que foi exatamente isso, ele está batendo o pé no gramado, então pode ter sido só um susto, ó. O apoio é que preocupou. A impressão num único replay que a gente conseguiu ver é que ele, quando pisa com o pé esquerdo, ele pisa errado, né? O passo é errado, aí o pé fica um pouco atrás e força o joelho em cima do joelho, o peso do corpo todo. O Alan Franco foi muito bem, viu? Foi muito fair play do Alan Franco, parando e pedindo atendimento ao jogador, que graças a Deus não houve nada com ele. Aliás, o que fez o PP nesse meio de semana no Campeonato Português, foi legal, porque ele tinha o gol para fazer e parou porque o zagueiro se machucou no lance. Espero que um dia a gente consiga ver isso aqui no Brasil, viu? Vai ser difícil. Bem difícil. 30 minutos e meio, Luiz Gustavo no meio, Cauli pegou o rebote, volta o Luiz Gustavo para tomar, dá para Marcos Antônio, enquanto isso, Salvador, a bola rola, o relógio não para.
São 31 minutos do primeiro tempo. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e o São Paulo ataca. Vira Luciano, Igor Vinícius, perna esquerda, levanta a bola para a ponta esquerda. Lucas Moura para trás, dá para Marcos Antônio pela meia direita, que recua. Igor Vinícius está por aqui, já que está por aqui fica. Devolve a bola para Marcos Antônio outra vez aos 31. Devolve ela, Marcos Antônio. Igor Vinícius perdeu, deixou passar. Cauli tomou, já tocou na ponta de Lucas. O passe errado, vem Alan Franco e volta a bola para Rafael. Confirmando, 31,5 o primeiro tempo e o placar da Bandeirantes. Pela 32ª rodada do Campeonato Nacional, Salvador. Bahia, São Paulo tá 0-0, Nina Gagliotti. Classificado para a final da Copa Sul-Americana contra o Cruzeiro, o Racing ficará um mês sem poder ter a sua torcida em casa. Foi decretado o fechamento dos portões do El Cilindro pelo uso de pirotecnia durante a vitória contra o Corinthians na semifinal da competição na última quinta-feira. É bonito esse tipo de show, mas parecia o Réveillon de Copacabana também, né? Mas também não há limite, né? Mas também não há causa para fechar o estádio, né? Comebol é 8 ou 80, né? Mais 80 de acordo com a grana. Verdade. Alan Franco enfia no meio, tentou a jogada, Luiz Gustavo tomou um tapa, falta nele. É falta para o São Paulo pela meia direita. Tem alguém que chuta daí, PDV, ou vai ter uma jogadinha só do ladinho, PDV? Olha, difícil, hein? O cobrador do São Paulo é o Wellington Rato, né? Que tá no banco de reservas, inclusive banco de reservas que o Zubeldia se virou agora há pouco revoltadíssimo, chutou o copo d'água. E eu acho que tem relação com o time do São Paulo. Ele faz ali até o sinal de enfiada de bola para um dos auxiliares. Tá bravo o Luiz Zubeldia. 32 minutos e meio, primeiro tempo. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Falta para o São Paulo cobrar com 33, primeiro tempo, Arena Ponte Nova, Salvador, é falta pela meia direita. Igor Vinícius na bola, levantou na área, Sabino cabeceou de Trivela, Marcos Felipe no alto subiu para pegar. Que cabeçada de Trivela do zagueiro Sabino, hein, PDV? Pois é, e aí facilitou a vida do Marcos Felipe, que já repõe a bola em jogo, por enquanto tudo igual, 0-0. Estúdio 92 FM de Cascavel com a gente na Bandeirantes. Por dentro passa com o São Paulo tentando, Marcos Antônio já toma, já adianta a jogada pela meia esquerda. Aqui atrás com o Luciano que toca, a Lucas, domina, Lucas Moura, tá girando, saindo, em cima dele volta na pressão, Jean Lucas, dispara pela ponta Jamal, toca Luiz Gustavo pedindo também, Luciano a Lucas, parte Lucas, Caleri, tentou dominar o zagueiro, tocou pro alto, vem aliás para trás, Marcos Felipe, o goleiro apareceu para dar um bico. Não, precavido que é para não ter um recuo e não houve recuo, não, ele enfiou um bicudo, ela cai para o goleiro do São Paulo, Rafael Confé, ajeita na entrada da grande área, com 34 no primeiro tempo, São Paulo melhorou, hein, Pretzel, 0-0 Pretzel. Melhorou, o problema também é o Bahia manter esse ritmo, né, esse ritmo muito forte de velocidade. Claramente alguns jogadores dão o gás no início, tem sido assim com o Bahia, e depois a equipe diminui um pouco por causa de uma diminuição de intensidade, pelo cansaço que acontece para alguns jogadores, o que é natural, mas está parado demais agora, dando espaço para o São Paulo. O jogo ficou equilibrado, tecnicamente é um jogo de razoável para bom. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, também um abração para você que está com a gente no YouTube, Alexandre Marques nas imagens, com Marcela Souza no digital. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, toca Igor Vinícius, de primeira devolve a bola para Alan Franco, acho que a bola murchou de novo, hein, faz o sinal Alan Franco. Dá para o Igor Vinícius, ele coloca a bola para fora. Outra bola murcha, agora o Zubeldia entrega na mão do quarto árbitro, Rodrigo Silva. O quarto árbitro parece que não vê a bola murcha não, hein? Quer trocar, agora o Cauli vai devolver. Pronto, devolveu a bola, segunda vez no jogo, com 35 minutos em Paulo do Vale. Bolas ruins, hein? E até o treinador de São Paulo, como você bem disse, ficou pé da vida ali, porque isso, claro, atrapalha o andamento do jogo pela segunda vez. Lançado na esquerda, essa bola esticada, essa bola na ponta com Jamal. Vem Santiago, recua Marcos Felipe, goleiro de bico, levanta para o ataque do Bahia, com o peito Sabino, tenta jogar atrás e devolve a bola, vira para Marcos Antônio, 2 em cima, Everton Ribeiro para a bola, Marcos Antônio comete a falta nele, faz a falta Marcos Antônio, vai trazer uma lembrancinha de Salvador. Steven Salvador, lembrei-me de você, né, Paulo do Vale? É sempre bom, né, aquele souvenirzinho, o cartão amarelo do Marcos Antônio, primeiro do jogo, camisa 20 do São Paulo.
35 minutos e meio, o primeiro tempo. É falta marcada e já cobrado com o Bahia, tendo muita pressa. Jean Lucas do lado esquerdo vira para Cauli. Mais aí a esquerda, Luciano Juba. Passa, domina, marcado pelo Ferreirinha. Vai recuá-la, toca do lado com o zagueiro Canu, bem adiantado. Devolve a bola pelo comando, vai ter que recuar. 2 em cima dele, volta no meio campo. Gabriel Xavier toca a bola para a direita, vira o passe, tenta o zagueiro com o Santiarias. Santiarias para Demir, na meia direita, Cauli. Na área, Lute pediu. Cauli dominou, enfiou pelo meio. Jean Lucas para Lute, tentou passe na ponta. Igor Vinícius tira a bola, voltou na sombra com São Paulo. A Luiz Gustavo na pressão. Everton Ribeiro chegou tentando tomar, caiu. Cauli, falta no Everton Ribeiro. Luiz Gustavo abre o bração e atinge para a sorte do Bahia, que se pega Luiz Gustavo, a bola ia parar na frente e tá caído Everton Ribeiro. Não é o Everton Ribeiro não, tá caído Caio Alexandre, na verdade. Teve pancada no pé dele, um pisão ou pancada, Paulo do Vale? Na verdade foi um enrosco ali, né? Porque o Luiz Gustavo, ele agarra o Caio Alexandre, que desaba, e depois eles acabam se enroscando por ali, sem muita intensidade para o tipo de reclamação do Caio, mas a falta marcada para o Bahia no ataque do Tricolor de Aço. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Sim, é Sil, pode confiar. Falta para o Bahia aos 37, primeiro tempo, 0-0, jogo em Salvador. Para fazer cobrança, Luciano Juba. Na área, Gabriel Xavier e Canu, zagueiros altos. Para a bola, Juba levantou com Gabriel Xavier, cabeceou no meio, a defesa tirou com o Lucas, voltou o Jean Lucas e Marcos Antônio, cai Jean Lucas pedindo o pênalti, a jogada saiu com o Caleri, domina, tenta driblar, são 2 em cima, de bico manda a bola para fora aqui atrás do Gabriel Xavier. O Alex Stefano pressionado, vai mandar esperar um pouquinho. Eu confesso que não vi pênalti no Jean Lucas não, Paulo do Vale. A primeira impressão também nada, absolutamente um lance normal. Uma valorizada por ali do Jean Lucas, Canhão. Ele ia chutar a bola para o Marcos Antônio e se antecipou. Ele deu um chute no traseiro do jogador do São Paulo, né? Essa é a regra atual que algumas pessoas inventam, né? O encostão. Encostão é falta, foi nada, absolutamente nada. 38 minutos, 0-0, jogo Salvador. Sabino vira a jogada na esquerda, toca com Jamal. Jamal domina, tá Sabino que volta a bola aqui atrás com o Luiz Gustavo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas em internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Ferreirinha na ponta direita, tentou limpar, caiu, a arbitragem não deu a falta. Cauli tomou com a Bahia, dá Lúcio, cara é rápido, vem Alan Franco de primeira, volta a bola para Rafael dentro da grande área, para cima dele Lúcio, já entrega a entrada da grande área, toca a bola, vira com o Luiz Gustavo, dele a Luciano que vira a bola para Marcos Antônio, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. São 38,5 o primeiro tempo. Quando chegar o intervalo, chega João Paulo Capelanes, aqui no futebol da rede Bandeirantes de Rádio. Bola que atrás, Alan Franco, abre o zagueiro para a direita, essa bola para o fundo. Igor Vinícius domina, marcado, dá aquela pancada em cima dele, Cauli. Igor vem da ponta, fecha pela meia direita, procura alguém de vermelho e preto. Devolve ela para a ponta, para Ferreirinha. Abertão no fundo, para cruzar. Tentou a tabela, corta luz com o Cadeira tentando, tira aqui atrás da defesa com o Canu. Dá um bicudo para fora, em lateral, é para o ataque do São Paulo. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 39-30, primeiro tempo, 0-0 em Salvador para Bahia. São Paulo começou quente, o jogo Bahia pressionou, São Paulo tomou a todo instante um ataque do Bahia. Rafael pegou, pressão incrível. São Paulo agora deu uma equilibradinha, com quase 40, e vem São Paulo com Jamal na esquerda, levantou na grande área, a bola não tem ninguém do São Paulo. Juba domina sozinho com categoria, Ferreirinha seca, tocou na área, a bola para Canu, o zagueiro tira mal, recupera Luiz Gustavo, dá Luciano, ajeitou, vai desviar, escanteio. Saída errada da zaga do Bahia para a sorte do São Paulo, tem escanteio tricolor paulista, Paulo do Vale. O Luciano gosta, né, desse tipo de bola, pega bem de fora da área e justamente o desvio, ela acaba passando por cima, acompanhava por ali o Marcos Felipe, o tricolor paulista tem escanteio, lado direito, Ferreirinha nela. 40 minutos do primeiro tempo. São Paulo aperta com o escanteio para Ferreira, cobrar de pé direito na ponta direita. Alan Franco, Sabino estão na grande área. Na primeira trave, a bola bate no zagueiro, vem tentando pegar Alan Franco. Bate no pé dele, fica fácil para Marcos Felipe. Salvador, a bola rola, o relógio não para. Sai jogando errado o São Paulo, bola pro meio. O Bahia tentou sair jogando. Marcos Felipe bateu o tiro de meta, ela voltou. A Luiz Gustavo livre, dominou, bateu, é gol! Gol!
Erro do goleiro Marcos Felipe. Tentou sair jogando com pressa para armar um contra-ataque. Entregou para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo domina na meia-lua da grande área e manda para dentro do gol vazio. Para fazer o gol do tricolor paulista na Fonte Nova. Luiz Gustavo com calma, categoria, frieza, domina e manda para dentro. O Marcos Felipe não tem jeito, tá feito. Presta atenção no serviço, Marcos Felipe. São Paulo 1, Bahia 0, Paulo do Vale. Que bobeira do goleiro baiano, Paulo do Vale. Para o 4º gol de Luiz Gustavo no ano, a primeira assistência de Marcos Felipe, mas para o time adversário. E ele sai ali na grande área dizendo, deixa comigo. Aí tenta uma reposição cheia de efeito, uma bola rasteira nos pés do Luiz Gustavo, que ainda de fora da área viu o gol aberto para finalizar com tranquilidade, com frieza. O São Paulo abre o placar na Fonte Nova. 1-0 Luiz Gustavo. Alexandre Pretzel. O São Paulo se aproveita da falha do goleiro Marcos Felipe. Faz 1-0 Pretzel. Não dou sorte com esse goleiro. É impressionante. Eu não vejo um jogo bom dele quando eu tô no jogo do Bahia contra algum time de São Paulo. É impressionante. O Rogério continua mantendo ele no time. Uma saída erradíssima, porque é o seguinte, não é que ele não tenha visto. Ele passou a bola pro jogador de São Paulo achando que era do Bahia. Um erro absurdo num jogo que o Bahia era muito melhor que o São Paulo. Já jogando a defesa do Bahia, bola pelo meio, vai tomar Marcos Felipe, insistiu, tenta ganhar esse passe pelo meio, vira para Santi Arias, dele Everton Ribeiro, tentou no meio Lúcio, Alan Franco na bola para tomar, já ganha o São Paulo, aperta, dá Lucas, na direita, Ferreirinha, livre, dominou no peito, tá na área, bateu para trás, vem Luciano desviando, fora! Por muito pouco, São Paulo não faz 2-0. Depois de marcar o primeiro, o tricolor paulista continua indo para cima. Quase o segundo com Luciano, Paulo do Vale. E depois da blitz vem a pane do time de Rogério Ceni. Impressionante como o São Paulo em poucos minutos marca e assusta de novo. Quase marcando o segundo gol no apagão do time baiano. E agora ali no banco de reservas, os jogadores do Bahia tentando animar o time dentro de campo porque a situação ficou complicada. Lúcio na direita para dar o chapéu, adiantou de Amaurinhos, comete a falta. É falta marcada, ataque do Bahia. Tem gol, Nina? Tem gol no Beira-Rio, Alan Patrick faz um golaço de falta, 1-0 para o Internacional contra a equipe do Criciúma. Os reservas do Bahia, como disse o Paulo do Vale, tentam reanimar o time, mas reanimar em especial o Marcos Felipe, né, PDV? Os caras querem ver se o goleiro do time tá arrasado assim, aí não dá para esperar grande coisa, né? Pois é, e no banco ele tem um treinador que era goleiro e sabia jogar com os pés, hein, Canhão? Falta marcada, Cauli cobra, levantou na grande área de cabeça, atira, aqui atrás da marcação, voltou para Ferreirinha, domina, dá uma bicicleta, bela assistência do Ferreirinha, na direita, Igor Vinícius, fecha no meio, Marcos Antônio, é o cara errado, no lugar certo, dá para Ferreira, de volta a bola para Igor Vinícius, vai no fundo, bola muito alta, Jean Lucas vai, sobe atropelando, botou o cotovelo, a cabeça, a batata na perna e botou para fora pela linha lateral, é arremesso para o São Paulo cobrar, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana, no Disney Plus. Com quase 45, primeiro tempo acabando, vem aí João Paulo Capelanes. Lateral cobrado, Igor Vinícius para Ferreirinha, tentou um chapéu, tocou para fora direto pela linha de fundo. Tiro de meta, é bola para o time do Bahia jogar. Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica marcando. 45, estamos nos acréscimos, entramos nos acréscimos. Alexandre Pretzel, o São Paulo está virando o primeiro tempo, ganhando de 1-0, depois de tomar um sufoco monstruoso, Pretzel. Ganhou um gol de presente, mas o Luiz Gustavo tinha que fazer o gol, e ele fez, né? Recebeu a bola errada do goleiro Marcos Felipe nessa saída horrorosa e uma falha técnica do goleiro, e ele bateu fácil para o fundo da rede. O gol fez muito bem ao São Paulo e deixou o Bahia muito nervoso. Em seguida, quase que o São Paulo aumentou para 2-0 e o Rogério segue sem vencer o tricolor. 4. Vamos até 49, lateral ataque do time do Bahia para fazer cobrança.
Com pressa, já remessa Ademir, colocou para Lúcio, rasga de bico, tira aqui atrás a marcação do São Paulo. Jamal Luiz, toca atrás em cadeira de joelho, o zagueiro Gabriel Xavier colocar para fora. É novo lateral do São Paulo, lado esquerdo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Rádio Guarujá em Florianópolis, é a rede Bandeirantes de rádio Brasil inteiro. Ouve a Bandeirantes, 46, iremos a 49. Sobre de cabeça, a galera tentou, tocou para trás, a bola volta fácil para a defesa do Bahia jogar. Aqui atrás, sozinho domina e vem jogando o zagueiro Gabriel Xavier. Toca para Caio Alexandre, que entrega a bola para o Everton Ribeiro, que toca na direita com Santiarias no fundo. Santiarias atrás até Everton Ribeiro, perna esquerda, faz a inversão, acha no meio campo o zagueirão Canu. Canu bota na coxa, joga, abre o passe, ele volta lá do esquerdo ainda com Juba. Juba desce no apoio. Se desmarca na ponta, Cauli. Juba volta a bola. Jean Lucas que dá, Cauli que volta. Jean Lucas no meio, tentou o lute de primeira. Toque errado, sobe de cabeça, Lanfranco tira. Sobra, voltou fora da grande área. De bico alivia Marcos Antônio. Não tem ninguém do São Paulo. Ela volta com Canu. Zagueiro baiano já domina. Entrega a bola para a direita com Santiago Arias. Domina Santiarias. Dá para o Ademir. Linha de fundo. Perna esquerda marcado pelo Jamal. Encarou, balançou, driblou. Dá para o Everton Ribeiro. Linha de fundo ainda. Do lado para Ademir. Domina Ademir, é rápido. Tá na área. Limpou. Vai ter que recuar, devolveu bola para o Everton Ribeiro, levanta a cabeça, cruzou no gol de cabeça, sendo Lúcio, Rafael sensacional, defendeu, Igor Vinícius tirou, que defesa monstro do Rafael, numa cabeçada do Juba, fechou aqui, deu uma cabeçada de nuca, que defensão monstro do Rafael, Paulo do Vale. Seria uma bola talvez para fazer justiça ao placar do primeiro tempo, depois do ótimo volume inicial que o Bahia teve, e que bola do Everton Ribeiro pro desvio do Juba, e aí a defesa do Rafael pro meio da área, mas estava ligado o Igor Vinícius para fazer o corte. O Bahia quase, o Juba de costas, e que defesaça do Rafael. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação, ou com o cartão Tenda. Lá vem São Paulo, atrás do segundo gol, tá indo por 1-0, Ferreirinha com o Lucas na ponta, tentou driblar, volta Santiarias, tomou Arias, já toca Everton Ribeiro, dispara pela ponta Santiarias, Everton chuta, bola bate no Ferreirinha, mas tem falta no Everton Ribeiro. O jogo parado é falta marcada, é bola para o Bahia cobrar, com um minuto final do primeiro tempo já chegando. 48, primeiro tempo, São Paulo vencendo 1-0. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. 48,5, 30 segundinhos finais do primeiro tempo, com o Bahia perdendo em casa, 1-0 para o São Paulo. Cauli no meio, Jean Lucas entrega de volta o passe para Cauli, que dá Lúcio, lado esquerdo, Juba encostou, vem Alan Franco, domina a frente, Lúcio insistiu para tomar e tomou, domina o atacante, recua, dá Luciano Juba, dribla Alan Franco, Juba no fundo, levantou pro gol, tentou, Ademir vem atrás, toque do Ademir de joelho para fora pela linha de fundo, ele quase empata de joelho de canela, Paulo do Vale. O Bahia tentando, de novo, tentando fazer justiça ao que foi a primeira etapa, mas não conseguindo. Bola para fora depois do cruzamento fechado. O São Paulo vai vencendo 1-0. Termina o primeiro tempo, Alex Stefano. Na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Paulista está ganhando o jogo. Bahia 0, São Paulo 1, intervalo Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, estrondoso canhão do rádio. Por enquanto tá dando o Tricolor do Morumbi contra o Tricolor de Aço. Que falha do Marcos Felipe, hein? Imagina só. Você tem um projeto ambicioso, um investimento gigantesco e conta com todo o respeito que ele merece. Já diz, respeitando o Marcos Felipe no seu gol. Aí fica complicado. E aí, PDV, São Paulo teve mais sorte que juízo, hein, do Vale? Pois é, né? E para deixar tudo ainda mais cruel, Capelanes, o treinador do Marcos Felipe era um goleiro que jogava com os pés. Rogério Ceni, imagina como o Ceni não tá maluco. Mas é quem banca o Marcos Felipe nesse time do Bahia. Ó, a disposição do Luiz Ubeldia para o segundo tempo: Jandrei, Arboleda, Barrado, Nestor, Rafinha, André Silva, Bobadilha, Juan Lisiero, Rato, Ferrarese, Eric e William Gomes. À disposição do Ceni: Adriel para o gol, Gilberto, Cicinho, David Duarte, Cuesta, Vitor Hugo, Acevedo, Iago Felipe, Carlos Depena, Thiago, Rafael Ratão e Everaldo. Capela. É o goleiro reserva do Bahia, hein, do Vale? Adriel. Não vou mentir, Pretz, eu não Emprestado conheço. pelo Grêmio. É o ex-Grêmio, né? Emprestado pelo ex-jogador do Grêmio, mas, claro que sim. Com grandes é mesmo problemas, nível, né? não, grandes problemas extra-campo, não é focado.
É melhor que o Marcos Felipe, tecnicamente. É melhor? É melhor. E aí, Pretzel, o primeiro tempo, quer dizer, vamos lá, um resumão. Bahia amassou o São Paulo nos primeiros 20 minutos, depois São Paulo contou com uma falha absurda do Marcos Felipe, se reorganizou e voltou bem pro jogo. Voltou porque o Marcos Felipe errou, né? E eu não dou sorte quando eu estou em jogos do Bahia. Impressionante, e o Rogério aposta nesse goleiro. Ele mantém ele como titular. Agora, o Bahia chegou 4 vezes para fazer o gol. E o Rafael fez 3 defesas muito importantes e uma foi gol perdido, agora mesmo, pelo Luciano Rodrigues e também pelo Ademir. Uma bola que foi um erro do Jamal Lewis, o Ademir sozinho entra e bate em diagonal e não consegue fazer o gol. O resultado ele é muito injusto com o Bahia, mas não interessa, né? É aquele negócio do futebol, tem que botar a bola lá dentro. O Marcos Felipe errou no momento crucial do primeiro tempo e o Luiz Gustavo esperto, ficou parado, a bola veio no pé dele, ele apenas tocou pro fundo da rede. Tipo o Palmeiras ontem, né? Tipo o Palmeiras Dominou ontem. o Corinthians, mas eu acho criou que uma vantagem ainda maior. O Bahia ontem? Não, hoje. Hoje, sem dúvida. O Bahia jogou muito melhor que o São Paulo. Bahia amassou o São Paulo. O Zubeldia tava brabo, mas ele também escala, né? O Jamal com todo esse, o segundo jogo que eu vejo dele, né? Complicado, hein? Igor Vinícius mal na marcação. O meio de campo, o Luiz Gustavo fez o gol. Mas ele e o Marcos Antônio na marcação muito abertos. Luciano totalmente ausente do jogo. O Lucas bem, Caleri não e o Ferreira não. E aí o Bahia, claro, com seu meio campo muito aberto e com o Ademir jogando nas costas do Jamal e o Arias acompanhando também, levou muita vantagem pelo lado, né? E isso trouxe problemas para a defesa. Então o Bahia sempre atacando com 4, 5 jogadores, empurrando o São Paulo para trás e aí obrigando o Rafael a fazer defesas importantes. Eu gosto do Rafael? Não. Não é o goleiro dos meus sonhos, mas hoje, se não fosse ele, já estaria pelo menos 3-1 para o Bahia. Bom, aí é culpa do Rogério Ceni, né? O Bahia cria, busca oportunidades, os caras não fazem. Lá atrás o goleiro entrega a paçoca. Aí é culpa do treinador? Pois é, agora ele joga muito aberto, né? O meio-campo também. O São Paulo teve 2 contra-ataques, porque teve uma hora que ficou esse tipo de jogo. O Bahia atacando com 5 até 6 jogadores, deixando um buraco no meio. Quando perdia a bola, o São Paulo tinha essa vantagem, mas também não aproveitava. Então ficou um jogo muito ofensivo, conforme a gente esperava, né? Quando saíram as 2 escalações, eu comentei contigo. Acho que teremos vários gols, só tivemos um. Mas era para ter tido mais, porque as chances criadas aconteceram pela formatação tática das 2 equipes. Tá feliz? Comigo? Tô, muito. O Inter tá ganhando. É um ótimo ano, cara. É um ótimo ano, graças a Deus, com muita saúde, né? Que é o que mais vale, né? Sem dúvida. Muita saúde, tudo bem. Hoje são 5 de novembro, hoje, né? Hoje é dia 5 de novembro. Faltam 35 dias. Pra quê? Para as férias. Primeira parte. Vai viajar, irmão? Não. Isso não interessa. Você é um cara mais caseiro, né? Não, isso não interessa. Conta um pouco da sua vida no ar. Sua vida é tão interessante. Que interessa isso. Ele fica encabulado, eu adoro. Mestre, melhor em campo da primeira etapa. Melhor em campo da primeira etapa, olha, Rafael. Rafael, goleiro. Sim. Quase entregou-lhe a paçoca lá na falta. Mas conseguiu salvar, né? O pior, cara. Olha. Só pra deixar claro, enquanto você pensa isso, o Rafael, goleiro de São Paulo, foi o melhor em campo. Eu tenho o pior. Jamal Lewis. Porque o Bahia criou oportunidades, hein? Jamal Lewis é pior. Você tá pegando no pé do Jamal, hein? Não, É o Ulisses com o Roberto e você com o Jamal. Eu não sou assim. Impressionante, velho. Assim. E com menção honrosa Luciano também. Nossa. Não é nada, mas que reclama essa criança, hein? Chorão demais. Né? Arbitragem até aqui, normal, né? Não interferiu no jogo. Alex Stefano. Que tem ganho alguns jogos de Série A. Ele era mais árbitro de Série B, né? Tem razão. Nota pro árbitro? 6. Achei você circunspecto no primeiro tempo. Eu tô bem, cara. Muita saúde, cara. Média 8.2, 8.4. A apresentação da jornada tá do seu agrado, razoável, tá tudo legal, cara, né? Razoável. 4 dias de folga não te fizeram bem. Tem uma frase que eu costumo dizer para algumas pessoas. O melhor emprego do mundo. Eu não sei pra quê, mas tudo bem. 10h27, Messi, já você volta, hein? Com muito conteúdo. Nina Gagliotti, vamos lá, o super placar. Botafogo tá desfilando e o Internacional tá subindo na tabela de classificação, Nina. Isso, Capela. Botafogo está fazendo 2-0 no Vasco. Esse jogo está no intervalo, assim como o do Inter, trazendo destaque apenas para um lance polêmico que rolou no jogo do Botafogo contra o Vasco, um pênalti que foi marcado durante o jogo e aí o VAR interferiu e aí mostrou uma imagem que não é muito esclarecedora, viu, Capela? A imagem era: o pênalti foi dentro ou fora da área? A meu ver,
na minha interpretação, eu também vejo que foi dentro, em cima da linha, seria pênalti para o Botafogo, um possível 3-0, o VAR interferiu e aí o pênalti foi retirado, apenas falta, então esse jogo segue 2-0 para o Botafogo. O Inter vai vencendo o Criciúma 1-0, um gol de Alan Patrick de falta, e aí a tabela de classificação muda, Capela. 67 pontos tem o líder Botafogo, abre 6 do Palmeiras, vice-líder tem 61. O Internacional, quarto colocado, 56 pontos. O São Paulo, 54 pontos, segue na sexta posição. E aí, falando também dos adversários que estão perdendo, o Bahia, 46 pontos na sétima posição, Vasco, 43 na nona. Em 15º lugar, com 37 pontos, segue o Criciúma. Excelente. Nina Gagliotti, daqui a pouquinho volta com mais destaques do Plantão Esportivo. O pessoal adora as notas da jornada. Queria saber que nota merece nosso ouvinte Felipe Garrafa, Pretzel. Ele no Brasil Urgente. Isso. Porque sempre eu passo por ali, ele tá, né? Uhum. Te cumprimenta, não? Não. Porque tá a máscara não, mas ele é focado no programa. Focado no programa. Mas ele me olha e não cumprimenta, é um problema. Né? Então, não sei o que acontece, né? Mas pelo conteúdo dele, 9. Vive grande fase, né? Bem, grande fase, né? Lembra quando ele chegou Convidei aqui, uma vez, convidei no Esporte Debate recentemente. Não tenho condições. Qual é o melhor garrafa da família? O Osmar. 10h30, vai marcar o quinto sinal da Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com toda a emoção do futebol líder para um Brasil de audiência. Você sabe, futebol é aqui na... Futebol é Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sempre energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O Brasil está perto de implementar novas regras para as bets, promovendo um ambiente seguro para todos. E o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável defende esse mercado ético, guiado por práticas conscientes e onde a proteção ao apostador seja prioridade. Algumas iniciativas já estão em vigor para combater o uso abusivo e comportamentos de risco. Entre elas, o bloqueio de cartões de crédito para pagamentos de apostas. Mas vem mais medidas importantes por aí, a partir de 1º de janeiro, como o reconhecimento facial de quem joga. Os apostadores também poderão estabelecer parâmetros nas plataformas de bets, definindo limites máximos de tempo para jogar, assim como tetos de perda financeira. Essa regulamentação representa um compromisso concreto com o jogo limpo, proporcionando mais segurança para apostadores e gerando recursos para a economia e para o esporte. E jamais custa reforçar: para jogar tem que ter regra. Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Na
Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Sai jogando errado o São Paulo, bola pro meio. O Bahia tentou sair jogando. Marcos Felipe bateu o tiro de meta, ela voltou. A Luiz Gustavo livre, dominou, bateu, é gol! Gol! É do São Paulo! Luiz Gustavo! Luiz Gustavo tava dando. Erro do goleiro Marcos Felipe. Tentou sair jogando com pressa para armar um contra-ataque e entregou para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo domina na meia-lua da grande área e manda para dentro do gol vazio para fazer o gol do tricolor paulista na Fonte Nova. Luiz Gustavo com calma, categoria, frieza, domina e manda para dentro. O Marcos Felipe não tem jeito, tá feito. Presta atenção no serviço, Marcos Felipe. São Paulo 1, Bahia 0, Paulo do Vale. Que bobeira do goleiro baiano, Paulo do Vale. Para o quarto gol de Luiz Gustavo no ano, a primeira assistência de Marcos Felipe, mas para o time adversário. E ele sai ali na grande área dizendo, deixa comigo. Aí tenta uma reposição cheia de efeito, uma bola rasteira nos pés do Luiz Gustavo, que ainda de fora da área viu o gol aberto para finalizar com tranquilidade, com frieza. O São Paulo abre o placar na Fonte Nova. 1-0 Luiz Gustavo. Ei, que falha do Marcos Felipe, entregou literalmente a bola nos pés do Luiz Gustavo, que não teve muito trabalho não, colocou na rede. O tricolor do Morumbi vai vencendo o tricolor de aço, os times voltando para o campo de jogo. Será que muda o Bahia? Você mudaria, Pretzel, alguma coisa do Bahia? E no São Paulo, mudaria também ou não? Olha, no time do Bahia eu colocaria o Everaldo, viu? Acho que esse Luciano Rodrigues até é bastante esforçado, achei ele um pouquinho pesado. Vai entrar o Lúcio? Sim, o nome dele é Luciano. Desculpa, viu? Uma correção equivocada. E no São Paulo, sim, mas falou fora, né?
Ficou reclamando, né? E no São Paulo eu colocaria um jogador para reforçar mais o meio. Wellington Rato, não gosto. Sabe quem é que eu colocaria? Lisieiro. Aonde? No meio, para fechar o meio. Vamos lá, vamos pro segundo tempo, então daqui a pouquinho acho que os times não mudaram, já o PDV informa, e quem não muda é o nosso narrador, ele está de volta para toda a segunda etapa de muita emoção no Rádio do Brasil, a partir de agora é com ele, Explode Canhão! Ok, João Paulo Capelanes autoriza o árbitro começando o segundo tempo em Salvador. Eu e você, ligados pela mesma emoção na Bandeirantes, começa o segundo tempo na Arena Fonte Nova. Bahia 0-1 para o São Paulo. Bahia tenta a jogada, bola para a esquerda, para Cauli toca com Cano. Luciano por baixo, falta. Luciano chegando. Sem mexidas para o segundo tempo, Paulo do Vale. Exatamente, Canhão. Mesmo o Bahia perdendo, o Rogério entende que o time produziu bem na primeira etapa e o São Paulo marcou aquele golzinho na sorte, no erro do Marcos Felipe, também não mexe. São Paulo encostando no G4, mantendo a vitória em Salvador. Ademir domina o meio campo do Bahia, prefere tocar atrás com o zagueiro Gabriel Xavier. De Gabriel para Canu, marca Luciano. Gabriel toca a bola para a esquerda com o lateral. Vem Juba devolve a bola para Canu. Canu devolve a bola com Gabriel Xavier. 1 minuto do segundo tempo. Arias para a direita, a bola com Gabriel Xavier. O zagueiro impressionado. Em cima dele chega Luciano. Toca na ponta, vira com Arias. Arias pelo meio, tentou fazer o corta-luz. O Cauli perdeu, recupera o São Paulo. Sabino, Marcos Antônio. Toca a bola para a meia direita aqui com Ferreirinha, Igor Vinícius, devolve ela, dá para Ferreira aqui, devolve ela para Igor Vinícius, que toca no meio do campo, acionando aqui atrás o autor do gol do São Paulo. Vem Luiz Gustavo, cercou em cima dele Lúcio, toca na ponta esquerda, vem Lucas Moura por aqui, domina, 2 a marcado, tenta driblar, vai na linha de fundo, Jamal chegou, opa, Lucas perdeu para a bola, tropeçou, pisou na bola, literalmente já perdeu, Ademir recupera, dá no fundo para Caio Alexandre, tropeçou na bola, caiu sozinho. Caio Alexandre, Lucas pega o rebote, já toca no meio do campo com o zagueiro Gabriel Xavier. Mamma mia, e dá-lhe bola. O que fez a bola com Caio Alexandre, a jogada seguiu. 2 minutos do segundo tempo. 1 para o São Paulo, 0 Bahia, jogando em Salvador. São Paulo vai ganhando, chegando pertinho do G4. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Vem para buscar Caio Alexandre, agora sem tropicar na bola, toca para trás dele com Gabriel Chebra aqui, volta para o goleiro, para Marcos Felipe, de pé direito, levanta no meio do campo, no pé do Jean Lucas, tenta o chapéu, sai do Marcos Antônio, para Cauli sai da jogada, limpa, vem Luiz Gustavo, não toma, não faz a falta, Cauli pega sobre o Bahia, ataca no comecinho do segundo tempo, 2:30, segundo tempo, 1-0 São Paulo vencendo, na fogueira para Juba, vem Igor Vinícius para tomar, no que toma já aciona por dentro, dá para Marcos Antônio, que toca na entrada da grande área, para Sabino devolve ela, dá Luiz Gustavo, vira a bola para a direita, para Alan Franco, Igor Vinícius ainda, abertão na ponta Ferreirinha, Igor Vinícius bateu na bola e foi chutado. Na sequência, a chegada do Jean Lucas, que deu uma senhora de uma raquetada no Igor Vinícius. Paulo do Vale. E o Igor Vinícius leva ali até a mão na região da barriga, né? Sentindo um pouco a pancada, o camisa 2 do São Paulo hoje. Atual titular do Zubeldia, que tem Rafinha experiente no banco de reservas. Inclusive o Rafinha que vai decidir nas próximas semanas se aposenta ou não ao término da temporada de 24. Sai jogando o São Paulo, Sabino enfia a jogada na esquerda com Caleri, mano a mano com o zagueiro Gabriel Xavier. Caleri ganhou dele, vai no fundo para cruzar e acabou o campo. Opa! Caleri chega tropeçando e essa bola vai para fora direto, linha de fundo, tiro de meta, o Bahia joga. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Para jogar o São Paulo com Marcos Antônio, faz um belo giro, meninos, recua, toca Igor Vinícius atrás com o Alan Franco, o zagueirão tá sozinho, soberano, ajeita, sai do Lúcio Rodrigues, toca a bola para a ponta direita, vira para Marcos Antônio, de Marcos Antônio para Igor, que devolve ela para Marcos Antônio de novo, aos 4 minutos do segundo tempo, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
para jogar aqui atrás do São Paulo com os zagueiros do Sabino com Alan Franco. Tá 1-0 pro Tricolor. Você ligado com a Rádio Sorriso do Mato Grosso, na maior rede de rádios do Brasil também. 4,5 segundo tempo. Alan Franco para trás esse passe. Sai de Cauli, devolve lá Igor Vinícius para Marcos Antônio, para Igor. Vai apertando, pressionando o Bahia. Igor pelo meio, dá Luiz Gustavo, entrega de volta pro Igor Vinícius. Arranca para o ataque, um pouco mais sossegado. Enfim, no meio, passe errado, Luciano. Tenta tocar, Cano, toca, recua. Toca ao lado, vira para Juba. Juba atrás com Gabriel Xavier, que devolve ela, lado esquerdo ainda. Abertão vem, Jean Lucas com ela. Jean Lucas passa à frente, não recua a bola. Devolve ela, cai jogando com o zagueiro Canu. Canu, Cauli no meio. Lucas Moura tomou para o São Paulo. Dá Marcos Antônio, dá Lucas, dá Caleri. A Lucas, lindo drible. Na direita para Ferreira. Na área, Caleri. Ferreirinha cruzou. O zagueiro desvia de cabeça. A bola sai da grande área. Tá caído o Lucas, tomou porrada. A jogada seguiu, quem sabe já cartão. Vai parar o jogo já para dar cartão para jogador do Bahia, o árbitro. Vem Luiz Gustavo brigando com o Cauli. Chega, se antecipa, toca Luiz Gustavo. Dá na ponta, linha de fundo para Caleri. Cauli bateu, é falta marcada. E o Alex Stefano está procurando quem do Bahia para dar cartão, que bateu no Lucas. Achou, PDV? É, exatamente, o Jean Lucas, né? Acaba batendo no Lucas na sequência da jogada. O São Paulo ainda conseguiu ficar com a bola e, de fato, né, ele atinge o camisa 7 do Tricolor Paulista e na sequência do lance, uma outra falta em cima do Luiz Gustavo. O São Paulo segue no ataque. Salvador, a bola rola, o relógio não para. Agora 6 minutos do segundo tempo. Placar da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Salvador, Bahia 0-1 para o São Paulo. Nina Gagliotti. Bola rolando na Série A. O Internacional vai vencendo o Criciúma 1-0 e o Botafogo vai fazendo 2-0 contra o Vasco. São Paulo, falta Ferreirinha para a bola autorizada, levantou para a grande área. Primeiro Canu, o zagueiro tira e manda a bola para fora. Ela cai na ponta Ademir. Ademir perdeu. Ferreirinha tomou, cruzou para trás a bola, volta tirando aqui atrás. Rebate Jean Lucas. De cabeça Alan Franco. Toca para a direita, a bola vai chegar para ninguém do São Paulo. Chega para alguém do Bahia. Cauli domina e joga completamente sozinho. Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. 6 minutos e meio, segundo tempo. Everton Ribeiro na direita, esse passe para a beirada do campo. Para Santiago Arias, domina Santiago Arias. Vai na linha de fundo, o Emir tá abertão pedindo. Caminha Santiago Arias, olhou, parou. Do lado a bola, recua. Toca pela meia direita, vem Caio Alexandre, Gabriel Xavier, para Marcos Felipe, de pé direito ele acerta o passe agora, toca com o zagueiro Canu, marcado, Ferreirinha em cima, toca essa bola para a ponta esquerda, vai devolver do lado com o lateral Luciano Juba, meio campo com Canu mais aberto para Caio Alexandre, passou pedindo Everton Ribeiro, toca na meia, sai jogando bem aberto Caio Alexandre, na direita pela beirada, Ademir servindo, encara Lucas, sai do Lucas insistiu, comete a falta, Lucas, é pro Bahia, falta ataque na direita, Paulo do Vale. O Lucas foi ali calçando o Ademir, né? Em 2 lances, ele acaba atingindo e o Bahia cobra rapidinho no ataque. Cobrada, falta com pressa, Caio Alexandre pra direita, Everton Ribeiro, linha de fundo marcado pelo Marcos Antônio, devolve essa bola, recomeça, volta o zagueiro Gabriel Xavier, 7,5, segundo tempo, Everton Ribeiro, bola pra direita, Ademir no fundo, cruzou pro gol, bate em Marcos Antônio, desviado escanteio, o Bahia ganha escanteio na direita, Paulo do Vale. Em busca do primeiro gol, né? Depois da grande pressão que o Bahia fez na primeira etapa, e o Jean Lucas, que tomou o cartão amarelo agora há pouco, está fora do próximo jogo do Bahia contra o Juventude. Cobrado, curto o escanteio, Everton Ribeiro para Cauli, para Everton, bico da grande Ademir, calcanhar para Cauli, vem fechando o zagueiro, bateu em cima dele, travada pelo Cauli, tira da grande área, a bola que atrás o Igor Vinícius, recuperando jogadas, Jean Lucas ganha com o time do Bahia, numa pressão ainda, dá 1-0 São Paulo, Jean Lucas levantou Caio Alexandre para a grande área, dominou, Ademir para bater pro gol, travado, a bola saiu. Na verdade ele bateu errado quando dominou, ela ganhou a altura, não ganhou a direção do gol, sorte do São Paulo, e o Bahia começa o segundo como começou o primeiro, fungando no cangote do São Paulo, hein, Paulo do Vale? E o Ademir, ele consegue ficar com essa bola, né, tem o domínio, mas aí acaba se precipitando na finalização, pega embaixo dela, no alto, ela sobe demais. Tiro de meta para a equipe do São Paulo, que vai vencendo com gol de Luiz Gustavo, 1-0. Onde tem jardinagem, tem Steel. Aproveite descontos, ofertas especiais. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Sabino na esquerda, bola para Jamal. Jamal chuta, bate no Santiago Arias, Everton Ribeiro. Pro alto esse passe, Sabino vai na bola. Opa! Sabino dá uma senhora paulada no Ademir.
Cartão ou só bronca para ele, Paulo do Vale? Cartão pro Sabino, mais um cartão, agora o terceiro da partida, o segundo pro São Paulo, zagueirão Sabino amarelado. 9 minutos e meio do segundo tempo. Vem para a cobrança de falta aqui, Caio Alexandre, vai adiantando a bola, adiantando, ganhando um pouquinho mais de espaço, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na Nakata. Bahia bate a falta, Demir entrada na grande área, para trás, Caio Alexandre, levantou no gol, Gabriel Xavier, cabeçou no canto, Rafael espalmou, soltou, Sabino mandou para escanteio, Gabriel Xavier cabeceou no chão, Rafael, defesão gigante, mais um, Sabino botou para fora, Paulo do Vale. Para de novo no Rafael, o Bahia, mais uma grande defesa encabeçada do camisa 23 do São Paulo. Mais uma vez, Rafael salva o tricolor paulista e aí o Luiz Gustavo coloca pela linha de fundo escanteio. 10 minutos do segundo tempo, escanteio, Bahia manda todo mundo para a grande área. Opa! Ferreirinha e Canu resolveram se sentar no campo. Agora não dá, gente. Agora tem um jogo em andamento. Não, calma. Caíram os dois ali. Se levanta a Ferreira, agora sim, escanteio autorizado. Jean Lucas. Ferreira continua caído. Curioso que ele faz um sinal pro outro para esperar. Ué, será que aconteceu alguma coisa mais séria com o Ferreira ou é Miguel, Paulo do Vale? O primeiro momento ele faz um gesto de calma, né? Mas já tá em pé, ó. Jean Lucas escanteia o Bahia, pra bola, tentou o toque, Juba, defesa corta, vem para Ferreira, bota a cabeça, sai ganhando o Everton Ribeiro, dá no meio o Luciano, sai do campo do São Paulo contra 3, vai pela meia direita, arrancou para tentar, volta Santiago Arias, chuta a bola e manda para fora pela linha lateral, Luciano não teve fôlego, velocidade para fazer o segundo gol do São Paulo, Paulo do Vale. Aquela, né, se cai no pé do Lucas, era o ataque armado do São Paulo, mas o Bahia estava aberto depois do escanteio. Ferreirinha, que começou a jogada, serviu bem o Luciano, aí faltou perna para o camisa 10 do tricolor paulista. Antônio Carlos Pistilli em Jaú, torcedor do São Paulo tá vibrando, São Paulo tá vencendo por enquanto 1-0, São Paulo tenta a bola pela ponta para Jamal, forte demais, ela sai, Alexandre Pretzel, 11 minutos e meio do segundo tempo, Pretzel, São Paulo 1-0. O Zubeldia tem uma característica, ele melhora o time no segundo tempo, o São Paulo voltou mais organizado, sem dar tanto espaço no meio, mas ainda assim sendo sufocado pelo Bahia, que é um time que joga só na frente, só pra frente. Se der uma encaixada num contra-ataque, não como foi esse agora, que o Luciano ficou contra 3, mas uma encaixadinha com calma do meio pra frente, São Paulo faz o segundo gol. Arboleda. Arboleda vem aí, o São Paulo tenta, o Bahia recupera a jogada, bola para a ponta, volta, tirando Sabino, Sabino toca a bola para Marcos Antônio, que recua a jogada com Sabino, Sabino um bicudo, tenta o passe, a cadeira vem Gabriel Xavier de cabeça, tira, vai pelo meio campo, Jean Lucas de cabeça, escora do lado, Caio Alexandre tenta, vai tentar bater na ponta, sobe de cabeça, tira, defesa aqui atrás, ainda Everton Ribeiro, com o peito, ele dá um chapéu no Marcos Antônio, depois é puxado, é falta. Falta do Marcos Antônio, que puxou pelo braço, Everton Ribeiro, que tá querendo o cartão. Se for cartão, é amarelo e vermelho, né, PDV? Aí dá aquele frio na barriga, né? Porque o Alex Gomes Stefano coloca ali a mão, né, pra trás, como quem, né, poderia mostrar um cartão, mas ele tava tirando o spray. Não tem cartão e já vem Arboleda no São Paulo e também Lisiero, hein? Daqui a pouco, alteração dupla de Luiz Zubeldia. Falei no Lisiero no intervalo, é pra fechar mais o meio. Só que ele vai tirar o Marcos Antônio depois desse lance, onde ele poderia ter sido expulso. Eu achei que jamais ele seria, mas poderia ter sido. E a entrada do Arboleda para sair o Sabino. Ele vai tirar os dois amarelados, Caio. Caio Alexandre, falta, levantou para a grande área, Lucas Moura de cabeça, desvia, a bola sai pertinho da bandeirinha do outro lado em arremesso lateral. O Pretzel não pode ser o Sabino também, que está pendurado, o outro zagueiro? Sim, ele vai tirar os dois amarelados, repetindo, vai tirar os dois amarelados. Lisiero e Arboleda, já lateral cobrado com pressa, o Bahia não deixa o São Paulo substituir. Lado esquerdo, Juba, com o zagueiro Canu, Jean Lucas, levantou na grande área para ninguém, essa bola vai para fora, longe, linha de fundo, só tiro de meta, Paulo do Vale. Vamos ver, né, agora, neste momento, ó, saindo o 3, Jamal Lewis, para a entrada do Arboleda 5. Pois é, né, ele muda a configuração tática do São Paulo e aí o Lisiero vem com a 26 na vaga do Marcos Antônio, camisa 20, portanto Sabino mantido no time do São Paulo.
Bom, uma é por causa do cartão, né? O que ele vai fazer agora? Ele vai botar 3 zagueiros e o Lisieiro vai fazer a ala pela esquerda. O Lisieiro entrou assim contra o Criciúma e fez aquele golaço. É isso que ele vai fazer. Tirou o Jamal, tirou o Marcos Antônio, o Lisieiro vai ser ala pela esquerda e o Arboleda vai ser um terceiro zagueiro. Até porque o Bahia também só ataca aqui pelo lado direito, só, né? Ataca bastante e deixa bem aberto o meio de campo, né? Eu achei que ele ia tirar o Sabino, que tá amarelado também. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Difusora Itajaí, futebol é com a Bandeirantes. São Paulo pela ponta, Lisieiro levanta o passe forte demais. Ela vai direto pela linha lateral. Arremesso de graça, vai jogar o Bahia. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil se é Sil, pode confiar. No ataque, essa bola para o meio campo com o Bahia. Lúcio, dá no meio, tentou passear, Arboleda, Carrinho, toca essa bola pelo meio campo, dá Luiz Gustavo, que já sai jogando com pressa, na direita aos 15 segundo tempo, dá para Ferreirinha, parou, dominou, deu tempo da defesa voltar toda, dá Luciano, volta a Ferreira, atropelado, o Jean Lucas comete a falta. Jean Lucas ou Canu? É o Canu, zagueirão, chegando, se fosse Jean Lucas era vermelho. Dá uma bicudaça na perna do Ferreirinha e tem a cara de pau de falar que não fez nada, Paulo do Banco. Exatamente, né? Canu, portanto, amarelado é o segundo cartão aí para a equipe do Bahia no jogo, o quarto na partida. Tá preparando 3 mexidas o Rogério. Eu vi o Ratão. Ratão é um. Isso, o Acevedo também me parece que tá por ali. Vamos ver esse terceiro no momento em que o Ferreirinha está caído. Ó, vamos lá. O Acevedo vem aí com a 26, saindo o meia dúzia Jean Lucas amarelado. Portanto, essa é a primeira que indica a placa por ali. Saindo o Jean Lucas para a entrada do Acevedo. O Ratão tá por ali também, como a gente informou, com a camisa 21. Ó, saindo 8, Cauli. Portanto, Cauli, camisa 8 também deixando o campo. E o Ademir, camisa 7. Saindo então Cauli e Ademir, entrando também Rafael Ratão, 21, e Everaldo, camisa 9. Muda o ataque o Rogério Ceni. 3 mexidas do Bahia. Rogério Ceni vai com tudo pra cima e tem que fazer isso, hein, Pretzel? Verdade, o Acevedo é mais de marcação do que o Jean Lucas, mas é um jogador que tem boa saída e bom toque de bola. O Everaldo eu achei que tinha que ter entrado no intervalo, né? Porque o Ademir não estava bem no jogo. Então agora ele vai para cima com 3 jogadores de frente. 2 de área, Everaldo e Lúcio Gonzalez, e mais o Ratão que joga pelo lado, né? É o Bahia maluco, hein? Para tentar empatar ou tomar o segundo. Ô Canhão, e se tem Ratão pelos lados do Bahia, tem o Wellington Rato, hein? Que festa! É o Mickey Mouse, o Tom e Jerry, o Ratão pelos lados do Bahia, o Wellington Rato 27 na vaga do Ferreirinha 47. Você tiraria o Ferreirinha, Alexandre Preto, para jogou colocar nada, o Wellington Rato? Jogou nada, e essa última pipocada dele na área, eu acho que o Jubildia tirou bem. Tem uma falta para o time do São Paulo lá na ponta direita, com todo mundo lá dentro. O São Paulo já está vencendo o jogo 1-0. Falta vai ser cobrada, são 17 minutos e meio. E o Rato vai lá para cobrar essa falta. Acabou de chegar. Perna esquerda, lateral do campo na ponta direita para a grande área, Arboleda. Alan Franco Sabino levantou, tentou a defesa, tira rebote, voltou atrás de cabeça. Luiz Gustavo vai tentar o passe pela direita ainda. Acevedo vai chegar para tomar, dominou bem Acevedo, sai na primeira bola, tentou o passe pelo meio, caiu pedindo falta, nada de falta em cima de Everton Ribeiro. O árbitro não deu a falta, deu sim, demorou para marcar, mas agora marcou, apitou Alex Stefano, o jogo está parado. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Rádio Cidade Londrina, um grande abraço para maravilhosa Londrina. Bahia ataca, a bola para a direita, Everaldo vai no fundo para cruzar para a grande área. Ela passa por todo mundo e sai. Tem um tapinha no meio. Vai sair em escanteio na esquerda para o Bahia. Paulo do Vale. A arbitragem no primeiro momento apontou tiro de meta e aí depois confirma. Meta, ele deu escanteio. Exatamente, ó. Agora confirmado o escanteio para a equipe do Bahia. O Luciano falou: você não confia nele? Mas foi escanteio sim, deu um tapinho, Rafael. Falta, aliás, escanteio. 19 minutos do segundo tempo.
Pressão do Bahia. Juba na bola. Levantou para Everaldo de cabeça. Alan Franco tira a bola, sai da grande área. Rebote cai mais atrás aqui. Caio Alexandre devolve a bola para a ponta direita. Abertão, Everton Ribeiro. Pé esquerdo. Com efeito no gol. Gabriel Xavier tentou desvio para fora. Tiro de meta. Perdeu o Bahia. Mais uma pelo alto. A chance do empate. Paulo do Vale. É impressionante como o Everton Ribeiro faz de tudo para armar esse time do Bahia. Alça essa bola na área com capricho. Mas lá dentro falta esse capricho exatamente que o Everton tem, né? Porque acaba se atrapalhando ali na cabeçada, não faz o movimento como gostaria, o desvio para fora e vai cobrar o tiro de meta agora o Rafael. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Com quase 20 minutos do segundo tempo. Seguimos com 1-0 São Paulo. Gol marcado no primeiro tempo. Já sai jogando o São Paulo. Autor do gol Luiz Gustavo. Toca a bola pro meio. Enfia passe alto pro Caleri. Sobe de cabeça, trombada. Ganha a primeira bola. De cabeça, bota essa bola pela ponta. Tenta Sabino. Lucas vai, toca de volta e manda a bola para fora. Gabriel Xavier. Toque eletrônico da Bandeirantes. Marcou com Michel Lopes na mesa de som. Com Caiane Martins na central técnica. Salvador. A bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. 32ª rodada Brasileirão. Bahia 0-1 pro São Paulo. Nina Gagliotti. Pela Série B, o Brusque vai perdendo para o Botafogo de Ribeirão Preto 1-0 e o Mirassol vai fazendo 4-1 contra a equipe do Coritiba. Lateral, São Paulo cobrando a bola para dentro da grande área. Tentou Caleri, vai na prensada com o Luciano. Bateu nele, rato livre, Piquenari, escorou pro gol, é gol! Gol! Luciano dentro da grande área, põe o pé, toma, ela vai sobrando livre dentro da pequena área. O Wellington Rato chega e põe pra dentro, pra fazer o segundo gol do São Paulo em Salvador. O Wellington Rato, segundo gol do São Paulo 2, Bahia 0. Marcos Felipe não tem jeito, tá feito. O São Paulo amplia e marca 2-0, Paulo do Vale. Uma jogada que passa pelos pés do Caleri, depois do arremesso lateral, pelos pés do Lucas, que acha o Luciano na grande área para brigar e conseguir servir o Wellington Rato, que acabou de entrar no jogo, para Livrinho da Silva empurrar para o fundo das redes, marcando o primeiro gol dele nesta edição do Campeonato Brasileiro. Wellington Rato, o segundo do São Paulo na Fonte Nova Tricolor 2, Bahia 0. Alexandre Pratzel, 2-0 São Paulo. Pratzel. Uma jogada aleatória, né? Uma cobrança de lateral. O Lucas toca mais uma bola dividida do Luciano com o zagueiro. E o Luciano no pé de ferro ganha. Ela espirra e cai no pé do Wellington Rato, sem goleiro, tocar para o fundo da rede. Olha, o Zubeldia tem muita sorte em 2 gols do São Paulo, em lances bem aleatórios. Um erro do goleiro Marcos Felipe e agora uma dividida do Luciano, uma bola espirrada para o Wellington Rato. Que coisa, o Rogério não consegue ganhar do São Paulo e também não melhora a sua defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Canhão. 23, segundo tempo. Oi, PDV. Rogério chamou Depena. Vem aí, Depena no time do Bahia. Lucas pelo meio campo, vai recuar na fogueira, esse passe faz a inversão. Bela inversão feita do Lisieiro. O PDV. Quer dizer que tem os chefões do City estão vendo o jogo? É isso? Vieram para Salvador? Pois é, né? Imagina o ânimo dos chefões vendo o desempenho do Bahia depois de tanto criar e não conseguir marcar. E daqui a pouco vem o Depena. Devem ter pego uma praia, né, durante o dia. Nada mal também, né? Não, claro, nada contra, tudo a favor. Vamos lá na praia, descansar um pouquinho e à noite de cabeça quente. Rogério Ceni tá balançando, hein? 23h30, Rafael, goleiro do São Paulo, levanta pra Caleri. Rapaz, agora que eu notei que o Caleri tá em campo, ele não pega na bola, coitado do Caleri. Totalmente ausente, né? Mais um jogo contra o Criciúma, jogou muito mal e hoje repete a má atuação.
Trombada aqui no meio, tá caído o jogador do São Paulo. Vai pro chão. Sabino tá no chão, PDV. Exatamente, depois da disputa ali com o Everton Ribeiro, ó, saiu o Caio Alexandre, 19, para a entrada do Carlos de Pena, 14. E essa mexida do Rogério Ceni para tentar ressuscitar o time dele. Vou te confessar, uma mexida para tomar mais. Como é que é? É uma mexida para tomar mais, porque ele simplesmente abre totalmente o meio-campo que já está escancarado, né? Se o São Paulo encaixar um contra-ataque, faz o terceiro. Está jogando o São Paulo, Igor Vinícius, toca essa bola para a ponta, vai inverter o Wellington Rato, o cara chegou, já participou 2 minutinhos e já fez o segundo gol. 24,5 segundo tempo, Sabino, ó o Caleri pedindo, sai do gol Marcos Felipe, Caleri driblou o goleiro que acabou trombando com o zagueiro Gabriel, Caleri cruzou na grande área, vai fechar de cabeça, o Wellington Rato cabeceou pro gol, aberto, chegou para pegar agora Marcos Felipe, teve trombada no goleiro com o zagueiro Gabriel Xavier. Se não bastassem os erros, mais esse Paulo do Vale. É exatamente, né? No momento que o São Paulo assusta de novo, o Bahia bate cabeça lá atrás, não aproveita na frente e vai perdendo por 2-0. Salvador, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do segundo tempo. Lúcio Rodrigues para direita, esse passe no fundo para Santiago Arias, cruzou para o gol forte, demais a bola vai muito forte, cai na ponta, Ratão chegou, marcado Igor Vinícius, chega do lado do primo dele, então Rato fica atrás, toca na ponta, vira para Juba, Juba de volta essa bola para Ratão, o Rato marca o Ratão, dá no fundo para chegar Cefedo, cruzou no gol, pro meio, tentou de cabeça, Lúcio bate muito mal, voltou na sobra, em Arias cruzou pro gol, Alan Franco bota essa bola para escanteio, confirmando o placar da Bandeirantes em Salvador. Bahia 0, São Paulo 2, Nina Gagliotti. No Newton Santos, Botafogo amplia contra o Vasco, Júnior Santos faz 3-0 e agora o Botafogo vai confirmando a diferença para o Palmeiras de 6 pontos. Everton Ribeiro no escanteio, na grande área, defesa tira, rebote fica na entrada da grande área, sobe Gabriel Xavier, rebote voltou, Arboleda dá um bicudo, o árbitro vai parar, teve choque de cabeça com cabeça para o jogo Alex Stefano. O jogo parado para atendimento ao jogador do São Paulo, que caiu desabando. Tempo para ouvir Alexandre Pretzel. Aos 26,5, segundo tempo. Tá tranquilo o jogo para o São Paulo, que está vencendo por 2-0, Pretzel? Não estava até o segundo gol. O São Paulo acha o segundo gol, mas não interessa. Foi eficiente e aumentou a vantagem. O time do Bahia hoje é um batalhão de atacantes, mas quem arma o jogo? Só o Everton Ribeiro, sozinho. O resto fica todo mundo na área esperando cruzamentos. Então, o Bahia está correndo muito e dando muito espaço para o São Paulo. Se o São Paulo tiver uma calma e botar a bola pelo menos, só que eu estava vendo quem é que pode puxar. É no Lucas, né? Botar o Lucas para puxar contra-ataque é para matar o jogo fazendo 3-0. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Difusora Fernandópolis, um abraço, Darcy Filho, todo o time da Bandeirantes, abraçando a maravilhosa Fernandópolis, ali na grande Votuporanga. 27 minutos e meio do segundo tempo, quando acabar vem o apito final, com João Paulo Capelanes. Já se levantou o jogador do São Paulo, o Luciano estava lá, botou a mão no rosto, como entrou o departamento médico, ele vai ter que sair de campo, vai sair Luciano, que vai voltar já já. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Vai embora o Luciano numa velocidade. Aquela brabeza toda do Zubeldia no primeiro tempo agora acabou, né, Pedro? Agora ele tá tranquilão, né? Ah, tá até tomando aquela aguinha ali. O Zubeldia que é muito enérgico e vai conquistando uma boa vitória fora de casa para o tricolor paulista. Faz tempo que ele não toma cartão amarelo, não é? Faz tempo sim. Faz tempo. Verdade, ele parou, né? Eu cheguei a chamar ele de insuportável. Ele e o auxiliar dele, o Gruesso, né? A mesma coisa do Abel Ferreira com seus 2 auxiliares também, né? Eles pararam um pouco de reclamar. Faziam um revezamento, né? Exatamente, todos eles pararam de reclamar. Eu me lembro num jogo aqui pela Bandeirantes, quando o PDV anunciou que vinha o Zubeldia, eu falei, gente, vocês estão reclamando do Abel. Vocês vão ver o Zubeldia, mas felizmente agora ele parou de tomar cartão. Wellington Rato levanta a bola para o meio para Caleri e saiu do gol para pegar Marcos Felipe. Ele deu uma trombadinha de leve com o zagueiro Gabriel Xavier. Sai pelo meio campo o time do Bahia jogando 2-0 para o São Paulo. Nina Gagliotti. São Paulo vai dando um salto legal. Tá chegando pertinho do G4, não tá não, São Paulo, Nina? O São Paulo, na verdade,
se mantém na classificação, sexta posição, com 54 pontos, Canhão. O Bahia está em sétimo, com 46, logo abaixo do São Paulo. Mas qual é a diferença do São Paulo para o quarto colocado hoje, Nina? Quantos pontos? 2 pontos, Canhão. O São Paulo tem 54 pontos, o Internacional, que também está vencendo, tem 56. São Paulo tem sábado o Atlético Paranaense, é 9 isso? da noite no Morumbi. 9 da noite, exatamente. Ganhável? Ganhável. Eu acho que atropela o Atlético. Tá muito mal, né? O Atlético é forte candidato a rebaixamento. Ganha e já faz um saldo bom? Não, é que o Atlético tem o São Paulo no sábado, depois tem o Atlético Goianiense, né? O Atlético ainda tem 2 jogos fáceis, mas o problema é que não tá conseguindo ganhar. Pois é. Alan Franco toca essa bola pro meio, dá Luiz Gustavo pela meia direita, vai embora o autor do primeiro gol do São Paulo, tenta Caleri, cai sentado, dá Luiz Gustavo, chutam tudo, inclusive Luiz Gustavo, é falta, o São Paulo cobra, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Piratininga Jaú, com a rede Bandeirantes de Rádio, um abraço pro Zé Maia, né, Pretzel? Alô, Zé Maia, alô, Jaú. 30 minutos do segundo tempo. Recuada aqui atrás de Igor Vinícius. Vira para o Arboleda. Arboleda pela meia direita. Dá Liseiro que toca de volta a bola para Igor. Igor Luciano. Igor para trás de volta. Dá Liseiro. Volta a bola para o Arboleda. São Paulo põe o Bahia na roda. Só falta gritar olé. Toca pequena área. Vira a bola com o Rafael que domina e joga sozinho dentro da grande área. Salvador. A bola rola. O relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Salvador, Bahia 0. São Paulo 2. Nina Gagliotti. Um alerta mostrou 9 apostas máximas de cartão para Bruno Henrique do Flamengo em um espaço de 3 horas. E por isso o jogador está sendo investigado pela Polícia Federal. O documento da Sport Radar diz que o jogador estava pendurado na partida contra o Santos, mas não é motivo para justificar o alto índice de apostas. Bahia ataca na ponta, o chute do Lúcio, bateu prensada, a bola vai para fora, escanteio. Depena cobra o escanteio para o Bahia. Levantou Rafael no alto, deu um soco. A bola sai da grande área, fica até Luciano. Ele já dá um bicudão. Toca à frente, não tem ninguém. Essa bola vai para fora. Em lateral, meio campo, Bahia na direita vai jogar agora. Venha vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Ou com o cartão Tenda. 31 minutos e meio para jogar o time do Bahia. Luciano Juba domina a bola lá do esquerdo. Olhou para a área para cruzar. Não cruzou. Devolveu. Toca no meio campo. Vira a bola com Canu. Do Canu para Depena. Na direita, Bertão. Pede essa bola Santiago Arias. Toca ao lado do Arias. Devolve o meio campo ainda com Gabriel Xavier. Do Gabriel Xavier para Canu. 32 minutos. Segundo tempo. Na meia esquerda esse passo com Juba. Juba do lado. Devolve a passada pela meia direita para buscar com Acevedo. Domina a bola Acevedo. Toca na direita pela beirada do campo para Santiago Arias de primeira, Everton Ribeiro para Acevedo, para Arias, tá na área, dominou, bateu Everaldo de cabeça, botou para fora Lúcio, ela mais bateu na cabeça dele do que ele cabeceou, bola para fora num cruzamento forte do Santiago Arias, Paulo do Vale. O Bahia tenta respirar por ali, né? De novo, essa bola cruzada, o Rafael apenas acompanhou, ela sobe demais, justamente depois da tentativa do Arias. Chegou por ali o jogador do Bahia, o Rafael Ratão, mas não consegue, o Rafael Ratão, mas não consegue a cabeçada. Daqui a pouco, Rafinha e Rodrigo Nestor, alteração dupla na equipe do São Paulo. Se tem hit, tem Estrela Bet. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Rafinha e Rodrigo Nestor, já. Alexandre Pretzel, 33, segundo tempo. Tá caído na grande área do goleiro do São Paulo, Rafael. Enquanto isso, o Rogério Bravo, o técnico do Bahia, tá ali, ó. Tá circulando. O Zubeldia prepara mais 2. É para tranquilizar o time agora, Pretzel. Eu acho que pode ser, mas o Rafinha, por que Rafinha, né? O Igor Vinícius não tá bem no jogo, só se ele cansou. Porque no primeiro tempo ele não foi tão bem. No segundo, o Zubeldia ajustou o posicionamento do lado direito, né? E o Nestor, provavelmente para tirar o Luciano, né? Que não tá jogando absolutamente nada. O Rafinha tinha avisado que ia parar, mas acho que agora tá mudando de ideia. E se bobear o São Paulo, né? O São Paulo renova o contrato com ele. Eu não renovaria, mas não descarto a renovação do São Paulo. Né, PDV?
vai ou não vai? Existe uma tendência, sim, de permanência ainda para 25, porque o Rafinha ficou muito tempo parado esse ano e ele ainda sente que tem lenha para queimar. 39, né? Essa é a idade dele. Exato. Luciano pelo meio, ajeitou, Caleri passa, lançando, tentou bater pro gol, travado pelo Acevedo. Ele tentou bater, defesa a prensa, rebote, volta, tomou, ganhou, Rato ajeitou, arrumou, Luciano bateu pro gol, fora! O Bahia deu ao São Paulo mais um gol, o São Paulo não fez com o Luciano. Rato tomou do Acevedo a Luciano, ele bateu, ela passou pertinho da trave. O Bahia tá entregando a rapadura, Paulo do Vale. E agora com o Acevedo por ali, né? Impressionante, ele tenta fazer tudo sozinho com a pressão dos jogadores do São Paulo. O Luciano consegue roubar essa bola, mas peca na finalização. Para jogar do lado esquerdo, Rafael Ratão com o Bahia, limpou, bateu pro gol, Rafael encaixa. Chute forte no meio do gol, goleiro do São Paulo encaixou. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Michel Lopes na mesa com Caiane Martins na central técnica, marcando. Salvador, a bola rola, o relógio não para. 35, segundo tempo. Na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Salvador, Bahia 0, São Paulo 2, Nina Gagliotti. E os resultados se mantêm na Série A, os jogos de momento. O Internacional vai vencendo o Criciúma por 1-0 e o Botafogo vai fazendo 3-0 contra a equipe do Vasco. É uma chegada do zagueiro do Bahia no Caleri, deram no escutador dele. Tá no chão Caleri, Paulo do Vale. Pois é, o Caleri tá ouvindo um apito por ali e tomou o cartão Gabriel Xavier. Outro que estava pendurado, desfalca o Bahia contra o Juventude, jogo que acontece sabadão, e agora o Caleri vai se recuperando por ali. Começo do jogo levou a mão no olho, agora leva a mão ali na região do ouvido. Cartão amarelo com o zagueiro Gabriel Xavier tomando dele. 36 minutos do segundo tempo. Rafinha. Bom, saindo o Igor Vinícius 2, entrando o Rafinha 13 no São Paulo, e o Rodrigo Nestor preparado para entrar com a 11, saindo Luciano, camisa 10 no tricolor. Nestor então, saindo Luciano no time do São Paulo. Duas mexidas feitas pelo Zubeldia, vem Luciano numa velocidade. Zubeldia vai tomar cartão Luciano, hein? Luciano e Igor Vinícius deixando o campo, Alexandre Pretzel mexe então Zubeldia. Sou eu não gostou, hein? Não gostou. Mas não jogou nada aí, PDB. Não jogou nada, Luciano. Participou do segundo gol, não vai ser aleatório, não jogou nada. Queria não? Queria sair não? Hein, PDB? Pois é, né? Ficou ali falando pro Zubeldia, depois soltou um palavrão. Luciano, desse jeito marrento, ó, 29.736 público presente na Fonte Nova. Pô, não dá pro cara arrumar uma confusão, ganhando o jogo 2-0, sai bravo com o técnico essa altura com 38 no segundo tempo. Fica quieto, né, Pretzel? Se ele tivesse jogado bem, até a gente daria o benefício dele da brabeza, mas ele não jogou nada. Bahia apertou bola pelo meio, falta marcada na sequência pro Bahia cobrar. É falta na meia esquerda e vem o Carlos de Pena para tentar diminuir. É de longe, mas pelo jeito ele vai tentar daí, Paulo do Vale. Exatamente, ó, do meio da rua. Impressionante, né? Vamos ver se o Rafael pede alguém na barreira. Ó, cobrou rapidinho. Cobrou curtinho, dá pro Juba. Juba na esquerda, mais à esquerda ainda. Rafael Ratão levantou a cabeça, cruzou pro gol. Gabriel Xavier tentou, tá na área a bola. Cabeceou para trás da bola, tenta Santiago Arias. Devolveu no meio Acevedo. Ela cai na ponta, Elisada de cabeça para fora. Wellington Rato voltou o cabeção. Em lateral, ataque do Bahia, lado esquerdo agora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Lateral cobrada dessa bola recuada aqui atrás com o time do São Paulo jogando. Perdeu no meio, Acevedo. Voltou o Lisiro para tentar dominar. Não domina. Everton Ribeiro ganha. Toca ao lado na tabela curta. Tentou o passe, perdeu. Se antecipa Luiz Gustavo. Contra-ataque do São Paulo para fazer 3-0. Tem Luiz Gustavo na grande área lá do esquerdo. Dá para Caleri. Devolveu. Tentou Nestor. Driblou o goleiro. Bateu para trás. Gabriel Xavier tirou. Ela voltou na ponta ainda para tentar tirar. Conseguiu bater na ponta. Evita
a marcação na jogada aqui atrás com o time do Bahia, que sai jogando para tentar o contra-ataque. Teve a chance no terceiro gol, São Paulo. Vem Depena, toca a bola para o lado esquerdo, vira o passe para Ratão. Ratão inverte essa bola para a direita, acha bem aberto. Everton Ribeiro, ele amacia no peito, domina, recua, dá na ponta ainda a bola com Lúcio. Lúcio pela beirada para Santiago Arias, cruzou para Everaldo, passou a pequena área, a bola para ninguém. Ela saiu, tentou Everton Ribeiro, não conseguiu. Se ele bota o pé fazer aquele ele calça 35, pé pequenininho. Se calça 43, faz o gol, PDV. Pois é, né? Aquela impressão de que o Bahia não vai conseguir fazer um golzinho no São Paulo, né? A bola que passa daqui, passa de lá e não entra. Por falar em entrar, o Zubeldia, ele corre dentro de campo com o time do São Paulo. Impressionante. Cadê o quarto árbitro? Ele não pode fazer isso, né? Não pode entrar no campo. Aí toma o cartão de graça. Exatamente. 39 minutos e meio. Lucas pro São Paulo, domina pela ponta, atropelada. É falta marcada. Acevedo bateu nele. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Saída errada, o São Paulo perdeu, Liseiro bobeou, Everaldo, entrada da grande área, tocou para trás, bateu no meio, Lúcio, travado, rebote, voltou, Everton Ribeiro bateu, a bola bate no busanfão ali, do Luiz Gustavo, recuperação, volta, Everton Ribeiro, colocou na grande área, Ratão, cabeceia para Everaldo, Alan Franco, tiro de cabeça, Wellington Rato para o São Paulo para tomar, já vira a bola, Caleri atrás ajudando, Caleri volta a bola para Rato, que toca para Caleri, que rola por dentro, dá para Rodrigo Nestor, que recua com o Liseiro, São Paulo domina e vai jogando, Salvador, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do segundo tempo. Placar da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Bahia, na Boa Terra. Bahia 0, 2 para o São Paulo, Nina Gagliotti. E pela Série B, jogo já encerrado. Brusque 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Em andamento, Mirassol 4, Coritiba 1. São Paulo troca passes, cadencia o jogo, administra esse placar de 2-0, bem dizido pelo meio do campo, toca na direita, abertura feita para Rafinha, Pretzel, 41, vamos colocar pelo menos uns 7, 8 de acréscimos, o São Paulo já administra a vitória, 2-0, Pretzel. Administra e o time do Bahia não consegue fazer o gol, o PDV falou há pouco, né? O Rafael para mim é um dos melhores em campo, pô, mas 2-0 São Paulo, mas é exatamente isso. Se não fosse o Rafael, o Bahia teria feito pelo menos 2 gols. Pelo menos 2 gols. Já a saída errada. Saída errada, Depena tomou, dá pro Everton Ribeiro, rolou pra grande área a bola, pra bater, Everaldo foi travado, pediu pênalti, o árbitro não deu. Depois Rafael defendeu. Pede pênalti o jogador do Bahia. O árbitro mandou seguir, quem sabe o VAR deu, não esse pênalti. 41-30. São Paulo quem domina essa bola com o Lucas. Já vira o passe para o Wellington Rato. Rato domina, limpou para bater um canhão na nuca do zagueiro Canu. A bola sai da grande área, volta pelo meio para Acevedo. Disputa usando o bração por baixo, sobra a volta aqui atrás. Domina e vem na marcação. O time do Bahia jogando com o Santiago Arias. 42 do segundo tempo. Santiago Arias toca a bola. Everton Ribeiro aqui. Tá 2 de pé. O Zubeldia chamando a atenção do seu time, pede pênalti, o banco de reservas do Bahia. O jogo seguiu naquele lance há pouco com o Everaldo. Vem Rafael Ratão, limpou o primeiro, sai pelo meio, tocou para Carlos Depena, Depena na ponta, passe errado, conseguiu tomar Lúcio, na área, primeira finta, Alan Franco bota a cabeça e domina. Põe no chão e afasta a jogada, vira pelo meio, mas perdeu o equilíbrio, o Caleri foi desarmado, Depena domina, toca essa bola para a ponta esquerda com Luciano Juba, vai no fundo, cruzou pro gol, Arboleda cortou, rebote, voltou atrás com Depena, arrumou no meio, tentou a finta, Acevedo desequilibrado, caiu sentado, Arboleda ganha a bola e volta com o Lucas Moura. São Paulo vai atrás, pressionado, tentando dominar a jogada e volta, Lucas com Rafinha. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Para fora essa bola, arremesso lateral com a Bahia cobrando, 43, uma grande vitória do São Paulo. Vai jogar o time do Bahia pelo meio do campo ainda com Acevedo, Everton Ribeiro. Na ponta o zagueiro Gabriel Xavier passa como se fosse um lateral. Everton Ribeiro toca para ele com Gabriel Xavier. Tá à frente o zagueirão. Dá no fundo para Santiago Arias. Levantou para Everaldo de cabeça. Fora! Livre na pequena área. O centroavante do Bahia perdeu o gol de honra. Era acertar o gol e comemorar, Paulo do Vale. É, Canhão. E olha, antes da partida o pessoal
jogou sal grosso por ali e tal, mas olha, haja sal grosso, viu? Porque essa bola do Bahia não entra de jeito nenhum, mais uma chance desperdiçada. 44 minutos, segundo tempo. Bahia reclamou de um pênalti, não foi nada não, né, Pretzel? Nada, Liseiro vai na bola, nada. Seguiu a jogada, nada. 44 minutos do segundo tempo. Onde tem jardinagem, tem Estil. Aproveite descontos, ofertas especiais. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Bola pro meio, Lucas Moura não domina por aqui, vai chegar à frente para ganhar essa bola, Santiago Arias toca pelo meio campo, dá Acevedo para Depena devolve a bola para Acevedo, cadê ele, vai na bola, opa, falta do Caleman, nem uma buzinadinha, nem o Bibi, chegou atropelando, hein, Paulinho do Vale? O Acevedo e o Bahia tem pressa, já cobrou. Everton Ribeiro pela meia direita na grande área, essa bola cavadinha para Lúcio, para trás da pocheta, Liseiro bateu mal, Ratão no peito, tocou para Juba, um canhão, bateu no Arboleda, voltou para Ratão, chutou, bateu no Arboleda, voltou o zagueiro Gabriel Veia, chutou, bateu no Everton Ribeiro e vai sobrar com o Lucas, se chegar, Canu com ele, Canu, o zagueiro chega na frente para ganhar pernão, compridão, toma a frente e volta a bola com o Marcos Felipe, o goleiro domina com o pé e joga na entrada da sua grande área. 45 chegando aí, vem o toque da Bandeirantes para marcar, você vai ouvir, já ouvindo, Michel Lopes na mesa, Caiane Martins na central técnica, fechando 45, acréscimos na Arena Fonte Nova. Aperta a marcação pela ponta com o time do Bahia, tentando o gol de honra na beirada do campo para fazer a primeira finta, escapa da primeira jogada, da finta, cruzamento no gol de cabeça, defesa, rebate, bola volta no meio para Canu, Cadeira tentou tomar, não ganhou, Canu ganha, Canu, Everton Ribeiro, dá de pena, dominou, bateu pro gol, rebate, voltou na grande área para Lúcio, tentou por baixo, 8. Sabino é quem domina, faz a inversão, ao desarme no contra-ataque, pintando para Wellington, Rato na direita, Caleri fecha atrás, Lucas dominou, Rato na área, limpou, a Lucas de frente, bateu, é gol! Gol! Do São Paulo! Lucas! Com Bahia se expondo, só atacando, deixando a defesa aberta, contra-ataque do São Paulo com o Rato, ele espera a chegada de Lucas, só rola da entrada da grande área, canhão do ângulo direito para fazer o terceiro, aos 45,5 do segundo tempo, na Arena Fonte Nova, para confirmar a vitória do São Paulo. São Paulo tá chegando, alô G4, o São Paulo tá chegando, Lucas da entrada da grande área, 3-0 pro São Paulo, Paulo do Vale. E aí o Rogério Ceni, sentado no banco de reservas, olha pro alto com aquela cara de que sabe, né, que o time desperdiçou inúmeras chances e o São Paulo, toda vez que chegou, foi mortal. E toda vez, com a ajuda da defesa do Bahia, essa bola que sai lá de trás, no lançamento do Luiz Gustavo, que encontrou o Wellington Rato, que encontrou o Lucas da entrada da grande área, o chute alto por cima do Marcos Felipe, o terceiro do São Paulo, o nono de Lucas Moura no Campeonato Brasileiro. Barba, cabelo e bigode para o tricolor paulista, 3-0. O jogo vai até 53, o São Paulo marca o terceiro, 47 minutos e meio do segundo tempo. Santiago Arias, Everaldo atrás desse passe, tenta Ratão, defesa recua, Arboleda na grande área, toca para Rafinha, Alexandre Pretzel, que vitória gigante do São Paulo, Pretzel. Grande vitória, eu tinha falado, se encaixar um contra-ataque faz o terceiro. O time do Bahia é um festival de atacantes, todo mundo querendo carregar a bola, um time desorganizado. O Everton Ribeiro, que é um bom jogador, o único que tentou pensar o jogo, e o São Paulo letal. Grande vitória do São Paulo, que segue na luta por uma vaga direta na Libertadores da América. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HD, porque é na Cata. 48 minutos do segundo tempo, iremos a 53, então tem muito jogo ainda. Rádio Diário Independente Barretos, você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Placar de 3-0, São Paulo vencendo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 48 e 30.
Tem gol ou jogo encerrado, Nina? Os dois, Canhão. Tem gol no Beira-Rio. Wesley amplia para o Internacional, 2-0 contra o Criciúma. E jogo encerrado no Newton Santos, 3-0 para o Botafogo contra o Vasco. Pro Bahia, essa bola para Ratão na esquerda, levantou para a grande área, longe, forte, ela vai para fora pela linha de fundo. PDV, acho que o Rogério ia se salvar se perdesse o jogo por 1-0. Mas 3-0 do jeito que está a coisa, será que ele vai se salvar, PDV? Eu acho que a situação do Rogério fica bem complicada. É óbvio que o Bahia, com essa administração do Grupo City, tem um pouco mais de parcimônia com relação a mandar treinador embora, tanto que o Rogério já está há mais de um ano treinando o Bahia. Mas olha, a distância agora para o G6 fica em 8 pontos, Canhão. É para tudo isso, Preto, para mandar o Rogério Ceni embora? Não, se você pensar num projeto a médio e longo prazo. Mas se você olhar só para o campeonato, aí ele só tem uma maneira de jogar. E hoje é um time totalmente aberto, escancarado. Ele não cuida. No São Paulo era a mesma situação, a defesa era uma peneira também e jogava muito aberto do meio para frente. O Bahia tem bons jogadores, mas não é um time. O Bahia é uma equipe muito espaçada. Começou o primeiro tempo muito bem, mas quando o São Paulo acertou um pouquinho a marcação, o Zubeldia é bom de vestiário. Na volta do intervalo, o Zubeldia acertou a marcação e aí o Bahia ficou trocando bola, tocando e tomando gol no contra-ataque. 50 minutos do segundo tempo, 3 para terminar, 3-0, São Paulo vencendo o jogo na Bahia. Juba levanta a bola pela ponta, sobe a defesa, cabeceou Pena, Carlos de Pena, toca a bola para a ponta esquerda com Rafael Ratão, Rafinha em cima, Rafinha tirou, travou, voltou para de Pena na entrada da grande área, vai recuá-la, dá Luciano Juba, colocou lá dentro da grande área a jogada, Acevedo girou, bateu pro gol, travado, Lizinho em cima, escanteio Bahia no finalzinho, tá tentando um golzinho de honra, PDV. Pois é, e mesmo assim o Zubeldia ali roendo unha e tudo mais, vem escanteio pro Bahia. Cobrado, entrada na grande área, essa bola recuada aqui com o Luciano Juba, levantou na grande área, vem Everaldo de cabeça, travada, a bola bem desviada, sai da grande área, fica do lado esquerdo, Sabino acompanha, vem Luiz Gustavo domina, dá do lado esquerdo para Rodrigo Nestor, tá sozinho, caminhou devolvendo ela com o Luiz Gustavo, enfia na ponta, tá impedido o cadeira e marcado na banheira, o centroavante do São Paulo, aos 51 do segundo tempo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Pro Bahia, Santiago Arias para direita, esse passo para Lúcio, domina Lúcio Rodrigues, marcado, devolve ela, dá para Santiago Arias, que toca pela meia direita, Acevedo, bateu para grande área, Arboleda, tirou, colocando o pezão, tirando 1,5 para acabar o jogo, que vitória do São Paulo, 3-0 tricolor, Canu zagueiro levanta a bola para direita, vai tentar esticar o pernão para tentar Lúcio, volta por baixo para tomar, bela jogada Sabino, dá um chapelaço nele, já dá um bicudo, toca na ponta com cadeira, vem Gabriel Xavier, o zagueiro tira, ela cai aqui atrás ainda, com o time do Bahia, com o zagueiro Canu, 51 minutos e meio, vai acabar já o 53 do jogo, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Arias para a direita, vai levantar na grande, bate errado, tira aqui atrás, Rodrigo Nestor de bico, colocando para a linha lateral. 52 minutinho final, Everton Ribeiro arremessou, dá para Santiago Arias, que devolve ela para Everton Ribeiro, colocou para Arias, tá na área, bateu direto pro gol, ela vai para fora! Ele enfiou o pé, os caras estão perdendo gols, tentou dele, mandou para fora, PDV o lateral Santiago Arias. E aí o Rogério Ceni olha para baixo ali, né, assim, desolado, porque hoje não foi de fato o dia ofensivo do Bahia, e principalmente defensivo, porque o São Paulo vence por 3-0. Apita Alex Stefano. Termina, o São Paulo consegue uma vitória gigante. Na Arena Fonte Nova, o tricolor paulista venceu o tricolor baiano. Bahia 0, São Paulo 3. E que vitória do São Paulo em João Paulo Capelani. Fantástica, Canhão. Rogério Assis, a narração. Transmissão Bandeirantes, vitória do tricolor do Morumbi diante do tricolor de aço, 3-0, hein? Bahia pressionou, criou expectativa, criou oportunidade, mas deu São Paulo 3-0. A Copa Libertadores da América do ano que vem já é realidade. Paulo do Vale. 24 finalizações para o Bahia, nenhum gol marcado, e o tricolor paulista
em praticamente 3 oportunidades, marcou 3 vezes. Não deu margem para o erro o São Paulo, ofensivamente falando, aliás, aproveitando grandes erros defensivos do Bahia, né? Principalmente do Marcos Felipe no primeiro gol do Luiz Gustavo, quando o Bahia era bem melhor e o São Paulo no placar faz 3-0. Fica ali, né? Numa posição de pré-Libertadores neste momento, mas claro que tudo pode mudar, porque a gente tem definição de Libertadores, a gente tem definição de Copa do Brasil e também de Sul-Americana, mas o tricolor paulista está ali no páreo, 54 pontos, agora vem do Flamengo mais próximo, porque o Mengão é o 5º colocado neste momento do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a Nina traz a configuração de classificação do Campeonato Tricolor, volta a vencer fora de casa. No ano passado, a única vitória do São Paulo no Brasileirão foi justamente contra o Bahia. Essa é a 4ª vitória do São Paulo. Quem fez o gol? Eu lembro. Você vai dar risada. Rapaz. Não está mais o São Paulo. Léo Pelé, não. Não. Léo Pelé é ótimo, né? Caio Paulista. Caio Paulista. Caio Aliás, Paulista. Ontem, que noite de Que Caio noite Paulista. do Caio Paulista, hein? É isso, Capela. Maravilha. Bom, a Nina vai passar daqui a pouquinho a tabela atualizada de classificação, porque é normal e natural que os clubes comecem aí a fazer algumas continhas para, quem sabe, jogarem a Sul-Americana, jogarem a Libertadores, a fase pré e, claro, evitarem um possível rebaixamento. Bora com o craque Bandeirantes da vitória maravilhosa do tricolor do Morumbi. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mestre Alexandre Pretzel, para você, quem foi o craque Bandeirantes? O primeiro tempo, o melhor em campo foi o goleiro Rafael. Mas o jogo como um todo, hein? O jogo como um todo, eu daria pro Rafael mais um 3-0 também, mas um 3-0 também é um debate, né? Como é que você vai dar pro goleiro do time vencedor por 3? É que ainda no segundo tempo ele evitou também gols do Bahia. Mas eu vou dar para um jogador que eu gostei muito pelo jogo em si, né? Por todo o jogo em si. Eu vou votar no Lucas para mim. Lucas, para mim, o craque do jogo. Lucas, o craque Bandeirantes, que foi para a rede com um verdadeiro golaço. Wellington Rato entrou, fez gol, deu assistência e o Lucas complementou dessa forma que se liga na explosão do gol. Sapina quem domina, faz a inversão, ao desarme no contra-ataque, pintando para Wellington Rato na direita, Caleri fecha atrás, Lucas dominou, Rato na área, limpou, a Lucas de frente, bateu, é gol! Gol! Se expondo, só atacando, deixando a defesa aberta. Contra-ataque do São Paulo com o Rato. Ele espera a chegada de Lucas. Só rola da entrada da grande área. Um canhão do ângulo direito para fazer o terceiro. Aos 45,5 do segundo tempo, na Arena Fonte Nova, para confirmar a vitória do São Paulo. São Paulo tá chegando. Alô, G4. O São Paulo tá chegando. Lucas da entrada da grande área. 3-0 pro São Paulo. Paulo do Vale. E aí o Rogério Ceni, sentado no banco de reservas, olha pro alto com aquela cara de que sabe, né, que o time desperdiçou inúmeras chances e o São Paulo, toda vez que chegou, foi mortal. E toda vez, com a ajuda da defesa do Bahia, essa bola que sai lá de trás, no lançamento do Luiz Gustavo, que encontrou o Wellington Rato, que encontrou o Lucas da entrada da grande área, o chute alto por cima do Marcos Felipe, o terceiro do São Paulo, o 9º de Lucas Moura no Campeonato Brasileiro. Barba, cabelo e bigode pro tricolor paulista. 3-0. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo.
do São Paulo, bola pro meio. O Bahia tentou sair jogando. Marcos Felipe bateu o tiro de meta, ela voltou. A Luiz Gustavo livre, dominou, bateu, é gol! Gol! Tava dando erro do goleiro Marcos Felipe, tentou sair jogando com pressa para armar um contra-ataque e entregou para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo domina na meia-lua da grande área e manda para dentro do gol vazio para fazer o gol do tricolor paulista na Fonte Nova. Luiz Gustavo com calma, categoria, frieza, domina e manda para dentro. O Marcos Felipe não tem jeito, tá feito. Presta atenção no serviço, Marcos Felipe. São Paulo 1, Bahia 0, Paulo do Vale. Que bobeira do goleiro baiano, Paulo do Vale. Para o 4º gol de Luiz Gustavo no ano, a primeira assistência de Marcos Felipe, mas para o time adversário. E ele sai ali na grande área dizendo, deixa comigo. Aí tenta uma reposição cheia de efeito, uma bola rasteira nos pés do Luiz Gustavo, que ainda de fora da área viu o gol aberto para finalizar com tranquilidade, com frieza. O São Paulo abre o placar na Fonte Nova. 1-0 Luiz Gustavo. Lateral, São Paulo cobrando a bola para dentro da grande área. Tentou Calera, vai na prensada com o Luciano. Bateu nele, rato livre, pequena área, escorou pro gol, é gol! Gol! Área, põe o pé, toma, ela vai sobrando livre dentro da pequena área. O Wellington Rato chega e põe pra dentro para fazer o segundo gol do São Paulo em Salvador. O Wellington Rato, segundo gol do São Paulo. São Paulo 2, Bahia 0. Marcos Felipe não tem jeito, tá feito. O São Paulo amplia e marca 2-0, Paulo do Vale. Uma jogada que passa pelos pés do Caleri, depois do arremesso lateral, pelos pés do Lucas, que acha o Luciano na grande área para brigar e conseguir servir o Wellington Rato, que acabou de entrar no jogo, para Livrinho da Silva empurrar para o fundo das redes, marcando o primeiro gol dele nesta edição do Campeonato Brasileiro. Wellington Rato, o segundo do São Paulo na Fonte Nova. Tricolor 2, Bahia 0. Sabina quem domina, faz a inversão, ao desarme no contra-ataque, pintando para Wellington Rato na direita. Caleri fecha atrás, Lucas dominou, Rato na área, limpou, a Lucas de frente, bateu, é gol! Gol! Se expondo, só atacando, deixando a defesa aberta. Contra-ataque do São Paulo com o Rato. Ele espera a chegada de Lucas. Só rola da entrada da grande área. Um canhão do ângulo direito para fazer o terceiro. Aos 45,5 do segundo tempo, na Arena Fonte Nova, para confirmar a vitória do São Paulo. São Paulo tá chegando. Alô, G4. O São Paulo tá chegando. Lucas da entrada da grande área. 3-0 pro São Paulo. Paulo do Vale. E aí o Rogério Ceni, sentado no banco de reservas, olha pro alto com aquela cara de que sabe, né, que o time desperdiçou inúmeras chances e o São Paulo, toda vez que chegou, foi mortal. E toda vez com a ajuda da defesa do Bahia, essa bola que sai lá de trás, no lançamento do Luiz Gustavo, que encontrou o Wellington Rato, que encontrou o Lucas da entrada da grande área, o chute alto por cima do Marcos Felipe, o terceiro do São Paulo, o nono de Lucas Moura no Campeonato Brasileiro. Barba, cabelo e bigode pro tricolor paulista. 3-0.
11h42, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes. Vamos juntos, vitória tricolor, Tricolor do Morumbi, venceu o Tricolor de Aço, Bahia, bora Bahia. Por falar em bora, sei não, hein, Rogério Ceni, se vai dar um bora, Bahia, porque realmente a situação ela é delicada para a equipe do Bahia. Delicada, não na luta contra o rebaixamento, mas pelo menos a expectativa criada, o investimento feito, os jogadores que chegaram, Jean Lucas, Everton Ribeiro, entre outros, o Bahia está muito aquém daquela que é a expectativa, pelo menos, do torcedor. Beliscar uma vaga na pré-Libertadores, por que não uma vaga direta na Libertadores? E o Bahia fica aí estacionado, não tá fácil. Entre aspas, se a gente for ver, na 7ª colocação, tem muita gente empatada, já a Nina vai passar para você toda a tabela de classificação e a gente vai atualizar tudo bonitinho para que você possa entender o atual momento do Campeonato Brasileiro, tá certo? Alô, Paulo Vale, expectativa em relação a São Paulo e Atlético Paranaense já no próximo sábado, 9 da noite no Morumbi. Algum jogador se machucou, algum jogador estava pendurado, recebeu mais um amarelo, como é que tá esse São Paulo, hein? Não, sem desfalques pelo menos momentaneamente, né? Claro que tem as situações de jogadores que estão fora, como por exemplo o Wellington, que por conta de um probleminha muscular hoje não foi relacionado. A expectativa é que o São Paulo possa recuperar o Wellington para o final de semana. O São Paulo ainda tem uma cautela muito grande com relação ao retorno do Alisson, apesar dele já nos últimos dias conseguir trabalhar normalmente com o time do Tricolor Paulista. Claro, é uma cirurgia chata, mas que o Alisson surpreendeu a todos, uma recuperação que foi mais rápida do que as pessoas imaginavam internamente. Então, em breve ele deve retornar, mas acho que sem tanta urgência assim. O São Paulo, o mais importante, o Capelanes, é que no sábado o São Paulo volta a atuar no Morumbi depois de mais de 50 dias. São Paulo muito tempo longe de casa por conta da série de shows do Bruno Mars e até por uma sequência que o próprio Tricolor encarou no Campeonato Brasileiro. Então no sábado o principal reforço do São Paulo talvez seja aí esse reencontro com a torcida no Morumbi. O horário não é dos melhores, né, Capela? 9 da noite, mas o torcedor do São Paulo deve lotar o Morumbi na estreia do novo gramado, do novo tapete do Cícero Pompeu de Toledo. Isso se não caiu o mundo. Eu tava vendo a previsão do tempo aí, né, do Vale? Expectativa de bastante chuva ao longo da semana e no final de semana também. E de fato, sábado, 9 da noite, cara, é um dia e um horário tudo muito ruim. Sábado, 9 da noite, tudo bem, o torcedor vai fazer sua parte, vai lotar, vai encher, vai apoiar, mas sábado, 9 da noite é dureza, viu? Pretzel, queria a sua avaliação, daqui a pouquinho vamos projetar o São Paulo, mas eu tava fazendo umas contas aqui rápidas. Eu não sei se você viu os jogadores relacionados do Atlético Mineiro para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Eu vi, time praticamente C, né? Mas tem o Daverson, tem o Arana. Arana, Saravia. O Daverson Rubens joga, não, né? Fux não, o Igor Rabelo não. O Daverson vai jogar. Lemos não, Romulo não, Bernard, Fausto Vera, Paulo Vitor, Robert Vitinho, Zarate deve jogar, Kardec fez gol recentemente, Daverson, Vargas, Palácio. Esse time deve ganhar do Atlético. Esse time é um time capaz de vencer o Goianiense. Porém, Pretzel, eu queria te alertar o seguinte, o Atlético Mineiro, ele é um finalista de Copa do Brasil, mas acho que não reverte contra o Flamengo, ok. Tem um único jogo para decidir Libertadores contra o Botafogo. Cara, se o Botafogo vencer a Libertadores diante do Galo, que é totalmente palpável, plausível, o Atlético Mineiro pode terminar a temporada sem título da Copa do Brasil, sem título da Libertadores e fora de até uma pré-Libertadores. Fora da Libertadores de novo. E aí? Pode acontecer, mas é isso. Viu, tu não vai jogar as Copas e tu vai botar todo mundo no Brasileiro agora, tendo a decisão domingo, tem que fazer 2 gols. Aí até eu, que sou a favor que todo mundo jogue, também não dá, né? Na reta final não dá, aí não dá. Mas é perigoso, hein, mestre? Claro que é perigoso. É perigoso. Eu acho que eles têm essa noção. Por isso alguns titulares estão relacionados para amanhã. Certo? Porque tem que ganhar amanhã. E outra, imagina o Atlético Paranaense dependendo do jogo atrasado contra o Galo, hein? Que vai ser dia 16 de novembro. Toda a razão. Você tem toda a razão, não tinha pensado por essa prisma, você tem toda a razão. 11h46, daqui a pouquinho a gente vai colocar a sua participação aqui no apito final.
11999048756. Depois que passar da meia-noite, pode mandar mensagem aí, sem palavrão, se for possível. A gente consegue colocar bastante mensagem, mas manda aí o seu nome, de onde você fala na sequência sua mensagem. Vamos aguardar aqui a entrevista coletiva do Rogério Ceni e também, claro, do Zubeldia, para poder projetar os próximos passos. Isso se o Rogério Ceni continuar no comando do comando técnico do Bahia. Fala. O Botafogo amassou o Vasco. Ah, claro, o Vasco é muito ruim. A gente tá vendo aqui, a gente ficou vendo no outro monitor aqui, era para ter sido um 6. 3-0 saiu barato pro Vasco. Barato. Você tem toda a razão. O time do Vasco realmente é muito limitado. É que o Vasco ele deu uma boa guinada com o Rafael Paiva, mas agora já voltou a ser aquele Vasco que a gente conhece. Né? Um time muito limitado tecnicamente falando, mas muito limitado mesmo. Vamos fazer o gabarito daqui a pouquinho, mas você colocou um dos destaques do time do São Paulo, o goleiro Rafael. Chega a ser, tudo bem, vamos analisar, vamos lá. Um ET estava em Saturno, desceu pra terra, pegou o jornal aqui, ou tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, falou, caramba, São Paulo venceu o Bahia por 3-0. Foi um amasso. Foi um amasso do São Paulo mesmo, Prédio? Não foi um amasso. O Bahia merecia pelo menos ter feito 2 gols, mas não conseguiu, né? Não teve eficiência. Futebol também é isso. Eu não vou entrar no clichê, futebol é bola na rede, mas o São Paulo atacou 4 vezes e fez 3 gols. O primeiro gol numa entrega do Marcos Felipe. Acho que o Rogério vai falar sobre isso na coletiva. A gente estava bem no jogo e uma saída errada e aí um gol de presente. Virou 1-0. Ele cai, né? Pois é, mas... Ele já joga o jogador contra os Leões, né? Mas tu acha que ele não vai lembrar desse erro? Porque esse erro ele foi capital. Sim. Aí volta pro segundo tempo. O Zubeldia é um cara bom de vestiário. Porque tava uma bagunça o São Paulo no primeiro tempo. O Zubeldia posiciona melhor o time. O Bahia continua superior e aí num contra-ataque de uma bola aleatória, o gol do Wellington Rato aos 20 minutos. E aí pra mim matou o jogo. Esse gol do Wellington Rato matou o jogo, porque aí o Rogério começou a encher o time de atacantes e abriu a defesa. E eu até falei logo depois que o Rogério colocou o Ratão, o Everaldo e também o outro jogador que ele botou foi o Acevedo. Ele botou os 3 juntos. Eu falei, se o São Paulo encaixar um contra-ataque com o Lucas, faz o terceiro. Demorou um pouquinho, o gol saiu só aos 46, mas matou, né? Mas saiu num contra-ataque, de 4-2. Então é o seguinte, foi mal o Rogério. Ele não pensa na defesa, ele não pensa em equilibrar o time. Isso é um problema que ele tem. Ele já mostrou isso na carreira, trabalhando no São Paulo, com muitas dificuldades. A gente fez vários jogos, eu e o PDV, e tu também cobrindo no intervalo e no apito final. O Rogério tinha um time espaçado em campo, né? O Rogério sofria demais. A equipe ficava com a bola muito tempo, mas não agredia tanto e tomava muito gol. Era fraca defensivamente. É o que está acontecendo agora no Bahia. Eu não sei se vão demitir ele agora, sabe por quê? O Rogério é um técnico moderno? Você acha que ele é um técnico moderno? Porque ainda assim, viu, PDV? Fica à vontade para entrar no debate. Ainda porque não. assim, o que a gente ouve é um técnico moderno, é um técnico atualizado, é um treinador de mão cheia, com muitas variedades táticas. Eu acho que ele é um baita profissional, não estou colocando em xeque aqui a credibilidade e o entendimento futebolístico do Rogério, claro, pô. Claro, eu não teria essa pretensão. Mas ele poderia ser mais equilibrado na Concorda escalação. com isso? Então. Viu, sabe, tem horas que... eu sou um técnico ofensivista, sim. Mas não se defende mais no futebol? Claro que se defende. Claro que e o Bahia não se defende. O Bahia é um time muito aberto, muito exposto... E acho que mereceu a derrota, mas o São Paulo, o São Paulo fez um grande jogo, 3-0, que jogaço, não. A atuação do São Paulo na média foi uma nota 6. Uma nota 6. Aí você tem alguns destaques individuais. Rafael, Sabino, certo? O Arboleda entrou bem também quando entrou. O Alan Franco ainda, não foi um espetáculo, mas também ajudou bastante. O Luiz Gustavo, que o gol ajudou muito, o Luiz Gustavo, que ele não estava bem no jogo, e o Lucas. Foram esses jogadores que se destacaram. O Wellington Rato entrou muito bem, e é claro que foi favorecido pelo gol, né? Um gol que ninguém esperava, né? Um arremesso lateral na ponta, aí a bola vem num bate-rebate, o Luciano na dividida, a bola espirra e cai pro Wellington Rato fazer o gol sozinho. Exato. Dentro da pequena área. E esse gol, para mim, matou o jogo. Ótima vitória do São Paulo pelo resultado. 2 perguntas para você antes do gabarito. Mandaria o Rogério Ceni embora? Sim, não, por quê? Eu não, sabe por quê? Faltam 6 jogos, né? Acho que não tem nexo mandar embora agora. Se o Bahia estivesse disputando o título, ainda vá. Mas agora, não tem por que mandar embora. E a outra pergunta é, o que acontece com o Caleri? Por que a bola não chega mais nele e quando chega ele tá tropeçando nela? Fisicamente ele não tá legal também. Eu não sei se ele não tem treinado bem ou se tá ele tá machucado? Não. Não tá machucado, o PDV? Porque o Caleri, lembra? Eu acho que ele já esteve mais machucado e jogando, acho que não.
Acho que o problema do Caleri é psicológico. Tá correndo errado, certo? Não tá tendo vitória pessoal. Contra o Criciúma foi muito mal. Sim. E hoje também não jogou nada. Vai ser a nota mais baixa do São Paulo. Você tem informação se o São Paulo... Hoje eu tô fazendo umas perguntas pra você que eu tô quebrando suas pernas, mas Não, eu vou fazer pô, mais manda uma aqui, bala. vamos ver. São Paulo tem psicólogo? Não. Inclusive é uma cobrança e o São Paulo nega. O São Paulo acha que é desnecessário. Inclusive. Eu acho isso forte, viu? São Paulo achar O São que Paulo isso é tem um desnecessário, baita profissional, psicólogo, mas trabalhando na base. É um cara Quem que é? bom. Te Me quebrei, fugiu o não, nome achei que você dele. soubesse, desculpa. Me fugiu o nome dele. Tô quebrando do Vale hoje, Eu vou velho. pegar em instantes, eu trago, Tá. mas é um baita profissional da base. Cara, eu acho assim... Eu acho que... Eu não faço terapia, tá? Você já fez terapia, mestre? Já fez terapia? Não. Nunca fez terapia? Não. Já fez terapia, Nina? Ou faz terapia? Não, nós temos um debate freudiano Calma aqui aí, agora. cara. Não, Deixa eu tudo bem. perguntar aqui. Interessante saber a vida das pessoas. Eu nunca fiz. Nunca fez? Já fez, Misha? Diariamente? Convivendo com a gente, né? Já fez o Vale? Já fiz, já E aí? fiz sim. É legal ou não? É importante, cara, mas vou confessar uma coisa aqui. As minhas psicólogas, ótimas profissionais, Ih, moiou. mas elas compraram muito minha ideia. E aí eu acho que o psicólogo ele tem que ser meio que te confrontar, né? Entendi. E elas compravam muito minhas ideias. Aí não deu muito certo. Entendi. Não, eu tô falando isso porque eu já fiz terapia. E é o seguinte, cara. Ajuda, viu? Eu hoje eu não faço. Eu não vou falar, não vou mentir pra vocês, não. Não faço muito por não ter tempo. Ah, mas tem que ter tempo pra sua saúde, pra cuidar de você. Tem que, mas também é difícil achar. Não dá pra ter tudo, né? Quem sabe no futuro. Eu tenho receio de fazer. Sabe por quê? Exatamente. Talvez eu dê um nó na psicóloga. Talvez a gente comece a... viu? A psicóloga não aguenta... Quanto tempo de sessão ela duraria 7 contigo? minutos, entendeu? 7 minutos. Eu vou esperar meia hora na sala de espera pra sessão durar 7 minutos. Vou dar um nó na psicóloga. Posso psicólogo. contar um bastidor da minha vida? Que não é um segredo, não tem nada pra esconder. Mas você sabe que eu tenho um minor de psicologia no meu currículo? Você acredita nisso? Você tem um... Que eu sou formado em jornalismo, né? E aí, cara, meu advisor, né, que é o conselheiro, ele falou assim, pô, cara, se você fizer mais umas 2 aulas aqui, você vai ter um minor de psicologia, você pode atuar na área. Imagina eu, psicólogo. Eu tinha que ser preso se eu atendesse alguém. Claro que a gente faz uma brincadeira aqui, mas a terapia é algo muito sério. E por que eu tô levantando isso, Pretzel? Para de reclamar, resmungar fora do ar. Mas como é que não vai ser sério? Claro que é sério, mano. É que a gente tá tirando aqui um pouco de sarro sobre algumas situações do nosso cotidiano. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, eu acho que é um negócio tão sério para que a gente possa tratar e o São Paulo não acha que é algo fundamental, uma vez que o jogador lida com uma pressão gigantesca. Uma pressão gigantesca, mas ganham 2 pau por mês, 1 pau por mês. Vamos esquecer um pouco a questão financeira. Tem um ser humano atrás, tem sentimentos por trás, tem emoções por trás, tem altos e baixos por trás. E eu acho que seria interessante, de fato, né, Pretzel, que o São Paulo pudesse ter um profissional gabaritado para poder trabalhar com a rapaziada do profissional, não? Você tem razão, mas será que o São Paulo não quer economizar nesse setor? Porra, mas... Pois é, mas... Economia burra, Não, velho. Pois é, mas é uma escolha, né? Daqui a pouco quer cortar custos e corta na psicologia, que eu também considero que é importante. Hoje a saúde mental não é fácil, né? Exato, cara? é Não isso. É fácil. Ainda mais, pô, cheio de doença aí, cara, dor de cabeça. Mas é verdade ou não é? Os estresses, né? É um O negócio mundo tá muito louco, não tá, impressionante. Xandão? Tá maluco. O mundo tá maluco, não, velho. pô, os caras tiraram uma cabeça de porco num jogo e muita gente vibrando e comemorando. E eu vou achar isso normal? Eu tô pegando um fato de ontem do nosso cotidiano aqui do futebol. Mas e o resto, né? Hein? Qualquer coisinha na rua é um estresse, é um extremo, né? Até na academia, né? Tu quer ser gentil na academia, certo? Viu? Como assim? Não, tu quer ser gentil na academia com qualquer pessoa, né? Com licença, por favor, obrigado. Sim. Né? Pra liberar aparelho e tudo. Parece que tem uma ofensa, cara. Até isso é um estresse também. Hoje o ambiente de academia é tóxico, cara. Uma malícia gigantesca. Né? Você frequenta academia? Frequento, graças a Deus. Foi hoje, não? Não, hoje eu não fui. Mas toda vez que eu te pergunto, você não vai. Você tá dando muito ninguém na academia, hein? Hoje eu conversei com o Joseph. Que Joseph? Pilates. Joseph Pilates. Que é muito bom. Você tá fazendo Pilates? Tô. Mas o aparelho agora...
Os aparelhos são medievais, mas, cara, parece que não forçam, mas são muito fortes. Pilates foi um gênio, cara. Pilates foi um gênio. Você gosta de fazer Pilates? Gênio, é necessário fazer. Sim, pelas dores que eu tenho. E aí, tá melhorando? Não vem ao caso, né? Não preciso te dar satisfação, nem... Posso um dia na sua aula de Pilates? Não, viu? Por favor, irmão. Eu só quero dizer que eu salvei, viu? Assim, eu não gosto de falar de bastidores nem de vidas pessoais. Mas se não fosse eu informar a fisioterapia que existia aqui perto de casa, uma barbada, ele não estaria se recuperando hoje, né? Um abraço para a Suelen, nossa fisioterapeuta. E para Kelly, as duas fisioterapeutas, são muito atenciosas. Beijão para as duas ali da Fitris, é isso? Fitris. Clínica Fitris, perto da nossa casa ali, né? Show de bola. Eu quero ir no Pilates com você um dia, pode ser? Não permito quebrar os aparelhos, né? Teu peso tá meio alto. Já pensou em você e o Ulisses na mesma aula? O Ulisses eu acho que não dá, cara. O Ulisses, viu? Ai, cara. Quanta bobagem, gente. Quanta bobagem. Vamos ao gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Vamos dar as notas dos jogadores do Bahia, porque eles pelo menos tentaram, correram, tomaram 3-0, uma taca sinistra, mas vamos lá. Hino do Bahia! Bora, Bahia! Somos do povo. Que nota merece o Marcos Felipe, hein, velho? 2. Nossa, 2? Na volta do intervalo, um torcedor do Bahia estava filmando o aquecimento do Marcos Felipe no intervalo do jogo. Já estava perdendo o jogo Bahia numa falha absurda do Marcos Felipe. E a bola veio fraquinha, ele foi encaixar, a bola passou entre as pernas e entrou no gol. Impressionante. Tá. E aí viralizou essa cena aqui no Twitter. O Adriel deve ser um mala diariamente, porque no Grêmio ele estava com problema de relacionamento. Vestiário. Porque ele é muito melhor que o Marcos Felipe. Eu também acho. O Marcos Felipe, com todo respeito, é um goleiro de Série B, né? Sem querer faltar com respeito com o jogador. Santiago Arias, colombiano, titular da Copa América. 5. Gabriel Xavier tomou amarelo. 5. Cano bate até na mãe, 4. tomou amarelo. 4. 4. Luciano Juba. 5. Caio Alexandre. Superestimado no Bahia. Eu ia falar isso. O Palmeiras queria, o Real Madrid queria, o United queria. Jogava muito no Fortaleza, não tá jogando nada no Bahia. 4 pro Caio Alexandre. Carlos Depena. Você gosta do Depena? Mas bem melhor, né? Entrou e melhorou, 5,5. Jean Lucas tomou amarelo. Tava bem no jogo. Não sei por que ele tirou. 6 pro Jean Lucas. Teve um ouvinte que cornetou o Canhão, vi aqui nas redes sociais que o Canhão tava falando o nome desse cara errado, mas não, o Canhão tava certo. Sim. Não é Azevedo, é Acevedo. É com C, tá, pessoal? Acevedo. Eu respondi pra ele aqui na rede social, beleza, não sabia. Acevedo. 4. Que nota merece? 4. Everton Ribeiro. Melhor do Bahia, 6,5. Ele tá correndo sozinho também. Correndo sozinho, jogou sozinho, 6,5, mas é o cara que cria a cabeça pensante. Né? Palmeiras queria o Cauli também. Pode levar, 4. Rafael Ratão. 4. Qual é o bom Ratão? O bom é o nosso, Marcelo Ratão. Ratão. Luciano Rodrigues. 5. Ademir. 5,5. Everaldo centroavante. Não tiraria o Ademir. Eu acho que o Rogério também se precipitou. Everaldo perdeu um gol incrível, 5. Técnico Rogério Ceni. 4. Uma nota como um todo, Bahia. 5. Passa de ano. Tomou 3-0 e ainda pegou nota 5, tá bom, pô. Passa no teu supletivo. Né? Não, porra, tomou 3-0 e tomou nota 5, tá ótimo. Hino do Tri do Mundo! Não é bom ser São Paulino, né, gente? Não é gostoso acordar pela manhã e falar, yes, sou São Paulino. Não é bom. Não, fala a verdade, vem cá, Cris, vem cá, vem aqui. Quem tá trabalhando, tá fazendo nada na redação, vem cá. Vem aqui, Cris, vem aqui. Cristiano Panvec, baixa um pouquinho aqui, vem cá. Aparece na câmera aqui. Quando você acorda todos os dias pela manhã, você olha no espelho e fala assim, cara, como é gostoso ser São Paulino. É mais ou menos assim? É bom ser São Paulino, graças a Deus, né? É. Mas assim, se é gostoso ou não, a gente sofre, né? Sofre. Porra, sofre com o Tri do Mundo, Tri da Libertadores, o time dos grandes, o mais novo que tem. A gente não sofre como um atleticano paranaense, né? Como assim? Vocês são nossos fregueses? Não. Vocês vão tomar um pau no sábado, viu? Quer apostar? Onde é? No Morumbi. É nosso salão de festas. É. 2005 provou isso. Eliminamos vocês da Copa do Brasil lá. E outra, 2005 foi roubado. Vocês fugiram do Caldeirão. 4-0. No sábado? Não. 4-0 em 2005. E roubado.
Tinha que impugnar isso aí, Quer apostar sábado? Rogério Ceni vai pegar você, hein? Eu topo. Eu que topo ele no Atlético pra ontem. E os meus respeitos a Cristiano Panvec. Sabe por quê? Você tem que ter a sensibilidade do oportunismo. Se o São Paulo não ganhasse... Ele estava na redação até agora. Viu? Ele não As eleições norte-americanas que vão pro saco. Ele não viria aqui. Como o São Paulo pisaria ganhou, aqui. Como o São Paulo ganhou, ele veio ao estúdio. Veio todo pamposo. Veio que tirar onda, viu? Isso, exatamente. O São Paulo é gigante. Tem que respeitar isso. Meu ídolo, Cristiano Panvec. Ô, Cris, você vai dar uma atualizadinha pra gente aí das eleições norte-americanas ou não? Coisa tá comendo lá. Ixi. Tá comendo. Apuração avançando com um cenário, neste momento, bem positivo para Donald Trump. Ixi, você acha que o Donald Trump vai ganhar? Não sei, não sei. É imprevisível. É bem, eu tava ouvindo o Jornal Gente, principalmente hoje pela manhã. Cara, assim, eu morei nos Estados Unidos um tempo, mas até hoje eu não entendo muito bem dessas eleições, cara, que cada estado é uma parada, e pá, os delegados, pum, pitum. Como é que tá essa parada aí, Cris? O que indica a posição para o Donald Trump neste momento, Capelanes e ouvinte da Rádio Bandeirantes, justamente a situação com a apuração avançando em alguns estados, pêndulo, né? E os primeiros estados que já surgem aí com apuração, na casa dos 40%, 50%, dão uma situação mais confortável, digamos assim, para a campanha do Donald Trump. Mas lá nos Estados Unidos, como em alguns cenários a coisa é muito apertada, é muito próxima, então é muito difícil você calcular neste momento, mas que o mapa americano neste momento está bem mais vermelho do que azul, ele está. Rapaz, fosse você um norte-americano, votaria em quem, Panvec? Ainda bem que eu não voto lá. Outra, dá pra votar por correio lá, né? A gente discutia aqui fora do ar, é curioso, né? Tem que avisar o pessoal aqui do Brasil, porque tem alguns que tentam mandar o voto pra lá, viu? Tem essa, né? Tem essa. Opa, que louco. Volta redonda tá dando Trump. E quantos % de urnas apuradas? A gente já tá pra ter uma base ou nada? Não dá pra saber, Capelanes, porque se você calcular o que tem neste momento, a gente só dá pra ter uma média da soma geral dos votos. Se você fosse calcular por maioria ou minoria, seria neste momento 52,5% para o Trump, 46,3% para Kamala Harris. Mas não dá para saber porque boa parte da costa oeste americana ainda não fechou a eleição. Ainda na Califórnia a coisa está rolando, vai até umas 3 horas da manhã, Oregon, a região de Idaho, tem muita coisa ainda acontecendo para a costa leste, oeste, entendeu? Mais ou menos então, que horas que a gente vai ter o resultado final, mais ou menos, aí dá um chute, vai aproximado. Não dá para saber, dá para você ter uma perspectiva durante a madrugada, mas tem muitos analistas que falam que é possível que a gente tenha um cenário definido em dias, então... Nossa, é muito doido isso. Então não é tão simples, não. Voto impresso ou não? Voto impresso lá. Lá é voto impresso. Voto impresso, mas com cálculo digital, né? Sim. Por exemplo, na Flórida, que acabou. Na Flórida já acabou a apuração. Já era, né? Tem 90 e... Flórida deu Trump. Deu Trump. Na Flórida deu Trump. Agora a gente tem 95% das urnas apuradas. Na Flórida, o sujeito vai lá, vota. A ficha dele ele deposita numa urna. A urna imediatamente lê. Ou seja, o voto já é digitalizado. E cai o voto numa... Parece um tonel de lixo, assim. Uhum. E aí, para caso seja necessário apurar e tudo mais, você tem como fiscalizar. Para evitar qualquer tipo de BO, né? A Flórida já passou por problemas, né? Com a votação lá na reeleição do George W. Bush, a Flórida precisou ser auditada. Então, eles, inclusive, melhoraram o sistema de votação por lá em relação ao que eles tinham antigamente. Eles usavam picador de papel. Sabe? Eu lembro disso. Era bizarro, ruim. Era bem amador, era bem né? Como ruim. é que pode, né? E aí eles melhoraram bem. Então, o voto é no papel e digitalizado na hora, para facilitar a apuração. Deu uma melhorada boa na parte mas varia muito. Cada estado tem um processo. Exato. Não existe um Tribunal Superior Eleitoral lá nos Estados Unidos. Então, cada estado... tem a própria regra. Exato. Cada estado tem a própria lei também, né? Você pode fumar maconha em um e o outro não pode. E é por isso que a eleição americana é dessa forma. Você elege pelo peso que o estado tem. Então, por isso que cada estado tem uma quantidade de delegados que votam depois, indicam o presidente. Né? Você acha que funcionaria isso aqui no nosso país, Cris? Acho que cada não. estado ter a sua regra?
Ou ia virar bagunça? É diferente, né? É complicado, né? Cultura é diferente, né? Acho que a gente tem a constituição do país diferente dos Estados Unidos. Sem dúvida. E Elon Musk estava reunido com Donald Trump, né? Os dois acompanham. Ficarão juntos, né? O Trump, neste momento, ele está reunido com a família, com alguns assessores e o Elon Musk. E a Kamala Harris? A Kamala Harris, boa pergunta. Mas será que ela tá no McDonald's, que nem eles? Estavam outro dia, né? Vendendo lanche, né? Fazendo aquele jabá tremendo. Até tem essa informação, mas está na redação. Juro que eu vou ficar devendo essa informação. Também. Você vai voltar ao longo da madrugada. Tudo em tempo real, né? Sem dúvida alguma. Cristiano Panvec até às 5 da manhã já passando o bastão pro pulo do gato aí, hein? Atualizando ao longo da madrugada jornalística, a Central Bandeirante de Jornalismo acompanhando de perto as eleições norte-americanas. Mas sim, a gente vai ter, logo na sequência do apito final, Capelanes, transmissão em rede junto com a Band News TV, Band News FM do Jornal da Noite. E na sequência, durante toda a madrugada, a cobertura completa do Grupo Bandeirantes através da Band News TV, com todo o acompanhamento em tempo real ali, ao vivo, do que está acontecendo na apuração americana. Como é ser tão inteligente, hein? Não sei, me responde. Não, eu não posso te responder, não. Você vai perguntar pra mim? Viva o São Paulo, o maior clube da terra, depois do Santos e do meu Furacão. Estávamos aqui no Bahia, né? Nota 5 passou no meu supletivo aqui, passou bem de ano. Indo do São... Gente, atenção. O São Paulo é o maior clube do Brasil. Eu já falei isso aqui várias vezes. Dói no meu coração, dói. Porque eu sou atleticano, doente, amo meu clube, não tô nem aí. Mas São Paulo, gente. Quantos anos tem o São Paulo, Pretzel? Você que adora fazer contas aí. Quantos anos tem o São Paulo? Tá longe de estar no seu centenário ainda. E já tem 3 mundiais, 3 Libertadores. Paulo, olha isso, cara. O São Paulo fazia 94 anos. Olha isso, cara. Tá ainda longe do 94, centenário. Brincadeira o São Paulo. Não adianta. Jogadores revelados, jogadores que defenderam a seleção brasileira, títulos mundiais, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil mais recente. Impressionante. Que clube, hein? Que clube. Clube espetacular, clube gigantesco. Torcida imensa. Deu uma paradinha no tempo nesse século, mas voltou a ganhar agora. Pretende reformar o Morumbi, que é uma ideia realmente muito interessante. Para se aproximar, por exemplo, do que é o Monumental de Nunes na Argentina. Tirar a pista de atletismo? Pois é um estádio que tem capacidade para isso, para aumentar as receitas no estádio também. O São Paulo é gigante, não adianta. Podiam pintar só a fachada do Morumbi, né? Sem querer ser agora analista de estética, mas é um estádio tão maravilhoso. Poderiam, né? Sei lá, não sei se a prefeitura permite ou São Paulo não quer. Seria legal, O São Paulo vem enfrentando um problema para inaugurar o novo letreiro lá do Morumbis, né? Uma questão que passa exatamente por essa situação de tombamento. A gente sabe que essa região aqui do Morumbi, né, Pretzel? Você que mora aqui há muito tempo, assim como eu, isso aqui é um negócio que tá décadas para ser resolvido, né? Aparentemente agora vai ser resolvido. Córrego Antonico. Com o córrego, exatamente, que tinha uma feira lá, né? Tradicionalmente a feira gigantesca. Ainda tem a feira, viu? Ainda tem a feira, mas ela tá um pouquinho mais pra direita. Antes da feira a gente podia deixar os carros ali. Deixava. Lembro muito bem disso. Vamos torcer, né? Porque realmente é um clube social tão bacana, tão legal. E o São Paulo realmente merece ter um estádio do tamanho da sua torcida, porque posso falar bem a verdade pra vocês, o Morumbi tinha 120, 130 mil torcedores, 60 mil torcedores é lindo, bacana e tal, mas se você colocar um estádio pra 100 mil, lota, velho. É a segunda, me arrisco dizer, terceira torcida do Brasil. Você tem aí Flamengo, Corinthians e São Paulo logo em seguida. Concorda comigo ou não? Concordo plenamente. São Paulo muito forte, muito gigantesco, né? Mas essa limitação orçamentária talvez não permita que o São Paulo ganhe títulos no ano que vem. Tem essa também. Deve disputá-los, mas não sei se vai conseguir ganhar. Bem lembrado. Tu tem que fazer com pouco dinheiro agora, tu tem que ser inteligente. Contratar jogadores bons dentro da realidade. É possível fazer um time bom? Mas Botafogo vai investir, Flamengo vai investir. Acho que o Palmeiras vai investir, o Galo também. Vamos ver se o Palmeiras vai investir, mas o Galo vai, né? Vamos ver. Tem uma questão também. O São Paulo tem um bom scout? Você sabe dizer? O São Paulo é inspirar o Carlos Belmonte. Ele se inspira no filme Moneyball. Do Brad Pitt. Isso. Meu Deus. Quem sabe traz o Brad Pitt aqui pra falar, dar uma palestra pros jogadores, aos funcionários. Esse filme é muito bom. Quem não assistiu, assista. Moneyball, sobre beisebol. História verídica, sobre beisebol. Sim, muito bom. Bem legal. Então, não sei se aplica no futebol. O São Paulo acho que não tem scout. Acho que o São Paulo nem tem scout. E outra coisa também, né? Não tem. Oi? Não, o São Paulo tem. Hoje o São Paulo tem 4 pessoas: Rui Costa, Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa e Muricy Ramalho. Cara,
Sei lá, eu acho assim, se você tem um scout competente, basta ver o que o Botafogo tá fazendo. O Botafogo achou o Savarino lá, que tava meio esquecido, pegou por um valor muito mais barato do que ele merecia e tá jogando muita bola no Botafogo. São Paulo tem que ter criatividade, uma vez que não vai investir tanto, mas a grana que tiver vai ter que contratar jogador bom. Porque acho que com esse elenco, talvez seja um elenco curto para brigar por várias competições na temporada que vem, inclusive se o São Paulo for jogar Libertadores, tá? Vamos com a nota do goleiro Rafael. 7,5. Igor Vinícius. 5. Lateral Rafinha. Sem nota. Você renovaria com o Rafinha? Não. Por quê? Veterano, fechou o ciclo. Você do Vale? Não. Cris, mais um aninho, renovaria com o Rafinha, sim ou não? Não? Caramba, não, ninguém... Rafinha não. Rafinha não dá, né? Acho que já cumpriu a função dele, né? Já era, né? Tá bom. Alan Franco. Alan Franco, 6. Sabino Toma Amarelo. 7. Você pega no pé desse cara aqui, hein? Jamal Lewis. Não, eu e o Zubeldia, né? Que mais uma vez tirou. Já tá mal, né? O nome dele agora, né? Arboleda. Não, só um pouquinho, não dei a nota ainda. Ah, tá. 3 pro já tá mal. 3. Arboleda. Arboleda, 5,5. Gol do Luiz Gustavo abriu o placar pro São Paulo. E aí o gol ajuda demais, 7. Marcos Antônio tomou amarelo. 5. Mal, Marcos Antônio, hein? Mal, 5. Tá, sabe o que eu ia falar? Só uma sublinhadinha aqui enquanto você toma seu cafezinho. Coisa curtinha aqui. É o seguinte. Tem problema, irmão. Apareceu na câmera aí, ó. Pode mostrar. Aqui o cafezinho, ó, do Ailton Dias. Dá uma golada aí, vai. Tem açúcar aí, irmão? Cafezinho, bom papo, né? Eu gosto de chá, de hortelã. Dá um detox. Não, tu deve ser um especialista em chá com essa tua sensibilidade. Tomar um chá de limão. O que eu tava falando? Aí, ó, você me fez perder o que eu tava falando. Ah, cara, brincadeira tem... É a cotação. Luiz Gustavo, 7. Não, lembrei que eu ia Marcos falar. Adriano, Pera aí, irmão. Marcos Antônio. As pessoas gostam de romantizar muita coisa no nosso futebol, né? Existe o complexo do vira-lata no futebol brasileiro que é assim. O cara jogou na Europa, craque. Você vê aí, o Jamal Lewis, um jogador comum, mas fardou na Premier League. Felipe Anderson, fez carreira na Lazio. Porra, a Lazio, gente, desculpa aqui, PDV, em sua homenagem. A Lazio é a Ponte Preta da Europa. Não. A Lazio é a Ponte Preta da Europa, muito velho. pelo contrário. A Ponte Preta é a primeira democracia racial do futebol brasileiro. A Ponte está no oposto do que a Lazio. Não tô misturando. Não. Fale outro time. Fale outro time. Esquece essa questão A Ponte racial, Preta é um time que não... ideologia. O Tottenham é a Ponte Preta. O Tottenham não é a Ponte Preta. O Tottenham tem 2 títulos de Premier League, 51 e 61. A Ponte Preta não tem nada. A Lazio também não tem nada. Aí o cara vai lá, joga bem na Lazio, bacana. Aí vem pra cá com uma panca gigantesca, joga nada. Aí você tem aí o Marcos Antônio. Tava lá no futebol italiano, volta pra cá, joga nada. E aí, Pretzel, me ajuda, velho. Eu gosto da Ponte Preta. Não, eu também gosto da Ponte Preta. Não tenho nada contra a macaca nega velha. Eu quero abrir a minha observação por isso. Mas você concorda comigo? A Lazio é a Ponte Preta da Europa. Não. A Lazio é maior que a Ponte. A Lazio é maior que a Ponte. Achei que já estava no ar, perdão. A Lazio era o time fascista, né? Irmão, não vamos misturar aqui ideologia, política, cara, tu é contra história. Não, eu sou favorável à história. Tu odeia é que eu não vou cara. misturar essas coisas, cara. Isso aqui não tem nada a ver. Mas é eu tô falando de Gente, eu sei que a Lazio é uma torcida... Desculpa o termo. São os escrotos. Eu só Desculpa o termo. Não é toda a torcida. A torcida também. Torcedor que entra com camisa de nazista na arquibancada, é isso que eu acabei de falar, que eu não vou repetir aqui, mas é isso. Então, assim, isso tem uma ideologia que envolve o clube, envolve a torcida, envolve um monte de coisa. De Cânio já passou por lá também, tatuagens de nazismo espalhados pelo corpo de torcedores. Eu não tô entrando nessa questão de ideologia, de não sei o quê, de racial. Eu tô falando só pelo tamanho do clube, que é um clube que muitas vezes aparece como um expoente, mas não ganha nada. Essa é a minha referência. Sim, é um time que tá na capital italiana, né? É o confronto com a Roma, mas não ganha, tem razão. Brasileiros que jogaram na Lazio, rapidamente, Hernanes, André Dias, o Lucas Leiva recentemente, o próprio Marcos Antônio, e tem mais também, que eu não me lembro. Um monte. Se for buscar, sem dúvida. Em Roma, a Lazio é pequena. Em Roma, a Lazio é pequena. Forte essa, hein? Em Roma, a Lazio é pequena. Não, você circula por Roma, mas se você circula por Roma, você vê muito torcedor, muita referência a Roma. Claro. A Lazio é desse tamanho. Não, você tem toda a razão. Desse tamanho. Você praticamente não vê lojas da Lazio, verdade. Uniformes da Lazio, flâmulas, cachecol da Lazio. Não tem, é Roma. Verdade. Roma respira Roma. A Lazio teve Matusalém, brasileiro, que jogou. Matusalém, um tempão na Lazio.
Caiu a diferença lá dos delegados lá, hein? Caiu a diferença lá. Caiu, mas segue grande. Tá grande. Tá muito grande. Né? Tá grande. Quem que você quer que ganhe, Pretzel? A democracia. E você, do Vale? A democracia. A democracia. Maravilha. Estávamos... Eu não fico em cima do muro não, velho. Eu sou meio tonto também, acho que é o Trump. Dá nem aí. Vambora. Isso mesmo, é tudo nosso. Vambora. Vamos lá. Lisieiro. Lisieiro, anota ali. Queria ver o Trump debatendo conosco. Lisieiro, 5,5. Elon Musk debatendo contigo sobre o foguete da Lua. Não sei o que ia acontecer. Talvez a gente colocasse ele dentro do foguete, talvez, né? Que nota, Lisieiro, irmão? 5,5. Nunca demoramos tanto para dar as notas aqui. Não, mas eu... Meu Deus, tá uma hora só, aqui. Olha só, não, atenção, tu me perguntou a nota do Marcos Antônio, tu foi pra Ponte Preta, vou pra fazer Lazio, o quê? O PDV fica pra aqui Elon Musk e pra Donald Trump, né? Luciano, 13,5. 3,5, mas reclama essa criança, participou do gol, mas assim, foi um lance aleatório. É verdade. Rodrigo Nestor, 4. Lucas Moura fez um belo gol. 7. Ferreirinha, 5. Esse cara entrou, deu assistência e fez gol. Wellington Rato, 7. Você falou que não gostava do Rato, né? Ele entrou e fez mas gol. eu acho ele um jogador comum. Mas foi bem hoje. Caleri, 4. Caleri, hein? O que aconteceu com o Caleri? O futebol dele tá... Sabe, atenção que eu vou falar aqui. Salva isso. Caleri tá meio frappé, não tá jogando bem. Vai fazer gol contra o Atlético Paranaense no sábado. Não é a cara do Atlético? Bem provável. É ressurgir esses caras, assim, que estão meio aqui, tranquilinho. É a cara do Atlético. Jogando no Morumbi, com o estádio cheio, o Caleri deve fazer gol. Então você aí que gosta de fazer fezinho e tal, tá na cara, tá? E o técnico Luiz do Beldia, 3-0 São Paulo, né? Ajeitou o time, né? Ele é bom de vestiário, porque... Primeiro tempo ele é sempre amassado, aí ele volta melhor depois do intervalo, depois de ser amassado no primeiro tempo. E aconteceu isso hoje, mas os 3-0, uma vitória importante, e a nota dele vai ser 6. Alex Gomes Stefano, árbitro do jogo, Pretzel. Não teve interferência no jogo, né? Não teve influência também, então uma boa... Aliás, dos jogos que eu tenho feito recentemente, os árbitros têm apitado bem. O Rafael Klein apitou muito o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E o árbitro de hoje... É um árbitro jovem, carioca, né, e vai levar uma nota 6,5. Maravilha. 00:20. Pretzel, vamos dar uma... Quer falar, PDV? Não, eu quero só falar um negócio que você falou de Ponte Preta. A Ponte Preta começou a Série B do Campeonato Brasileiro com João Brigatti como treinador. Tá bom. Pela 8ª passagem dele lá, 8ª passagem. Tá. Em 27 de maio, João Brigatti foi demitido. Sim. Veio o Nelsinho Batista. Perfeito. Nelsinho Batista pede o derby, pede para sair. Ponte Preta acaba de fechar com o novo treinador. Quem que é? João Brigatti. Você tá brincando? Vai cair. É sério. Cara, eu não entendo isso. Não, é o presidente maluco. Quem que é o presidente da Macaca? Marco Antônio Berlim. Quando ele ganhou a Marco eleição, Antônio Berlim. Vocês lembram quando ele ganhou a eleição, nos deu uma entrevista, né? Foi uma boa entrevista na época. Foi. Mas é o seguinte... ele é cheio de bravata, Não, né? mas ele tá completamente viu? fora da realidade. Você lembra quando o muro de Berlim caiu, né? Esse Berlim vai cair já, continuar desse jeito. Não, o problema é que não cai, né? Não, mas Ele impressionante. é ruim presente? Não é bom? Péssimo. Péssimo presente? Ele vai terminar no Brigatti. Ele é um cara antiquado, ele é um cara do futebol que não existe mais, de 30 anos, entendeu? Ele vai terminar no Brigatti. Vai Nada terminar no contra o Brigatti. mas Não, nada não contra. Não dá. Nada O contra. Brigatti voltou? Nada contra o Voltou Brigatti. pra 3 jogos. Como é que tá a Ponte na Série B, hein? Tá caindo. Tá na zona de rebaixamento. Primeira na zona. E o próximo jogo é contra? Próximo jogo é contra o Vila Nova. Ixi, é bom, Vila também acho que não tem mais matematicamente praticamente chance. Não, de... ainda tem remoto, remotíssima né? chance. Onde é? Em Goiânia? Jogo chato, hein? É lá? É ou é em Campinas? É fora. Puta. E depois? Depois é o Sport. Nossa! Em casa. E aí fecha com o Avaí fora. Só que o Avaí não vai estar brigando por nada. Não, tudo bem, mas ainda assim é chato, né? O problema é a Ponte, né? Eu quero dar um aviso, exato. Viu? Caiu a Ponte. Mas olha pelo lado bom. Pelo menos ano que vem nós teremos um derby na Série C, né?
Concorda comigo? Não, né, Capelani? Não tô dando risada, tô falando a verdade. Futebol de Pelo menos Campinas, você tem um derby, não dá uai. nem Vamos pra fazer o quê? brincar com isso. Esse ano do Campeonato Paulista não tivemos o derby. Não, mas ainda assim, os 2 times na Série C, cara. Uma vergonha. Que isso, é uma vergonha. Que isso. Vai fazer o quê, né? O Guarani, que por sinal, o Guarani tem uma história, né, gente? Pelo amor de Deus, a história. Você que é apaixonado por história, pelo futebol brasileiro, cara, tem que conhecer a história do Guarani. Passa muito pelas nossas raízes, principalmente década de 90, hein? Que década fantástica. Início dos anos 2000, fantástico também pro Bugre. E o Guarani que nos últimos meses flertou em virar uma SAF, né, Xandão? E não deu certo, né? Uma pena. Pois é. Não sei também se a SAF seria uma boa, mas acho que seria melhor do que derrubar o time pra Série C, né? Mas assim, é uma pena ver o futebol de Campinas assim. Sabe qual é o problema da Ponte Preta aí, PDV? O Sport perdeu pro Operário ontem. Exatamente. E tá na obrigada de pontuar. O Sport tá ameaçado de não subir. Ameaçado de não subir, tem toda porque razão. o Ceará tá 2 pontos atrás. E o Ceará cresceu, hein? A última vaga ela está entre Goiás, Ceará e Sport. Remota pro Goiás, mas o Goiás na briga ainda. Porque... Exatamente, o Goiás ainda tem chance que tá 5 pontos atrás do Sport e tem 9 em disputa. Ainda dá. Então é o seguinte, ó. Cuidado com o Goiás, hein? Daqui a pouco a gente tá olhando para Sport e pro Ceará. Viu? O Goiás vem por fora, porque tá ganhando de todo mundo nessa reta final. Por falar. Mas assim, ó, parabéns ao trabalho do Mirassol. 4-1 no Curitiba Mirassol. hoje. O Mirassol subiu. Santos, Novo Horizontino e Mirassol, 3 paulistas na Série A. Muito legal. Um abraço para Bruno Camarão, já que falávamos sobre o Ceará, o Vozão tá aqui e falou assim, tomara que o Trump vença. Mandou aqui no meu WhatsApp, ó, pra vocês verem. Eu duvido. Mandou aqui, ó. Eu duvido que ele tenha falado. Mandou, tô mentindo aí pra você, PDV. A Câmara Harris Cara, impressionante. acrescentou mais 3 delegados lá. Tá 198 a 112 em delegados. Ele fala o seguinte, ó, o Vozão vai morder a vaga do Sport. Não sei o que, do Goiás, Pode que ele ser. falou aqui. Aliás, o ex-presidente do Ceará foi eleito prefeito de Fortaleza, né? O Leitão. O ex-presidente do Ceará. Leitão. Evandro Leitão. Eleito prefeito de Fortaleza numa eleição bem apertada, que inclusive dividiu ali, né? Teve essa questão de Fortaleza, apoiar, não sei o quê. Enfim. Bruno Camarão queria o Marcelo Paz no Ceará. Posso falar? O Marcelo Paz, pra mim, é o melhor dirigente do futebol brasileiro. Disparado. Com sobras. Com sobras. É um cara, ele é CEO do Fortaleza hoje, pra quem não sabe, né? Ele foi presidente do Fortaleza, teve um mandato maravilhoso, incrível. Pessoal, vem cá, o Fortaleza há 8, 7 anos estava na Série C do Brasileiro. Exatamente. Conquistou a Série C e hoje briga pelo título da Série A. Dificilmente vai ganhar o Brasileirão da Série A. Vamos lá, de lá a temporada pra cá. passada flertou, esse ano também, daqui a pouco bate, hein? Desse ano que tu tá dizendo pra cá, ex-campeão cearense. Copa do Nordeste. Campeão da Série B primeiro, que é importante. Campeão da Série C, Ganhou a B. Copa do Nordeste 2 vezes. Exato. Decisão da Copa Sul-Americana. Perdeu no detalhe. 2 Libertadores da América. Enfrentou River, enfrentou Boca, ganhou experiência também, nunca tinha disputado a Não Libertadores. perdeu de argentino jogando em casa. Exatamente, o Fortaleza está indo para a sua 3ª Libertadores na história, no intervalo de 7 anos. 7 anos. Que coisa incrível, que arrancada, não, hein? e aí querem dizer que e não o trabalho do Voivoda aí? Mas eles não aguentam, eles não tem pressão, tá bom. Ah, não, tá. Não tem pressão. Tá bom, não tem pressão. Vai jogar no Castelão, vai ver a torcida cobrar também quando o time tava mal. Não, tem pressão e uma pressão barbaridade. E por sinal, o futebol nordestino perdeu muito com o Ceará indo pra Série B, porque na minha avaliação, viu, Camarão, você pode ficar bravo comigo aqui à vontade. Nós entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes, Pretzel, você testemunha no Esporte Debate várias vezes o ex-presidente Robson de Castro, que me parecia ser um sujeito muito correto, com ideias corretas, ideias legais, que poderiam fortalecer o Ceará, ainda mais em meio à pandemia. Lembra quando ele deu entrevista aqui? Mas não aguentou, fez várias renunciou, camisetas né? promocionais para a torcida, acabou renunciando porque realmente Não acabou aguentou virando a o fio pressão. da gestão dele. Virou Sucumbiu à pressão. Mas a gente usava o futebol nordestino, pelo menos essa parte do Nordeste, entre Fortaleza e Ceará, como gestões de modelo, para que a gente pudesse usar como referência, né? E o Fortaleza se manteve e vem com uma gestão fantástica, fantástica. Seria muito legal, de fato, se o Vozão voltasse para a Série A. Diz que o Evandro Leitão quase quebrou o Ceará. Que ele foi eleito por causa do partido, porque ele não sabe nada de política, tá dizendo aqui. Leandro Nogueira. O Dragon Ball mandou mensagem: Guarani só vai cair porque erraram muito no início do campeonato. Não acertava com técnica e pontuação muito baixa no primeiro turno. O Guarani tem uma ótima campanha no segundo turno, verdade. Realmente. Melhor, mas o primeiro turno do Guarani foi terrível. Eu acho que o segundo turno do Guarani, o Guarani não estaria na Série B. Tipo assim, não estaria, desculpa, na zona de rebaixamento. Não, tava perto do G4. Tá perto do G4. Mas perto do G4. Que adianta, exato.
É que nem aquela vez que o Fernando Diniz jogou um jogo, tomou um caramba, lembra? Tomou acho que uns 3, acho que foi 3-1, mas no segundo tempo vencemos por 1-0. Porra, mas tomou 3-1, né? O torcedor quer se matar quando ouve esse tipo de declaração, né? Realmente não é fácil, não. Xandão, pra te liberar e o PDV também, porque... não vou mentir pra quem tá ouvindo aí. Estamos esperando a entrevista coletiva Disputa aqui boa, do hein, Rogério e Zubeldia. Eu não consigo entender isso aí, bicho. O Rogério Ceni e o Zubeldia... revê o jogo, né? Revê os lances. Eu já contei pra você esse bastidor aqui. Quando eu era repórter aqui na Rádio Bandeirantes, uma vez no Morumbi, o Capriotti apresentando, eu cheguei na sala de coletiva e falei assim, rapaziada, na moral, vamos dar uma sugestão aqui, mais de 1h30 depois do jogo. Terminou o jogo do São Paulo naquela oportunidade, praticamente teve um outro jogo depois, o cara não apareceu pra coletiva, eu cheguei lá pra todo mundo e falei assim, pessoal, vamos levantar e ir embora? Vamos levantar e ir embora? Alguns ficaram, né? Eu acabei metendo o pé, porque com todo o respeito que me merece, torcedor da Rádio Bandeirantes, e nenhum outro torcedor merece esse tipo de coisa. Ficar 1h30 depois para poder ouvir uma declaração que muitas vezes não bate e não condiz com a realidade que a gente vê no campo de jogo, Pretzel. Não tem razão. Vamos ver o que o Zubeldia vai dizer. Agora, o São Paulo fica muito próximo da fase de grupos da Libertadores da América, né? Porque o G5 está confirmado já. Agora pode vir o 6 ou 7, ou até 8 ou 9. Vamos aguardar, né? É isso. Tá circunspecto, irmão? Não, tu disse que ia me liberar, meu destaque final Nossa, foi esse. Que má vontade, velho. Não, esse foi o meu destaque final. Não, fraco. Não, fraco. Fraco, velho. Falou 5 segundos e passou o microfone, velho. Sim, mas o que tu tá olhando aí? Tá? Notícia do Atlético Paranaense? Não. Tem que deixar um boletim gravado do Atlético Paranaense. Eu tô com saudade do Puzov, é o único que fala do Atlético aqui. Quem vai cair na Série A? Cuiabá e Atlético Goianiense já foram. Já, tchau. Acho que o Juventude... Irmão, como é que o Bragantino me empata com o Cuiabá em casa? Então, eu vi o jogo. Eu não vi o jogo. Eu vi o jogo tirando o cochilo e vendo o jogo. Que horror. Que jogo ruim, cara. Que jogo ruim. Mas o Juventude acho que vai, infelizmente. O Juventude tomou 3 do Fortaleza ao natural. O Juventude já bem no primeiro turno, hein? Tava legal, hein? Não, pra mim não deveria... mandou o Jair Ventura embora, Não deveria ter demitido o Jair, na minha opinião. Mas... fazer o quê, né? Quando tu tá lá dentro, a pressão começa a pegar, né? Realmente não é fácil. Acho que o Juventude é a terceira vaga. E qual é a outra? Aí sim, né? Sabe que viu, o Atlético tá com cara de rebaixado. O Paranaense. Tá tudo errado. Tá com cara tá de tudo rebaixado. errado. Você acha que pode o Atlético Paranaense ser rebaixado, velho? Não é porque é meu time não, rapaziada. Mas não tem time pra cair, velho. Não tem. E outra coisa, viu? Desculpa te borrifar. Mas espalharam uma fake news. O resultado do Criciúma foi muito ruim hoje. Claro que foi. Perdeu pro Criciúma, pra gente foi ótimo. Um empate seria ótimo, o Criciúma tá numa situação dura também. Criciúma não abriu o olho, também vai pode voltar cair. pra Série B, viu? Pra não ficar esperto aí. Vamos lá, quem é que briga pela última vaga, certo? Ó, os dois que caíram, Cuiabá e Goianiense. Assim, ó, viu? Tá. O Grêmio não tá livre ainda. Irmão, não cai. O Fluminense e Grêmio não vão cair. Não vão cair. Não. Dos 39 aos 34, tá todo mundo no bolo. Tá louco, irmão. Não, cara. Essa é a minha opinião. Você falou que o Inter ia lutar contra o rebaixamento. Não, eu não falei. Eu falei que... Não falou, Michel? Eu não falei. Não. Começo do ano você falou, irmão. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando o Roger assumiu... o Inter estava próximo da zona de rebaixamento. E com futebol péssimo, certo? O Roger e o Paulo Paixão, e eu falei, eles é que serão salvadores do Inter se eles conseguirem. E conseguiram. Conseguiram mesmo. Trabalho e o Inter muito vai bom. jogar Libertadores. Trabalho muito bom do Roger e do Paulo Paixão. Você tem toda a razão. Mestre, inventaram uma fake news, ia te liberar, mas agora eu lembrei que eu ia falar. Inventaram uma fake news lamentável. Eu não gosto do trabalho do Petralha, todo mundo sabe disso. Reconheço tudo que ele fez pelo clube, mas ele virou o fio, a ambição virou ganância. Hoje eles preferem o poder do que o clube, o bem-estar do clube. E o Petralha, para quem não sabe, ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, está com um quadro de saúde delicado, mas algum infeliz inventou uma fake news que ele tinha falecido. Que barbaridade. E aí ele virou tá aqui em São Paulo? Virou Trend Topics no Twitter hoje, Petralha. E aí, cara, eu acho que as pessoas viraram o fio. É tudo pelo engajamento, tudo pelo like, tudo pelo, sabe, a fama porcaria. Isso é uma sacanagem. É uma sacanagem. Esse sim tem que proibir de entrar no clube. Pois é. E esse é que tem que ser proibido de entrar no clube. Sem dúvida. E outra, o Atlético precisa se abrir, cara. Sem dúvida. Viu? Chega. É o que eu falo tanto tempo o Atlético é exemplo de gestão, mas é um clube antipático. Total. É um clube totalmente antipático, viu? Sim. E outra, é uma torcida arrogante.
certo? A própria torcida é um pouco arrogante por causa disso do Atlético. Acho que o Atlético sempre foi um clube popular. Sim. O Curitiba sempre foi elite, é verdade ou não é? Sim, é verdade. Pinheiros foi elite, Curitiba foi elite. Não, tanto que chamam os atleticanos hoje, chamam os outros apelidos, né? Mas Te na lembra época era disso? tudo pra favelado. O Atlético sempre foi o povo, sempre foi o popular. E não, tá aí, ó. O Atlético virou elite e o Curitiba se popularizou. Exato. Inverteu um pouco. Sim, você tem toda a razão. Eu acho que também o torcedor tá tão cansado de apanhar, diretoria que odeia a torcida, né? Que o torcedor começa a virar o fio também de algumas coisas, né? Mestre, um abraço pra você. Bom descanso. Pra todos nós. Estaremos juntos essa quarta-feira? Esporte em debate. Quarta-feira? 7h30 e quinta também, 7h30. E tem jogo do Palmeiras, né? Palmeiras e Grêmio na sexta. Sexta-feira é pra morrer, hein, mestre? Ué, cara, não quer fazer sexta? Eu quero. Não. Fala a verdade, eu não queria trabalhar. Não é que eu não queria trabalhar. Eu não queria jogo na sexta-feira à noite. Tá? Uma manchete, mas já que tem, vambora. Uma manchete que o PDV me mandou aqui. Nos últimos 5 dias, tu teve 4 de folga. Que manchete. Mentira. Boa noite, cara. Mentira. Sempre um prazer falar contigo. Eu folguei no sábado, folguei no domingo e ontem eu tava fora da escala e voltei hoje, né? Então não são 4. Isso é vagabundo, não tem jeito. Tchau, mestre. Pô, matei um mosquito sem querer aqui. Esse aqui eu não queria matar. Pernilongo sim, mas esse não merecia. Tchau, do Vale. Tamo junto, hein? Tchau, Nina. Tchau, Capela. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Quer falar da tabela? Ou não? Oi? Você quer falar da tabela? O torcedor do Palmeiras não quer saber da tabela. O torcedor do São Paulo não mudou nada. E o do Corinthians a gente já contou ontem, tá feliz da vida, Pois né? Rapaz. Pois é, mais ou menos assim. Então tá bom. Ninoca, voltaremos essa quarta-feira com mais detalhes, mais bastidores, mais informações dentro do Esporte em Debate. É isso, um abraço, sempre um prazer. Valeu. Nina Gagliotti, vamos fazer o seguinte, ó, meia-noite 33. Antes da gente encerrar o programa aqui, a gente vai colocar os 3 gols da vitória do São Paulo. 3 gols da vitória explosiva com a voz de Rogério Assis, que foi pra rede e você fica a partir da 00:40 com a Central Bandeirantes de Jornalismo, atualizando tudo pra você sobre as eleições norte-americanas. Tudo em conjunto com a tela da Band e com o Band News TV. Roda aí os gols do Canhão, a vitória do São Paulo 3, Bahia 0. Sai jogando errado o São Paulo, bola pro meio. O Bahia tentou sair jogando. Marcos Felipe bateu o tiro de meta, ela voltou. A Luiz Gustavo livre, dominou, bateu, é gol! Gol! É do São Paulo! Luiz Gustavo! Gustavo tava dando, erro do goleiro Marcos Felipe, tentou sair jogando com pressa, para armar um contra-ataque, entregou para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo domina na meia-lua da grande área e manda para dentro do gol vazio, para fazer o gol do tricolor paulista na Ponte Nova. Luiz Gustavo com calma, categoria, frieza, domina e manda para dentro. O Marcos Felipe não tem jeito, tá feito. Presta atenção no serviço, Marcos Felipe. São Paulo 1, Bahia 0. Paulo do Vale. Que bobeira do goleiro baiano, Paulo do Vale. Para o 4º gol de Luiz Gustavo no ano. A primeira assistência de Marcos Felipe, mas para o time adversário. E ele sai ali na lateral. São Paulo cobrando a bola para dentro da grande área. Tentou Calera, vai na prensada com o Luciano. Bateu nele, rato livre, pequena área, escorou pro gol, é gol! Gol! De área, põe o pé, toma, ela vai sobrando livre, dentro, Sabina quem domina, faz a inversão, Aldizabi no contra-ataque, pintando para Wellington, Rato na direita, Caleri fecha atrás, Lucas, dominou, Rato na área, limpou, a Lucas de frente, bateu, é gol! Gol! São
se expondo, só atacando, deixando a defesa aberta. Para os apaixonados por corrida e caminhada de rua, anotem na agenda. No dia 20 de novembro, feriado nacional da consciência negra,